Antes. Opinião na Bandeirantes para Palmeiras e Grêmio, aqui no Allianz Parque. Boa noite, Leandro Quesada. Grande Canhão, tudo bem, Rogerião? Tranquilo. Tudo bem? Prazer estar com você, com o Solé, com os nossos ouvintes. Lá no Insta, quando você fez a chamadinha que arrebenta na nossa rede social, você perguntou se tem favorito, né? Então pergunta pra mim se tem favorito. Temos favorito hoje aqui, Quesada? Eu digo que tem um favoritaço, que é o Palmeiras. O Palmeiras então, é o favorito muito... veste verde. Veste verde. Você me perguntou isso. Mas é muito favorito, sério mesmo. Esse Grêmio não tá legal. O time não desenvolve com o novo técnico. Já havia muitas críticas em relação ao trabalho final lá do Renato, antes dele sair. Veio o Gustavo Quinteiros, que também não conseguiu fazer melhor coisa. Uma dificuldade muito grande de desenvolver o jogo fora de casa. Era assim com o Renato, tem sido assim com o Mano. Depois a gente vai trazer aí os números. Enfim, e o Mano tem um aproveitamento pior do que o antecessor, o Quinteiros. Então, realmente a coisa não tá legal, né? Os números não são bons. Defesa, ataque, enfim. E um monte de gente, como já noticiou aí o Solé fora, Cueja, Cristaldo, Monsalve, Vidiaçante. É muito desfoque para um time que precisa de mais valor técnico, não é? Para deixar esse conjunto mais forte e encarar os desafios até o final da temporada. E para azar do Grêmio, hoje vai encontrar um adversário, não é? Que é favorito para conquistar a vitória, que é um dos grandes times do futebol brasileiro, embora tenha caído aí na Copa do Mundo. Eu não tiro minha opinião em relação ao Palmeiras, fortíssimo para ganhar o Campeonato Brasileiro, fortíssimo para brigar, para ganhar a Copa do Brasil. E não vamos esquecer, não é? A melhor campanha na fase de grupos da Libertadores da América. Então, um empate hoje estaria de ótimo tamanho para a equipe do Grêmio. E a vitória, claro que seria o grande resultado do Grêmio atuando aqui em terras paulistanas, Rogério Assis. 8h37 da noite, às 9h tem bola rolando no Allianz com Palmeiras e Grêmio. Vamos aos outros destaques. O Corinthians acaba de jogar. Destaque do Corinthians. Alô, Luiz Fabiani. Tudo bom, Canhão? Um abraço pra você e pra todo mundo ligado na jornada esportiva Bandeirantes. Com o empate contra o Botafogo, o Corinthians sobe na tabela para a 8ª posição. Claro que há concorrentes diretos que ainda jogarão na rodada, mas neste momento o Timão deixa a parte de baixo da tabela de classificação. Outro que acabou de jogar também é o Santos. Destaque do Peixe, Felipe Melo. Tudo bom, Canhão? Um abraço pra você, pra todo mundo. O Santos estava perdendo por 2-0, mas no finalzinho conseguiu empatar a partida. Terminou 2-2 com um jogador a menos. Basso foi expulso ainda no primeiro tempo. Com o resultado, o Santos sai provisoriamente da zona de rebaixamento. É o 16º com 15 pontos. O Vasco entra na zona de rebaixamento, mas tem 2 jogos a menos do que o Peixe. E no São Paulo, qual é o destaque, Paulo do Vale? Oi, Canhão, o São Paulo enfrenta o Fluminense amanhã, 4 horas, no Morumbi, em busca da 3ª vitória consecutiva para respirar de vez no Campeonato Brasileiro. Ainda sem Lucas Moura. Alan Franco, poupado contra a equipe do Juventude, pode ser a novidade no time titular do São Paulo. Jornalismo da Bandeirantes, destaque de Maria Eugênia Cotaiti. Boa noite, Canhão. Israel anuncia a retomada do envio aéreo de comida em Gaza e o restabelecimento dos corredores humanitários. Os anúncios da noite deste sábado aconteceram em meio à pressão da mídia e de organizações acerca da crise humanitária vivida por palestinos. Agora, comboios de alimentos e medicamentos da ONU voltarão a circular na região. Segundo o Ministério da Saúde local, controlado pelo Hamas, 59 palestinos morreram por desnutrição desde o início do ano. Israel nega que seja responsável pela fome extrema na região e as negociações por um cessar-fogo estão longe de se concretizarem. Plantão da Bandeirantes com Felipe Melo.
Canhão, outros jogos do Campeonato Brasileiro hoje. O Mirassol empatou em casa contra o Vitória, tudo igual, 1-1. O jogo terminou 1-1. Já o Fortaleza venceu o Bragantino por 3-1. Olha, o Bragantino estava entre os primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. Ainda está na 4ª colocação, mas deve ser ultrapassado nessa rodada. O Braga não vence há 3 jogos no Brasileirão e o Fortaleza encerra uma sequência negativa com esta vitória sobre a equipe do Bragantino. E trazendo também destaque para o vôlei Liga das Nações, a seleção brasileira venceu o Japão por 3-2 e vai disputar a final amanhã contra a seleção italiana. Vôlei feminino, Liga das Nações, a seleção brasileira em busca do ouro. Canhão. No Allianz, aqui os times acabam o aquecimento no campo, vão pro vestiário, porque já às 9 da noite tem bola rolando em 19 minutos para Palmeiras e Grêmio, com um bom público que está aumentando muito ainda. Torcedor já chegando aqui para esse embalos de sábado à noite com o Verdão, encarando o Grêmio. E é claro, você vai se ligar na maior rede de rádios do Brasil, com Palmeiras e Grêmio, todo o nosso time técnico em campo. Mesa de som com Michel Lopes. Na central técnica, Beto Rebeque. Externas, Sonzão da Bandeirantes aqui no Allianz, com todos os detalhes. Daniel Gingotti aqui na cabine e Rafael Pellegrini lá no gramado. Nas imagens, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, com o comando Alain Marcel. No digital, a Laura Cruz. Aqui tem bola rolando às 9 da noite. Terminou o aquecimento, irrigação ligada, vamos molhar o gramado, que já é rápido e fica ainda muito mais veloz. Falando em velocidade, Gustavo Soler, muito mais do jogo aqui. Palmeiras e Grêmio, ó o Verdão, hein? Bragantino tropeçou, Botafogo deu uma enroscada com o Corinthians do Rio de Janeiro. Palmeiras está com chance de encostar um pouco mais no líder, de chegar lá na frente ainda, se manter entre os melhores e ampliar a sua vantagem. Tudo de Palmeiras e Grêmio. Alô, Gustavo Soler. Vamos lá, Canhão, porque se você olhar para baixo na cabine, você vai ver um cara com uma camisa off-white, como diriam os mais entendidos, e uma calça verde. Mike está no campo de jogo para se despedir da torcida do Palmeiras. Ele que tinha uma proposta de renovação contratual do Verdão para ficar no Alviverde até 2026, mas ele optou por encerrar o seu ciclo na Sociedade Esportiva Palmeiras depois de 8 temporadas, e ontem foi liberado oficialmente pelo departamento de futebol da equipe do Palmeiras para ser reforço do Santos, e chega à Baixada Santista entre segunda e terça-feira para assinar contrato até o final de 2027. O Mike, que deixa o Palmeiras com 319 jogos disputados, 8 gols, 25 assistências e 12 títulos. Está na lista dos maiores vencedores na história do Verdão, ao lado de Ademir da Guia, Junqueira, Dudu, hoje no Atlético Mineiro, o Everton, Gustavo Gomes e Marcos Rocha. A equipe do Palmeiras, que hoje, Canhão, tem muitos desfalques. Felipe Anderson, diagnosticado ontem como inflamação no quadril, Alan suspenso, Murilo com lesão na posterior da coxa esquerda, Paulinho passando por cirurgia, o Bruno Rodrigues ainda em transição física, e por isso o técnico Abel Ferreira chamou alguns garotos do Sub-20 para completarem a escalação do banco de reservas. Riquelme Felipe, que já ficou no banco contra o Galo, mais uma vez foi acionado, e pela primeira vez na sua carreira o volante Coutinho, de 19 anos, fica à disposição também da técnica do profissional. Coutinho, que tem 31 jogos nesta temporada pelo Sub-20, 4 gols marcados, e um volante desses para ficar muito atento com seu futuro. Tem muita qualidade esse garoto. E hoje, por falar em base do Palmeiras, Luigi inicia entre os titulares. O camisa 31, que chegou com 8 anos de idade na base do Verdão, hoje sim ele tem 18, vem para fazer o seu terceiro jogo como titular com a camisa palmeirense. Ele que tem 18 partidas no time de cima, 15 nesta temporada, um gol nesse ano de 2023.
e hoje vai substituir o Felipe Anderson na ponta esquerda. O Palmeiras que busca a sua vitória número 300 na história do Allianz Parque. Em 486 jogos são 299 triunfos, 107 empates, 79 derrotas. E contra a equipe do Grêmio, o Palmeiras também tem uma larga vantagem no repertório de partidas. São 107 jogos na história dos dois times, com 47 triunfos do Verdão e apenas 22 da equipe do Grêmio. E quando as partidas acontecem no estado de São Paulo, algo que desde 1961 já é frequente, são 50 duelos disputados, com 32 vitórias do Palmeiras, 14 empates e apenas 4 vitórias da equipe do Grêmio. No Allianz Parque, este será o 8º duelo entre os dois times. E o Palmeiras vem de 4 vitórias consecutivas contra o Grêmio, jogando como mandante e não perde para o Imortal desde 2019, jogando no estado de São Paulo. O time do Grêmio, por sua vez, Canhão, vem com uma trajetória complicada. Foi eliminado na fase de repescagem da Copa Sul-Americana para o Alianza Lima, sofrendo a famosa lei do ex. Aos 41 anos de idade, Hernan Barcos marcou o gol que eliminou o Imortal da Sul-Americana. No Campeonato Brasileiro, a última vitória foi no dia 1º de junho contra o Juventude, fora de casa por 2-0. De lá para cá, um empate em casa contra o Corinthians por 1-1, uma goleada sofrida no Mineirão contra a equipe do Cruzeiro por 4-1 e o empate contra o Vasco da Gama na última rodada que o Grêmio foi a campo pelo Campeonato Nacional. O Imortal que anunciou hoje a contratação do veterano Balbuena. Aos 33 anos de idade, ele fará parte do elenco gremista com contrato até o final de 2027, que ele que estava no Dinamo Moscou da Rússia, mas não atua desde abril. E o Grêmio tenta se reforçar também com o Roger Guedes. Proposta de 10 milhões de euros fixos, sendo 5 milhões de euros por um empréstimo com obrigação de compra ao final desse ano, no valor de mais 5 milhões para fechar esses 10 milhões para a operação da compra do seu passe. E o Grêmio ainda oferece ao Al Rayyan do Catar outros 5 milhões de euros em metas contratuais, caso Roger Guedes consiga se destacar com a camisa do Grêmio. E hoje o técnico Mano Menezes tenta manter a sua vantagem contra Abel Ferreira. São 5 jogos entre os dois treinadores, com 3 triunfos do Mano contra 1 do Abel Ferreira e um empate. Hoje o Grêmio não conta com Vila Sante, e aí o Grêmio colocou, que ele está fora por uma indisposição estomacal, uma dor de barriga. No entanto, nos bastidores existe, Canhão, uma investigação para cima do Vila Sante, porque estão cogitando que ele está com problema no pubis. E aí, uma possibilidade, pelo menos que a gente ouve nos bastidores, de alguém ter camuflado esse problema no pubis e ter colocado ali que ele está com dor de barriga para ser desfalque na noite de hoje. Palmeiras e Grêmio, bola rolando pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro aqui no Allianz. Solé, temos expectativa de um bom público, que não vai passar desse público de agora no visual, Solé? Expectativa hoje, Canhão, para mais de 35 mil torcedores aqui no Allianz Parque. Por sinal, mais uma vez, cenas bem legais do lado de fora do Allianz Parque. Na chegada aqui, passei pela rua Caraibas e estava rolando um churrasco paulista barra gaúcho, porque a torcida do Palmeiras e a torcida do Grêmio montaram ali diversas barraquinhas de churrasco para confraternizarem antes da bola rolar. Então, hoje expectativa de um bom público aqui no Allianz Parque, acima da casa dos 30 mil, perto aí dos 35 mil torcedores por aqui. É claro, ainda tem muita gente do lado de fora tomando aquela última cervejinha. Ou seja, Queçada, quando eles querem, dá para ter uma convivência civilizada, né? Sim, sempre. Quando eles querem, né? E custa o quê? Nada. Um churrasco. Uma E um conversa. bate-papo, é isso. Uma tiração de sarro depois. É que a gente às vezes acha que as pessoas vão pensar com as nossas cabeças, né? Entendeu? Ah, tá. Por isso que a gente
é pedir demais. Quando o Neymar vai lá e xinga o torcedor que o xingou, entendeu? A gente fala, pô, não faz isso, Neymar. Mas aí a organizada pode entrar no CT e não chama uma viatura, né? Pode, poxa, mas é claro. Tá. É sempre assim. A torcida profissional pode ir lá. Por exemplo, como fez a do Sport, quase esganaram o Pablo, né? Aliás, no futebol brasileiro, se houvesse, eu diria, uma sintonia, para não dizer outra coisa, os jogadores deveriam se unir. É o seguinte, a gente não joga na próxima rodada, pelo que a gente viu lá. Ou alguém toma alguma providência ou a gente não entra em campo. Jogaram um dia depois. E o Pablo teve que continuar lá. Gostei da tua ideia. Se é na Argentina, nossa vizinha Argentina, que é um país mais politizado e os jogadores são mais também politizados, defendem mais a própria profissão, se acontece isso, os caras se juntam. Não tem rodada. E não tem rodada. E olha, hein, que lá tem barra brava pra caramba, né? Lá as barras são bravas. Mas enfim, já o Palmeiras tá aqui, eu disse, favorito para conquistar esse resultado. O Palmeiras fez uma bela campanha no Campeonato Brasileiro. É claro que não dá mais para falar de Estevão, porque faz parte de um passado muito recente, não é? Vai fazer uma falta absurda. Agora é esperar pelo Paulinho, né? Vamos ver quando é que o Paulinho vai voltar, vai demorar um tempão e tal, porque esse cara é fundamental. Só ano que vem. Só ano que vem, né? Vamos contar os dias aí, né? Porque lá no Mundial a gente estava junto, né, Solé? Como esse cara foi importante, mesmo não estando 100%, em momentos importantes do Palmeiras, ele chegou e foi decisivo. Se ele tivesse bem, talvez a história fosse diferente do Palmeiras, eu não tenho dúvida disso. Imagine o Paulinho realmente 100% ou quase. Se ele estivesse bem, já estava jogando titular bem antes também. Já saía daqui titular, né? Sim. E lá no Atlético também teria sido diferente, né? Porque esse problema dele vem desde a época do Atlético Mineiro. E do lado do Grêmio, só uma noticinha rápida aqui, porque foi base do meu destaque. 17 jogos com o Mano, Canhão. 17 gols sofridos e 18 feitos. Então isso explica muito também essa campanha inconsistente de um Grêmio que só disputa o Campeonato Brasileiro e tá muito mal na competição. Tô vendo aqui, o Grêmio tá com 17 pontos, 3 a mais só que o Vasco, que é o primeiro ali na zona do rebaixamento. Então hoje, se viesse essa vitória, seria uma vitória para cair do céu. Não acho que ela virá, mas é futebol, né? Futebol aceita tudo. Você viu o Mirassol hoje desperdiçando o ponto em casa e o Sport estava batendo 2-0 o Santos e o Santos foi buscar o resultado. E o Corinthians, né? Poderia ter perdido o jogo e arrancou um empate também. Já diria Milton Neves, futebol é uma caixinha de surpresa. Foi ele que inventou isso. Essa é dele, inventada em Muzambinho. Vamos confirmar os times aqui no Allianz. Na Bandeirantes, o Palmeiras, Gustavo Soler. E com a Sociedade Esportiva Palmeiras subindo para o gramado do Allianz Parque. Na escalação do técnico Abel Ferreira, o Verdão vem a campo com 21 no gol, Everton. 4 Giai, 15 o capitão Gustavo Gomes, 3 Bruno Fux e 22 Piquerez, meio de campo com 32 Emiliano Martinez, 30 Lucas Evangelista, 17 Facundo Torres, 18 Maurício e 31 Luigi. No ataque, 9 para o centroavante Vitor Roque. E na reserva do Verdão ao lado do Abel Ferreira. De 14 Marcelo Lomba, 2 Marcos Rocha, 5 Aníbal Moreno, meia dúzia Vanderlan, 13 Micael, 19 Sousa, 23 Rafael Veiga, 42 Flaco Lopes e a molecada da base, 37 Riquelme, 39 Thales, 43 Benedetti e 55 Coutinho.
agora a escalação do Grêmio. Até a pé nós iremos. O imortal do técnico Mano Menezes, definido e escalado com no gol Volpi, 34 Igor Serrote, 53 Gustavo Martins, 3 Wagner Leonardo e 23 Marlon, meio de campo, de 17 Dodi, 80 Alex Santana, 7 Pavon, 65 Riquelme, 99 Christian Oliveira, no ataque 22 Bright White. E na reserva do Grêmio, 12 Gabriel Grando, que já ficou na mira do Palmeiras, 2 João Lucas, 4 Kahneman, 8 Edenilson, 9 Amuso, 15 Camilo, 16 Aravena, 21 Gemerson, 35 Ronald, 36 Luan Cândido, base do Verdão, 40 Jardiel e 47 Alisson. Arbitragem de Palmeiras e Grêmio no Allianz. O dono do apito é Paulo César Zanovelli, o assistente número 1 é Rodrigo Figueiredo Correia, o número 2 Felipe Costa Oliveira, o quarto árbitro é Paulo Roberto Alves Júnior e no VAR, Rodrigo D'Alonso Ferreira. Quase tudo pronto para começar Palmeiras e Grêmio, 17ª rodada do Brasileirão. Verdão tentando encostar ainda mais no Cruzeiro, líder do Campeonato Nacional. Opinião na Bandeirantes para Palmeiras e Grêmio com Leandro Quesada. Canhão, o Palmeiras é um time muito forte jogando aqui no Allianz Parque, a gente sabe, né? Muito difícil bater o Palmeiras aqui. O Palmeiras, óbvio, mas precisa sempre melhorar, sim, precisa sempre melhorar os números, óbvio que precisa, mas o Palmeiras é muito forte, numa média geral, tem sido muito forte nos últimos tempos, né? O fator casa tem sido fundamental aí para o Palmeiras conquistar títulos, embora algumas quedas também tenham sido históricas aqui, mas isso acontece com todos os times grandes do mundo. E aí a gente dá uma olhadinha para o outro lado, que é o lado do Grêmio, né, que vai muito mal fora de casa. Então é por isso uma tendência, né, do Palmeiras fazer um bom jogo contra um adversário que não joga bem longe do Rio Grande do Sul, que não é um bom visitante, para tentar conquistar esses 3 pontos, né, e botar pressão naqueles que estão ao lado do Palmeiras também brigando por essas primeiras colocações no Campeonato Brasileiro. Para a gente ter uma ideia, em 8 jogos sob o comando do Mano Menezes fora de casa, o Grêmio conquistou a vitória contra o Juventude apenas. São 4 empates e 3 derrotas. Então esse é o adversário que não faz cócegas em ninguém, a não ser lá no Métier Gaúcho contra um adversário de longa data, histórico, lá do Rio Grande do Sul, um adversário gaúcho, que é o Juventude, que por sinal vem fazendo uma campanha bem pífia nesse Campeonato Brasileiro. E o Palmeiras hoje enfrentando aquela que eu chamo de segunda força do futebol gaúcho. Coincidência ou não, os meus últimos 3 jogos contando com esse, né, são de 3 times gaúchos. O Juventude enfrentou o São Paulo, a gente viu um time muito fraco. O Internacional, um bom time que encarou o Santos e venceu o Santos na Vila. E hoje um Grêmio que não é, né, todo respeito à tradição, à história do Grêmio, não é o principal adversário gaúcho nesse Campeonato Brasileiro. Então o Palmeiras tem todas as armas, juntando também os números ruins do Grêmio, para conquistar a vitória hoje aqui na capital paulista. Tudo pronto para Palmeiras e Grêmio, Canhão! Vamos nós então! Vai começar o jogo. Paulo César Zanovelli espera apenas. Termos 9 da noite em ponto para começar aqui no Allianz Parque. Torcedor do Verdão em grande número para incentivar, para empurrar o Palmeiras. Da saída Bright White, centroavante do Grêmio. Palmeiras à minha direita, o Grêmio com um azul clarinho na sua camisa. Calção preto e meia branca, o Verdão é claro, camisa meia verde. Calção branco, agora sim, 9 da noite em ponto no apito do Paulo César Zanovelli. Começa Palmeiras e Grêmio. Eu e você ligados pela mesma emoção do futebol na Bandeirantes, a maior rede de rádios do Brasil. Vitor Roque para a jogada, tomou pancada o centroavante do Verdão. Bola mal rolou, tomou uma senhora raquetada, cobra a falta com pressa o Evangelista, toca atrás, Martínez abre a jogada com Gustavo Gomes, na ponta forte demais o passe, acompanha apenas a marcação com Marlon, sai do gol, Volpi, pega com o pé e domina dentro da sua grande área, começando Palmeiras e Grêmio, na sequência do Campeonato Brasileiro, 17ª rodada no Allianz, o Volpi caminha com ela, com os pés, se abaixa para pegá-la, Vitor Roque ameaça, agora sim se abaixa o goleiro do Grêmio.
para levantar a bola para o ataque. Arrai coloca no chão outra vez. Sai na grande área. Toca até Wagner Leonardo, zagueiro capitão do time. Levanta na ponta, muito alta a bola de cabeça. Gustavo Gomes. Forte o passe pela ponta. Passa para o Giai. Marlon tenta, sobe a defesa. Trombou bem Alex Santana. Tenta a finta, tira a marcação aqui atrás. Ela cai no meio campo ainda. Sobra a volta com o Palmeiras. Apenas protege. Ela vai para fora pela linha lateral. Piquerez acompanha. A bola sai. A lateral Verdão vai cobrar com pressa. 1 minuto e meio de Palmeiras e Grêmio com 0-0. Piquerez para cobrança, remessa, buscar aqui na ponta Vitor Roque, domina, leva o tranco, falta de Alex Santana. Começaram batendo e o bumbo do jogo é o Vitor Roque, hein, Gustavo Soler? Exatamente, Can. E agora o Alex Santana foi na grosseria. Ele fura a bola e dá no meio do Vitor Roque. E na sequência, com um sorrisinho bem amarelo, pede desculpa pro 9 do Verde. Giai domina a bola meio campo, já recua na direita. Gustavo Gomes, o capitão, abre pelo meio campo, toca a Fux. Marcado na esquerda, pede Fux, recebe bola do Martínez. Toca Fux, a Piquerez, tenta a finta, Igor Serrote dá a pressão em cima dele. Domina Piquerez, é marcado, gesticula Ronaldo Evangelista, toca no meio, Piquerez devolve a bola com Martínez. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Maurício atrás, pressão Grêmio, Grêmio todo atrás, na sua defesa, no seu campo, gira pelo meio campo, toca a bola, Martínez, dá Maurício, na esquerda, Piquerez de primeira por dentro, para Evangelista, mais atrás a bola pro meio, vem Luigi, Vitor Roque atrás, a bola volta a ser do Palmeiras ainda, para Martínez, abre a passada, dá Giai, Marlon em cima, recua para Maurício, Verdão trocando passes, girando a bola de um lado pro outro, 2:30, primeiro tempo, Allianz Parque, pelo meio campo, domina a bola aberta, Lucas Evangelista, W no Fux, que toca de volta a bola para a ponta esquerda, Piquerez ameaça a cruzar, Igor Serrote dá aquela pressionada, devolve a bola, Piquerez dá, Fux faz a inversão, acha Betão, capitão Gustavo Gomes lá pela meia direita, Luigi encosta, domina a bola, dá na meia, para trás, a Evangelista pela ponta ainda, vem na bola Facundo à direita, Giai no fundo, para cruzar, levantou pro gol, passou o Serrote, bateu Piquerez atrás, ajeitou Maurício, rolou, bateu o Lídio no ângulo, gol! Gol! Jogada que começa pela direita, rolada para trás pro Maurício, para Facundo, dentro da grande área, um canhão no ângulo direito do Volpi. O Palmeiras marca com 3 minutos, de jogo, o Verdão tá na frente no Allianz. Facundo Torres, 1 pro Palmeiras, Grêmio 0, a primeira que foi entrou. Facundo Torres, Verdão 1-0, Volpi não tem jeito, tá feito. Palmeiras 1-0 e o jogo mal começou, Soler. E um golaço em todos os sentidos, Canhão. O Palmeiras faz essa bola girar da direita para a esquerda. Ela chega para o Giai, que faz o levantamento na segunda trave. O Piquerez só macia para dentro. O Maurício gira e deixa na medida para Facundo Torres. No jogo passado aqui no Allianz foi o Facundo que deu o presente para o Maurício. Agora o Maurício retribui, deixa na medida para o uruguaio mandar na gaveta. Um golaço com 2 minutos, quase 3 de bola rolando. 1-0 Palmeiras no Allianz Parque. Leandro Quesada, o jogo aqui começa 1-0 pro Verdão, Quesada. E a gente falou tanto do sistema defensivo do Grêmio, que é ruim, não é? E a exposição disso foi justamente essa jogada. Ninguém combate o Giai na direita, ele cruza a bola para a área, ninguém pega o Piquerez toca de prima. Esse Piquerez joga bola, é brincadeira que esse uruguaio joga bola. Ele pega de prima pro Maurício, também sem marcação, encontrando Torres sem marcação. Aí é difícil. Olha que o forte do Mano, né? O principal do Mano é organizar defensivamente uma equipe. O Grêmio é uma peneira, a defesa do Grêmio é uma peneira, Canhão. Gustavo Gomes faz a inversão forte demais. A bola vai de graça pela linha lateral. Michel Lopes na mesa de som, com Beto Rebeca na central técnica marcando. No Allianz, a bola rola, o relógio não para. 5 minutos e meio do primeiro tempo. Placar da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, Verdão subindo na classificação. 1, Grêmio 0, Felipe Melo. E mais cedo pelo Campeonato Brasileiro, o Corinthians empatou contra o Botafogo. Fora de casa, tudo igual, 1-1 com gol de Memphis Depay.
1-0 o Verdão. Grêmio tenta atacar a bola para a direita. Igor Serrote é marcado. Prança Lubide. Põe o pé e toca a bola para fora. Linha lateral. Remesso para o time do Grêmio cobrar. Se o importante é a qualidade, não confia em qualquer fio, viu? E os cabos elétricos tem que ser CIO, a mais premiada do Brasil. Se é CIO, pode confiar. Lateral cobra do Serrote, levanta na ponta de cabeça, tira aqui atrás da defesa, tenta pegar por dentro de cabeça, rebate Gustavo Gomes, no peito, a macia, Luíde, bela finta, vai com 2 em cima, Vitor Roque na ponta, tomou porrada, Vitor Roque de novo, chega por baixo, cometendo falta, Gustavo Martins. E o Vitor Roque não se cansa de apanhar, outra vez vai pra bola, e agora quem bate é Gustavo Martins, Soler. Tem 5 minutos, quase 6, né, Cão, de bola rolando, e já é a 4ª falta em cima do Vitor Roque no jogo. E a ser cobrada com pressa aqui, agora sim já cobrada Piquerez, Vila. Toca no meio da Fux toca pelo meio do campo. Já vira com Lucas Evangelista. Abre a passada. Na meia direita, Martins se posiciona, dá Maurício. Maurício devolve a bola com Martins outra vez. Verdão troca passes com tranquilidade aqui na sua defesa. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 100 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Pelo Grêmio, Sérgio jogando atrás, Gustavo Martins, já toca a bola para Igor para trás de volta, Gustavo Martins, Vitor Roque em cima para tomar, tomou a bola, bateu para fora, Vitor Roque, ela vai direto pela linha lateral, em arremesso, o Grêmio cobra no seu campo pela direita. Agora o Brasileirão Série B é no Disney Plus, todos os jogos ao vivo, com grandes clássicos e a disputa pelo acesso, assine já! 7,5 primeiro tempo, lateral cobrado com pressa, o Grêmio tenta atacar, vem Bright White, toma a frente, Pavon perdeu, toma a frente o Verdão, vem Fux recua, entrada na grande área, volta a bola com Gustavo Gomes, diz que obra é jogo duro, mas com Tigre na obra, dá tudo certo. Martins recua, dá Gustavo Gomes, marca de longe, chegando Bright White, toca de volta, a bola Gustavo Gomes, dá pelo meio a Martins, leva a pressão pra cima dele, Henrique Calme, ele enfia pelo meio, tenta a finta, ganha na primeira trabalha, Vitor Roque, insiste, sofre a falta, Facundo na sequência, levando o passo por baixo, o toque por baixo, no braço, na perna, chutado, é falta para o Palmeiras cobrar. 7 minutos e meio de jogo, primeiro tempo, Verdão está ganhando por 1-0, Piquerez atrás, recua, dá a bola com o Evangelista, que vira para Maurício, que toca pelo meio campo, lança Martins, abre a passada, vira a bola direita para Gustavo Gomes, na ponta já impede, devolve a bola, Gustavo Gomes, toca pelo meio campo, dá Martins, que vira pela linha esquerda, Maurício fecha aqui, dá Piquerez, Luíde pede, Luíde no fundo, na área, dominou, balançou, entrou, volta, igual o Serrote ganha pro Grêmio, tenta chutar, a bola vai direto de escanteio, ele não bateu na bola, passou dela, o Luíde, ele ficou esperando o quê? Isso é escanteio, não é, Soler? Exatamente, foi muito inteligente o Luíde, por sinal. Ele e o Serrote já foram companheiros de seleção sub-20. Agora o Luíde foi mais malandro que o lateral do Grêmio. É escanteio para o Palmeiras, vem Piquerez, de contrato renovado até 2030. Pé canhoto na batida. 9 minutos do primeiro tempo, o Verdão está ganhando, mas ele tem chance no segundo, via escanteio, Piquerez cobra, pé esquerdo, ponta esquerda para a grande área, Fux, autorizando a primeira trave de Fux de cabeça, manda longe do gol, linha de fundo, tiro de meta, o Grêmio vai cobrar. Vem para Estrela Bet, acesse o site, abra já sua conta Estrela Bet, simples e num instante. São 9 do primeiro tempo, Leandro Quesada começa ao recuo errado aqui atrás, Alex Santana na grande área para Volpe pica, toca no meio, tenta a bola muito alta, sobe com o peito, Gustavo Gomes, dá na meia direita, Martins caminha com tranquilidade, vira de volta a bola para a ponta esquerda, Luíde, Piquerez dispara, Luíde, dá Piquerez para cruzar, meia lua no gol, Serrote, na área, avançou, rolou para trás, de cabeça, Mardon tira e manda a bola para fora, ela quica, tá em jogo ainda, Pavon vem buscar, o Verdão quase faz 2-0, Pavon enfia na ponta, passe errado, toca aqui Fux, antecipa Bright White, vai no peito, domina a bola Maurício, carrinho por baixo, trava a defesa, volta Fux ainda, dá atrás, vira recuando Piquerez, toca no meio na fogueira, Martins volta a bola com Gustavo Gomes, leva a pressão, vem pra cima dele, Ricame, ele volta a bola para o Everton, que já toca aqui na esquerda para Martins, pra cima Bright White, volta a bola Martins, pequena área, para o Everton, pé direito, pra direita, Giai fecha, Facundo também, ela passou pelos dois. Ficaram olhando um pro outro pro um e a bola foi para fora. 10 minutos do primeiro tempo, Leandro Quesada começa fácil o jogo para o Palmeiras, que já sai vencendo por 1-0, Quesada. É fácil porque o Palmeiras transformou esse jogo num jogo fácil, não é? Aproveitando o nervosismo do Grêmio, que é uma marca do time nos últimos jogos, não é? E fazer um gol tão cedo, não é? A 3 minutos, realmente é o melhor cenário possível. Palmeiras senhor da partida, posse de bola, troca de passes, está tranquilão no jogo. E aí vai aproveitar esse nervosismo para tentar ampliar já o placar, não é? Essa é a tendência daquilo que a gente está vendo nesses primeiros minutos aqui no Palestra Itália.
no Allianz, a bola rola, o relógio não para. 11 minutos do primeiro tempo. Placar da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Allianz 1, Palmeiras, Grêmio 0, Felipe Melo. O Santos mais cedo empatou contra o Sport na Ilha do Retiro por 2-2, Canhão, e saiu Vitor Roque domina a entrada da grande área, recua, dá a bola a Luíde de frente, tenta driblar, marca Alex Santana, devolve a bola a Luíde, toca atrás, vira Martins pela meia de primeira, Maurício, tocou para Vitor Roque, para Maurício, limpou para a perna esquerda, boa para chutar, mas está muito longe, devolve ela com o Luíde ainda aberto, meia esquerda, balança de um lado para o outro, devolve a bola, dá a Maurício Luíde, que toca no meio campo ainda, Verdão todo ataque, vira o passe para Martins, que vira com o Bruno Fux, na roda gigante, pelo meio do campo, 11,5 primeiro tempo, levanta para a direita, bela assistência, Facundo fecha bem aberto, do lado do Giai, devolve a bola para Facundo Torres ainda, balança para lá, para cá, dá Evangelista, que dá Facundo, que toca para Maurício, o Verdão envolve o Grêmio com extrema facilidade, toca de um lado para o outro e não sofre pressão, domina o Luíde, dá atrás da meia esquerda, vira para Martins, passa na ponta Giai, por dentro, bela bola para Facundo, na direita com Giai, desceu no apoio lateral, olhou para cruzar, ninguém encosta de verde, vai ter que devolver, recomeça a jogada, dá Evangelista, que toca para Giai, que bate no meio campo ainda, com Gustavo Gomes, torcedor do Verdão segue cantando, Daniel Xingote comandando o som Bandeirantes, aqui no Arias mostrando para você, Maurício lá do esquerdo, enfia a bola pela ponta, para correr o Luíde, marcação do Serrote, na cobertura volta, recuando a jogada, vira para Facundo na canhota no fundo, Piquerez, chega cruzando, enfia o pé e manda longe do gol. E a torcida aplaude mesmo assim, até chute errado aplaude aí, né, Solero? E agora pegou mal na bola o Piquerez, né? Muita curva, ela se perde pela linha de fundo, só tiro de meta e o Grêmio tem pressa. Bora de consórcio Volkswagen, que é mais negócio. Ganhe bônus de R$5.000 da contemplação para adquirir o novo Terra. Simule em consórcio bw.com.br e consulte condições. Evangelista vira a jogada para Facundo, todo gol, faz o primeiro clube, escapa da marcação pela meia esquerda, enfia na ponta, Giai vai chegar no apoio, Marlon chega primeiro na trombada, caiu, bola bateu no Marlon, mas a arbitragem pega a falta. Essa quem deu foi o Zanovelli, Bandeira está do lado, Felipe Oliveira não deu. Achei que era o tradicional jogo de corpo, já cobrada da imprensa, o Grêmio, 13 primeiro tempo. Tenta jogar na Bradiot, lançando pelo meio, Fux de cabeça, volta para o Everton, que abraça dentro da grande área. 1-0 Verdão, são 13 primeiro tempo. Conte com a alta performance e a segurança que só amortecedor HG Nakata oferece. Se a Nakata pode contar. Futebol Bandeirantes Brasília, 89.9. Bandeirantes Brasília, 13h30, primeiro tempo, 1-0 Verdão, Fux domina a jogada ao lado esquerdo, toca pelo meio campo ainda, cede do outro lado com Gustavo Gomes, que dá Maurício, 2 a marcado, recua e volta, a bola entrada na grande área, Martins ajeita, joga sozinho, Grupo Souza Lima e eficiência em segurança e serviços. Vai Fux embora pela esquerda, enfia pela ponta, Piquerez, Fux passa aberto, passa ele, vem Serrote, trava, insistiu Piquerez, Serrote bate, ela bate em Piquerez, vai para fora, linha de fundo apenas tiro de meta, o Grêmio vai jogar, 14 primeiro tempo do Arias, 1-0 para o Verdão, se o importante é qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser a mais premiada no Brasil, se é assim, pode confiar. Tiro de meta, o Grêmio cobra, domina aqui, volve, levanta a bola para a direita, para Igor Serrote, marcado por Luíde de primeira, enfia na ponta, para correr, Pavão bem aberto, tenta driblar, balançou, para lá, para cá, sai do Piquerez na primeira bola, enfia na ponta, sai do Evangelista, toca Riquelme, marcado da Serrote, tomou o Luíde, para Vitor Roque na vantagem, tomou, só que deu a falta, Zanovelli, do Luíde. Ele não dá a falta no jogador do Palmeiras, mas marca a falta do jogador do Palmeiras. Soler. Para reclamação geral do Palmeiras, da torcida do Palmeiras, da comissão técnica do Verdão. Ninguém entendeu essa marcação do Zanovelli, mas bola a favor da equipe do Grêmio e o Serrote já está de pé. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 100 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. 9h15 da noite, marcando o quinto sinal da Bandeirantes, hora de Brasília. E esse outro toque marca no Allianz Parque, a bola rola, o relógio não para. São 15 minutos do primeiro tempo. Brasileirão na 17ª rodada, Verdão subindo na classificação. 1, Grêmio 0, Felipe Melo. Canhão, o Brasil conquistou ouro no basquete masculino nos Jogos Mundiais Universitários na tarde deste sábado. A seleção brasileira venceu os Estados Unidos por 94-88.
De cabeça, Piquerez corta, Fux bate no meio, trava a defesa, rebote Grêmio com Alex Santana, que vira Igor Serrote, toma a pressão, Lumide trava, espirrada, volta, tira a marcação atrás com Gustavo Martins, levanta na ponta, tenta Pavon, Piquerez se antecipa, ajeita na coxa, pede o Everton, tá marcado agora, Brett White em cima, fecha marcando, tirou Everton na pressão feita em cima com Cristiano Oliveira chegando, cai no meio com o Júlio, corta o zagueiro Gustavo Martins, a bola volta pro Grêmio, recebe de volta o zagueiro, enfia pela linha esquerda, passa, não domina Riquelme, pro Verdão Facundo, na fogueira, recua, passa a bola pro Giai, é pro Grêmio, pra Christian, na esquerda, escorregou, caiu sentado, insistiu mesmo caído, tomou a frente, ganha a defesa, rouba a bola, Giai recua, dá Facundo pelo meio com marcação com o Lucas Evangelista, Alumide, partiu pra cima do Igor Serrote, o encara, tenta driblar, adianta, Serrote no carrinho, chega cortando tudo, e manda ele bico pela linha lateral, remesso, bola para o Verdão cobrar, agora o Brasileirão Série B é no Disney Plus, todos os jogos ao vivo com grandes clássicos, e a disputa pelo acesso a Cine já. Grande abraço, você ligado na maior rede de rádios do Brasil em Votuporanga. O palmeirense Cláudio Craveiro tá lá com a camisa do Verdão, bandeira, sofá, ele bota uma toalha lá, um lençol do Palmeiras, tá ouvindo o jogo na rede Bandeirantes de rádio. 1-0 Verdão, 17 em primeiro tempo, tocando aqui atrás a bola com o Verdão, Facundo vira para Maurício, que abre a bola, cobra do Pux, aberto na esquerda, Piquerez bem pela ponta, devolve a bola, Pux, lança a Evangelista, ele abre a bola para a meia direita ainda, até Gustavo Gomes que passa pelo meio campo, de Gustavo Gomes a Maurício, que toca lá do Facundo recebe de volta e devolve ela para Gustavo, que vira com Martínez, são 17 em primeiro tempo, 1-0 Verdão. Diz que obra é jogo duro, mas com Tigre na obra, dá tudo certo. Sai jogando Bruno Fux pela meia direita, entregando para Emiliano Martínez, domina pelo meio campo, já passa, olha, enfia na meia esquerda com o Lubide, toma a pressão do Serrote, passa para cima da bola, faz uma gracinha, devolve ela pela esquerda ainda, com o Fux que está além do campo, enfia a jogada para dentro, devolve a bola pelo meio campo ainda, passa Gustavo Gomes, tem muita pressa, Giai dispara, lançado no fundo, Giai para chegar, para cruzar, não chega, mas nem com o Montozinho o cara chegava nessa, vote demais, né, Soler? Exagerou na força agora o Gustavo Gomes, o Giai tem 21 anos, tem muita saúde, mas nessa só se tivesse com uma turbina nas costas para chegar e depois, Canhão. O Giai ainda evitou a queda do Marlon, terminando o gramado, ainda tem um tapetinho aqui que escorrega a barbaridade. Giai segurou o lateral do Grêmio para ele não cair sentado. Vem pra Estrela Bet, acesse o site, abra já sua conta Estrela Bet, simples e num instante. São 18 minutos no primeiro tempo, tá caído o lateral do Grêmio, o Igor Serrote. O jogo vai ser parado, não houve nada de muito grave, não, ele vai se levantar para arremessar a bola. 18,5 do primeiro tempo, Leandro Quesada comenta da Bandeirantes, 1-0 Verdão. Tá mole o jogo, tá susto o jogo pro Palmeiras, hein, Quesada? Tá sim, tá rolando uma disputa legal do Serrote com o Luigi, né? Dois garotos de base aí, dois bons talentos e tal. Agora, o Grêmio deu uma compactada melhor no sistema defensivo e tá saindo um pouquinho pro ataque porque tá perdendo por 1-0, olha lá. Pavon na direita lançando, vai no fundo, sai do Piquerez, ameaça driblar, rolou do lado, entrega para trás a bola para tentar cruzar Riquelme, dá Pavon, enfia pela meia direita, Abertão, Alex Santana fecha aqui, entrega na ponta, passe errado, no pé do Facundo que bota para Vitor Roque, vem Gustavo Martins à frente, volta a bola para Volpe na grande área, ele devolve a bola atrás com Wagner Leonardo. Alex Santana, se der para passar pro cara que tá vestido azul clarinho, ajuda, o de verde é do Palmeiras, tá? Ataca o Grêmio, vem Christian Oliveira pela ponta, no comando o Bright White chegou, domina pelo meio na área, o passe para Riquelme, domina muito mal, sai o Everton para pegar. O Grêmio chega bem de vez em quando, e quando chega faz isso, né, seu Gustavo Soler? Aí não dá, né, Canhão? Falta qualidade, falta mais tranquilidade quando o Grêmio vai trabalhar após de bola. Agora o garoto Riquelme se assustou, na hora que chegou no pé direito, ele espanou o taco. Fux pelo meio, a jogada, Maurício leva um tranco, porrada nele, vai bem pra bola, Dodi comete a falta, por baixo acabou atingindo o jogador do Verdão, tá no chão, Maurício, bora de consórcio Volkswagen, que é mais negócio, ganha o bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Tera, simule em consórciovw.com.br, consulte condições, vem aí o toque para marcar, vem não, já veio, chegando, Allianz Parque, a bola rola, o relógio não para. 20 minutos do primeiro tempo. É o Campeonato Brasileiro, embalos de sábado à noite no Allianz, 17ª rodada. Facundo Torres, Verdão 1,
E o Facundo de volta lançado, sai da Alex Santana do lado esquerdo, dá na ponta no mid para a grandeira Vitor Roque. Parte no mid, pedala, domina de costas pro gol, enfia para trás o passe. Evangelista vai bater, um canhão, Volpe defendeu! Encaixa Thiago Volpe, 20 minutos e meio, primeiro tempo. Aqui Felipe Melo, 1 Verdão, Grêmio 0. Resultado que vai deixando o Palmeiras com 32 pontos, 2 a menos que o líder Cruzeiro. O Palmeiras é o terceiro colocado na tabela de classificação. Você nas estradas ligado, ouvindo a Bandeirantes. Boa viagem para você. Vem o Grêmio aqui atrás, domina a bola. Bright White buscando no meio campo aqui. Serrote levanta a bola para ponta. Pavão de volta. Igor Serrote dá no comando. Riquelme de primeiro. Belo passe para Pavão. Deixou cair o Riquelme. Na área livre, Cristian Oliveira. Pavão para empatar. Limpou, ajeitou, bateu. O Everton! Sensacional, defendeu o goleiro do Verdão. Um defesão gigante. O Grêmio perde um empate. Com o Pavão poderia passar. A Cristian Oliveira não passou. O Everton salvou o Verdão, Soler. E o Allianz Parque comemorou como se fosse um gol da equipe do Palmeiras. Contestado depois da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Agora o Everton salva o empate da equipe do Grêmio. Primeira grande chance do Grêmio. Pavão, jogada pessoal. O Everton salvou o Palmeiras, Leandro Quesada. Que jogada do Pavão. E ele deixou para trás o Piquerez, né? Que é um dos melhores jogadores em atividade aqui no futebol brasileiro, atuando nesse setor. E aí o Everton fez uma defesaça que pode ter mudado a história do jogo, hein? Porque um empate agora seria realmente uma ducha de água fria nesse time do Palmeiras. O Palmeiras tem que voltar a se ligar novamente no jogo, né? Fez o gol e deu uma parada. Isso é o tipo da coisa que não me agrada às vezes no time do Palmeiras. Estabilidade, conforto, segurança na reta, na curva, na estrada, na rua. Amortecedor e HG, pode contar. Chegamos à metade, 22h30. Primeiro tempo no Allianz. É na Bandeirantes que você se liga. Tem Campeonato Brasileiro. 1-0 Verdão em cima do Grêmio no Allianz. Troca passes do Verdão na sua defesa. Que atrasa a jogada. Fox domina, já levanta a jogada pelo meio campo. Dá Martínez. Se posiciona, passa, pede a bola Facundo. Vitor Roque dispara pela meia. Martínez domina, já lança Maurício. Abre a bola para a ponta direita. Jai marcado pelo Marlon, devolve a bola. Jai toca de volta para Maurício. Toma a frente com o Riquelme em cima. Dá do lado Evangelista que abre a jogada para a meia e esquerda. Aqui com o garoto, domina bem Luigi. Luigi devolve a bola com Gustavo Gomes. 23, primeiro tempo no Allianz, 1-0 para o Palmeiras. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Caminha Luigi, do ladinho para Facundo, agora aberto na ponta esquerda, autor do gol do Verdão. Do ladinho Piquerez, que toca ali primeira por dentro, vira para Maurício, que vira a jogada com Bruno Fux, na meia e esquerda, lança pela meia, dá Martínez, olha para a direita, vê bem abertão, Gustavo Gomes mais aberto, Giai de primeira, Gustavo Gomes a Martínez, domina a mão, mesmo assim faz a jogada, toca na direita, dá Giai, levantou pro gol, vai desviada em lateral. Toca na ponta, na direita em lateral, Verdão é quem vai jogar. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se a Sil, pode confiar. 23h30, primeiro tempo do Allianz, que está ainda recebendo um bom público, tem gente chegando. Palmeiras 1-0, Verdão encostando no Cruzeiro, líder do campeonato nacional. Já é para a cobrança, procura alguém de verde. Olhou para lá, para cá, ele levanta na grande área, Vitor Roque, de costas pro gol, tira Wagner Leonardo, levanta a bola para a ponta, Marlon tira de bico, dá no meio sozinho, fechando o Bruno Fux, pede o Everton, Fux vai tentar devolver, consegue devolver, volta a bola para o Everton, com peça jogando na entrada da grande área verde. Você no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, com Alain Marcel nas imagens, com a Laura Cruz no digital. O Everton domina na grande área, pra cima dele, Bright White levanta o Everton pra direita essa bola, pra Facundo, amaciando o peito, limpou na primeira marcação, Cristian Oliveira, toca Gustavo Gomes, que de primeira dá Maurício, que devolve a bola pra Gustavo ainda, já é quem pedia, vem Gustavo Gomes, dá na meia agora pra buscar, tentou Vitor Roque, opa, bateu por baixo o Wagner Leonardo. Os caras pegaram o Vitor Roque para tomar as porradas do jogo até agora, hein, Gustavo Soler? Exatamente, é a quinta já em cima do Vitor Roque, 3 do Alex Santana, uma do Gustavo Martins e agora Wagner Leonardo ficou com ciúmes e deu um cutuco nele também. Pavão no meio, o Bright White, o passe, recua, dá Alex Santana, domina marcado, domina agora um pouco mais distância na marcação, ele vem jogando sozinho, Alex Santana, domina e vai jogar com o Grêmio, já entregando pelo meio campo, vira meia esquerda para Riquelme, desmarcado na ponta, pede o Marlon, recua, volta a bola, Riquelme, dá Wagner Leonardo, ele volta a bola com o Volpe, com o pé do o goleiro do Grêmio dentro da grande área, Michel Lopes, mesa de som, com Beto Rebeck, central técnica marcando, Allianz Parque, a bola rola, o relógio não para. 25 minutos do primeiro tempo.
na 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. 1-0 Verdão em cima do Grêmio, Felipe Melo. Mais cedo, Fortaleza, Canhão, acabou com um jejum de vitórias do Brasileirão ao derrotar o Bragantino em casa por 3-1. Pavon por baixo, volta, atinge Luigi. Pavon vai na canela do menino e vai voltar para Porto Alegre com a lembrancinha do Allianz. É aquela assim, estive no Allianz e lembrei-me de você. Vai voltar com lembrancinha, né, Solé? Exatamente, pegou firme agora o Pavon, o menino Luigi. Primeiro cartão amarelo da partida é para a equipe do Grêmio, que tem um batalhão, Canhão, de gente pendurada. E o Pavon, por incrível que pareça, não estava nesta lista, mas o Grêmio tem Volpe, Kahneman, Wagner Leonardo, Marlon, Bright White, Amuso, Serrote, Alex Santana e Cristian Oliveira, dos relacionados. Ainda tem gente que não foi relacionada, que também estava pendurada. Facundo na direita, jogada pessoal, cortou pelo meio, olha pra trás, recua, dá Evangelista que abre pra meia, pra Maurício, Piqueires dispara, lançado, Pavon marca, protege, Pavon gira, escorrega, se levanta, se perder, se a bola toma o segundo, ele tá na sua grande área, toca pelo meio campo, dá Riquelme, Martins vai na bola, comete falta, Martins! Vai na canela e comete a falta em cima do jogador do Grêmio. 26,5 primeiro tempo. Leandro Quesada comenta na Bandeirantes. Palmeiras 1-0. Quesada. O jogo fica mais pegado porque é natural, né? O Palmeiras tem mais posse de bola, Canhão. E aí o Grêmio tem que lutar para desarmar. E necessariamente nem sempre rouba essa bola na boa, né? Então tem uma falta aqui, outra ali. O jogo não é violento, mas é pegado, enfim. E nesse último lance aí, essa falta do Luigi, na realidade quem estragou a jogada foi o Vitor Roque, ele deu uma canelada na bola, né? Se ele não tivesse feito isso, talvez pudesse ser até um contragolpe fatal da equipe do Palmeiras. O Palmeiras começou muito bem, deu uma parada no jogo, viu o Grêmio crescer ofensivamente, na melhor jogada do Pavon em cima do Piqueires pela lateral esquerda e a defesaça do Everton. Mesmo assim, o Palmeiras segue melhor em campo em relação ao adversário. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 100 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Temos 27h30, primeiro tempo, tudo bem com o Riquelme? Tá vivo, né, Solé? Sobreviveu? Tá vivo. Menino de apenas 18 anos de idade tomou uma chegadinha um pouco mais forte do Martínez. Volpe levanta a bola para a ponta, forte demais. Ela vai de graça para fora, arremesso já e cobra para o Palmeiras. Diz que obra é jogo duro, mas com Tigre na obra dá tudo certo. Sonzão Bandeirantes, todos os detalhes, os sons do campo para você. Com Daniel Zingotti aqui na cabine, com Rafael Pellegrini no gramado, sons do jogo para você na Bandeirantes. Vitor Roque lançado, disputa Wagner Leonardo, tomou o Vitor Roque, encara a marcação do zagueiro, sai para cima do Gustavo Martins, lá pela direita, todo mundo marcado por dentro. Perde atrás Facundo, recua Vitor Roque, dá a bola para Facundo Torres, que vira pelo meio a Evangelista, que devolve a bola para Facundo, leva o tranco e perde a bola para Marlon, não teve falta não. Christian toma, já dá na canhota, agora o Martínez, tomando o ombro, perdeu na primeira bola, vai saindo, desviada em lateral, na proteção da defesa com o Grêmio chegando, em lateral na esquerda, agora com quase 29 no primeiro tempo, para fazer cobrança o próprio Marlon, tá 1-0 para o Verdão, encosta Riquelme, na grande isoladão, Bright White, mais atrás aqui pela direita, Pavon, meia arreada. Tá cansado o Pavon já a essa altura. 29 primeiro tempo. Lateral cobra bola pra ponta com o Bright White. Girou centralmente com o cartão de bico. Tira aqui a defesa. Toca à frente essa bola. Ajudando o Facundo. No canto do Grêmio pega a bola com Gustavo Martins, que vira pra direita. Igor Serrote, pressão do Lumide. Igor dá na ponta com o Pavon. Pra Igor, passe errado. Martins vai na bola. Tomou porrada do Serrote. É falta. O outro não deu. Só pega a bola. Bateu pro gol. Prensada no Gustavo Gomes. Vai sendo em escanteio. Não sai. O Everton sai da grande área. Riquelme em cima dele. O Everton perna esquerda. Já levanta para o ataque. Tenta Vitor Roque. Protege a defesa de cabeça, toca na ponta Gustavo aqui na jogada com o Serrote, disputa no meio Maurício na trombada, toca pra fora essa bola no bico, mas a bola bateu desviada no Igor Serrote. É lateral, o Verdão é quem vai jogar. Vem pra Estrela Bet, acesse o site, abra já sua conta. Estrela Bet, simples em um instante. 29h30, primeiro tempo, Allianz Parque com o Verdão vencendo o jogo, 1-0 comecinho, Facundo Torres já marcou pro Palmeiras, que tá encostadinho no Cruzeiro agora. Fux domina pelo meio campo do Verdão, já acha o capitão Gustavo Gomes, encosta Martínez, a distância marca Bright White, toca Gustavo Gomes, vira a Martínez que entrega com o Bruno Fux, na esquerda Piqueires, pelo meio, Luigi, domina, vai à frente o Palmeiras. Quinto sinal, Bandeirantes marcando 9h30 da noite, hora de Brasília. Martins levanta no ataque, essa bola chega, Vitor Roque domina, mas muito mal, perde a bola, ganha Cristian Oliveira, Dodi na jogada, falta do Vitor Roque em cima do Dodi, é falta, o Grêmio cobra pelo meio do campo, aqui no Allianz, a bola rola, o relógio não para.
30 minutos do primeiro tempo. Brasileirão na Bandeirantes, a 17ª rodada. Palmeiras, Grêmio 0, Felipe Melo. Pela Série B, Canhão, CRB vai vencendo o Novo Horizontino. Douglas Baggio marcou 1-0 CRB. Bandeirantes. Sai jogando de volta o Verdão, o Grêmio recupera a bola, dá por dentro o Alex Santana, dá a Wagner Leonardo, pressionado, enfia na amiga direita essa bola. Bright White tem buscar aqui atrás do centroavante na sua grande área. Recua Bright White, volta a bola até Wagner Leonardo, enfia pela meia para Riquelme, que entrega a bola para ponta até Alex Santana. 31, primeiro tempo. Vem jogando Alex Santana, leva a pressão, Facundo em cima, dá na meia com Bright White, que vira para direita. Igor Serrote pede à frente, Pavon, para Pavon lançado, ele costas, perdeu a bola, saiu pela linha lateral, Pavon veio, perdeu aquele, o Alex perdeu, o Everton fez uma grande defesa, mas está tirando um cochilo aqui pela direita o atacante do Grêmio, Soler. Exatamente, ele teve uma grande jogada para uma bela defesa do Everton, mas depois é burdoada para cima do jogador do Palmeiras, o Luigi, agora escorregão, sai com bola e tudo, tá meio atrapalhado o argentino Pavon. Piquerez na cobrança de lateral, se desmarca Maurício. Aqui pela ponta esquerda, encosta também o próprio Luigi, demora para arremessar Piquerez, dá Vitor Roque, escapa do 7, opa, tomou rapa por baixo, é falta, mais um. Bate Igor Serrote, é falta marcada em cima do Vitor Roque. Bola de consórcio Volkswagen, que é mais negócio. Ganhe bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Terra. Segure em consórciobw.com.br, consulte condições. Piquerez cobre, vai todo mundo para a área do Grêmio, Gustavo Soler. E o lateral uruguaio já movimenta ali, já ajeita a bola dentro da área. Bruno Fux, Gustavo Gomes, Emiliano Martinez, Luigi, Vitor Roque, Evangelista. É muita gente em busca do segundo, Canhão. 32 aqui, primeiro tempo, é falta, o Verdão cobra ataque na esquerda, Piquerez para colocar na grande área do Grêmio, autorizado Piquerez para a bola, levantou para o gol do Gustavo Gomes, tentou, tá na área viva, toca a defesa para fora, recua e passe errado atrás do Martins, dá no pé do adversário, Riquelme ganha a bola com o time do Grêmio, dá a primeira pinta, caiu na sequência, levando o toque por baixo do Piquerez, jogo está parado, é falta, o Grêmio cobra, 32:30 do primeiro tempo, Leandro Quesada, 1-0 Verdão, Quesada. Esse Riquelme aí, né, Soler, é da base do Grêmio, né? A gente viu um garoto começar, Canhão. Poxa, né? Você viu, essa jogada, ele poderia ter feito o lançamento pro companheiro que estava pedindo a bola ali, não é? Mas preferiu o quê? O drible a mais, né? Então, é esse tipo de coisa que às vezes a base precisa corrigir, porque na hora que o cara vai pro time profissional, ele precisa estar pronto para uma jogada, olha lá. Cristian Oliveira lançado, Everton sai do gol, trombou com ele, a Bright White, domina no peito, tentou a jogada, tomou um tranco nas costas, Bright White, é falta do Martínez. Por pouco o Palmeiras não toma um empate, primeiro com Cristian Oliveira, depois da falta do Martínez, em cima do Bright White. Falta na entrada da grande área pela meia esquerda. Um metrinho mais, era pênalti, Soler. E agora o Martínez teve que apelar, né, Canhão? Porque o Everton saiu todo esquisito nessa, o gol estava aberto. E aí o Martínez apelou, fez a falta e o Grêmio, na bola parada, vem em busca do empate. O Quesada falou sobre o Riquelme, só 18 anos de idade, quase que ele foi liberado das categorias de base do Grêmio, quando ele ainda estava no processo de subir do Sub-17 para o Sub-20. O Fernando Lázaro, que trabalha como analista da equipe do Grêmio, falou, acho que esse menino não vai dar certo. O Mano confiou e hoje ele é titular do Profissional do Imortal. Ô, Canhão, esse tipo de jogada é sempre perigosa, né? Mesmo um time bem montado defensivamente, às vezes sofre. Você vê que o Wagner Leonardo pega, dá um lançamento a lá de mim aqui, né? Quase complica o sistema defensivo do Palmeiras. Falta, o Grêmio cobra. Na entrada da grande área, pela meia esquerda. Bright White vai cobrar de pé direito. E para bater de pé esquerdo, o Marlon. O Everton está agachado ali na entrada direita. Para variar, tem um que se deitou ali, é o Giai. Isso é tão útil quanto buzina em avião, né? Então é o Giai, deitado atrás da barreira. Falta pro Grêmio, muito perigosa. O apito do Zanovelli autoriza. Bright White. Autorizado, bateu, o Everton espalmou pra frente, manda a bola pela linha lateral. Se ele se mexe um metrinho, independente do lado, ia tomar o gol de empate, né, Soler? Exatamente, foi no local exato, né, Canhão, que o Thiago Volpi abandonou a meta dele e ele arrumou a barreira dos jogadores gremistas, exatamente para que fiquem na frente do goleiro Everton. Bright White bateu na direção de seus companheiros que abriram espaço para a bola passar, o Everton atento, faz mais uma boa defesa no jogo.
Protege apenas aqui a bola pelo meio. Martins, ela vai direto. Liga de fundo, tiro de meta. O Verdão é quem joga no Allianz Parque. A bola rola, o relógio não para. 35:30 do primeiro tempo. 17ª rodada. Campeonato Brasileiro pela Bandeirantes. Você está acompanhando Palmeiras 1, Grêmio 0. Felipe Melo. Na Série B terminou. Ferroviária e Operário empataram tudo igual, 0-0. Bandeirantes. Tiro de meta, o Verdão já cobra. Bruno Fux, dá para o Everton, pequena área, devolve ela com Bruno Fux. Pressão feita em cima do Riquelme, levanta Fux, dá no meio do campo. Vem aqui no peito, amacia Facundo, belo passe no meio, toca Alex Santana. Facundo insiste de bico, toca para trás. Essa bola, Wagner Leonardo. Fica com o Volpe que domina com o pé na entrada na grande área gremista. Pode contar com qualidade, com durabilidade, pode contar com confiança. Se é na carta, você sabe, pode contar. Cristian Oliveira lançado na canhota, marcado com Giais, 2 se atracam, o Giai, primeiro toma, dá Gustavo Gomes de bico, toca essa bola pra ponta, vai chegar sozinho o Marlon, cabeção na bola, tenta Dodi, vai no peito Martins, amacia no peito, enfia pelo meio, pra Luigi, muito alto de cabeça, ele tenta jogar, ela bate no ombro do Gustavo Martins, vai na ponta ainda pra tentar, na trombada, a primeira bola ali por baixo, o Pavão chegou jogando tudo, e a bola foi pra fora, nem o Bandeira sabe pra quem é. Nem o Rodrigo Pereira sabe o que aconteceu. Ele não arremedou, não marcou nada. Esperou o Zanovelli marcar. Pavão tomou o toque por baixo do Luigi. Falta na sequência. A galera tá vaiando, mas foi falta, né, Soler? Foi falta. Evangelista agora chegou atrasado e deu uma pegadinha no jogador da equipe do Grêmio. Era o Pavão por ali. Lance a favor do Imortal. E o Pavão parece que ameaçou o Evangelista lá. Deu uma olhadinha, né, Queçada lá. Ó, tudo bem? O Pavão, ele fez a melhor jogada do Grêmio até aqui, mas ele às vezes é um cara maldoso, né? Ele foi pra acertar o Luigi nesse lance, aí na volta aquela coisa do jogador jurar o companheiro. Aí o Lucas Evangelista foi lá e já deu uma chegada também, né? Porque geralmente é assim que se faz com os garotos, né? Tenta pressionar a molecada e o Luigi tá sendo muito pressionado ali pelo Pavão. Já de cabeça, bota essa bola pra direita, Facundo Torres evita aquela saia, toca na ponta pra Maurício, vem Wagner Leonardo, recua na fogueira pra Volpe, de pé direito, o goleiro despacha para o ataque, enfia pelo meio, sobe de cabeça, passa Gustavo Gomes, opa, empurrado. Achei estranho que ele pulou no vazio e passou reto. Pelo que eu sei, ele não é míope, né? Porque ele não viu a bola pelo jeito, mas ele viu, sim, acabou tomando um tapa nas costas. 38, Canhão. Primeiro tempo. Sim. E no último comentário do Queçada, nessa pressão do Pavão pra cima do Luigi, no momento que o Queçada tava falando, deu pra perceber o Zanovelli chamando o Alex Santana e o Vitor Roque. O volante do Grêmio, fora do lance, deu um tapa nas costas do Vitor Roque, que ficou irritado e foi reclamar com o árbitro. Pro ataque essa bola, o Grêmio tenta, passa, Bright White, não pega aqui atrás, domina no campo do Palmeiras, caminha com ela o capitão Gustavo Gomes, 38, primeiro tempo, Verdão ganhou a 0 já e atrás recua para o Everton, Bright White em cima, o Everton trabalhou pro pé direito, levanta a bola pra ponta, bem aberta, vai chegar desse lado, sozinho Gustavo Gomes, dá no comando, pra Facundo de cabeça, tira a marcação, Marlon dizia, a bola voltou com o Palmeiras, pra Vitor Roque, da direita, na área, Luigi, atrás, Facundo, domina Vitor Roque, entrou na área, no fundo, bateu pra trás, tira Wagner Leonardo pra fora pela linha, a bola não chega a sair bem, Cristian Oliveira, Vitor Roque vai e toca pra fora pela linha lateral. O Verdão quase marca 2-0. Grupo Souza, Lima Eficiência em Segurança e Serviços. Domina a bola pela canhota na pressão, enfia pela ponta para Cristian Oliveira, 2 em cima, tenta uma caneta, ela bateu no Giai. Em lateral, bola com o Grêmio aqui do lado esquerdo no seu próprio campo. Se o importante é qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil a mais, premiada no Brasil. Se é Sil, pode contar. 39, primeiro tempo, o Verdão tá ganhando no comecinho, gol do Facundo Torres, 1-0, o Verdão, arremesso lateral, Marlon cobra, tenta Alex Santana, caiu sentando, falta, pega a falta, arbitragem, para e marca a falta, Paulo César Zanovelli. A Braspress transporta as suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 100 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Chegamos a 39:30, primeiro tempo no Allianz Parque. Público definitivo já, Soler, não tem gente chegando ainda, Soler. Olha, Canho, acho que a turma toda já entrou e acredito que vai ficar perto dos 40 mil por aqui. E vai atacar o Grêmio, Marlon domina, gente do lado esquerdo no apoio, fecha bem abertão, Cristian Oliveira, domina, cortou pro pé direito, cruzou na área, a bola de cabeça, Fux tira, a bola voltou, rebote fora da grande área para pegar aqui no meio, Luigi, dá o balão para Vitor Roque, muito alto de cabeça, tira Gustavo, ela volta com o Grêmio ainda lá pela meia esquerda, vem o toque dos 40, Dodi é quem domina, com o time do Grêmio na pressão para empatar o jogo. 40, primeiro tempo, ele tira a marcação, volta, Cristian Oliveira mais atrás ainda, Alex Santana mais atrás, ele volta até Wagner Leonardo, no Allianz, a bola rola, o relógio não para. 40, primeiro
primeiro tempo. Placar da 17ª rodada, o Verdão rouba a bola. Luigi na esquerda, baixo do Serrote, só na bola no carrinho, seguiu, foi na bola mesmo. 40, primeiro tempo, Allianz, Verdão, Grêmio 0, Felipe Melo. Amanhã o São Paulo joga às 4 da tarde em casa contra o Fluminense, com transmissão Maurício pelo meio domina, na direita, Giai na área, levantou a cabeça, cruzou, ela passa por todo mundo e sai da lateral do outro lado. Ele abaixou a cabeça e enfiou a bola que passou por todo mundo, Solera. E agora o Facundo Torres, num bom espanhol, foi pro Giai, que essa bola tinha que ser no chão. O Giai mandou meia altura, com muita força, como você bem destacou, e ela se perdeu pela linha lateral do outro lado. Agora o Brasileirão Série B no Disney Plus, todos os jogos ao vivo, com grandes clássicos e disputa pelo acesso. Assine já. Toma Martins, dá Piqueires, chuta a bola, bate no traseiro do Pavão e sai. Piqueires com pressa, arremessa da Vitor Roque na meia, tomou uma trombada do Dodge, insistiu agora, chutou o pé dele, o outro tá pertinho, não deu a falta. Dodge ganha na primeira, na segunda também, dribla Martins, pelo meio, o Bright White, ele tenta toque, volta Luiz, volta na marcação, Evangelista primeiro. Toma a frente, ganha, recorda, que domina com o pé dentro da sua grande área. 41-30, Leandro Quesada indo embora o primeiro tempo do Allianz. Verdão 1-0, gol no comecinho do Facundo Torres, Quesada. Apesar de às vezes ser um pouco mais duro na jogada, o Pavão tá fazendo um bom jogo, ofensivamente falando, e eu tô gostando desse Serrote, viu? Porque ele não dá espaço pro Luigi. Se ele der espaço, o Luigi faz um bom jogo, então a marcação atenta deve ter sido um pedido do Mano, não é? Ó, marca o Luigi e tal, mas muito bem no jogo, Serrote, camisa 34, base do Grêmio, bom jogador, vimos recentemente, inclusive, defendendo seleção brasileira de base. Diz que obra é jogo duro, mas com Tigre na obra dá tudo certo. 42-30, Gustavo Gomes na ponta para Facundo de volta, Gustavo Gomes, tudo isso pela direita, defesa do Palmeiras, toca do ladinho pelo meio do campo, ainda com o Lucas Evangelista, abre pela esquerda, Maurício pedindo, desmarca-se do bid, Maurício tenta a jogada, lançado, precisa com ele, Maurício no ataque, ameaçou lançar pela ponta, não lança, dá do ladinho na esquerda, Piqueires devolve a bola com o Bruno Fux, Verdão troca passe, está ganhando o jogo por 1-0, 42-30, Fux enfia para Maurício, na canto, passe nas costas do bid que não chega a marcação, Pavão toma, dá Alex Santana, bota no peito, levanta na direita, ele volta para Pavão de primeira, partiu White, rasga o Fux, toca na grande para ninguém do Palmeiras, a bola fica fácil para Volpe jogar sozinho lá dentro. Vem para Estrela Bet, acesse o site, abra já sua conta Estrela Bet, simples num instante. Atacando o Grêmio, Riquelme domina a bola pela beirada, ao lado esquerdo, ao lado, Cristiano Oliveira, caminha, Riquelme devolve do lado ainda pela ponta para Marlon. Atrás o passe, vira, recuando com Alex Santana, dá a primeira finta, sai do Evangelista, vem Alex Santana, chuta, a bola bate no pé do Mano que atrapalha, Facundo já vira por dentro no meio campo, para Vitor Roque, vem contra-ataque, quem sabe o segundo, Vitor Roque na direita, para Facundo, na área, bateu para fora, para cruzar com o pé esquerdo, ele bateu com o direito por cima. Ele já chega, como a gente fala na linha Votuporanga, ele já chega trupicando, né, Soler? E dá pra ver, né, Canhão, como o Facundo Torres é canhoto. Com a perna esquerda ele mandou na gaveta, com a direita ele fez isso aí, chegou desequilibrado, poderia ter dado um tapinha pra trás pro Maurício, enfiou o pé direito na bola e agora o Gandula tá procurando ela na arquibancada. Primeira jogada legal do Vitor Roque, né? Muito inteligente o Vitor Roque, passe na medida pro Facundo e aí o Facundo faz essa bobagem. Nem vou criticar muito o Facundo porque é o seguinte, fez o gol, tá fazendo um bom jogo, só que estragou uma jogada que poderia ter originado o segundo gol do Palmeiras aqui no antigo Palestra Itália. Era dominar, né, Quessera? Tava fácil. Tava sozinho. Aqui da cabine, nossa, eu até faria o gol. Oi, Soler. E o Facundo tá até agora pedindo desculpas pro Vitor Roque. Vitor Roque olha pro lado, o Facundo levanta a mão pedindo desculpa. Tem que pedir muito ainda. Para trás a bola, o Everton atravessa, cai para Volpe, com o pé domina na entrada da grande área do Grêmio. 44-30. Para trás dessa bola aqui atrás com o Grêmio. Vai tocar Riquelme, domina recuando, dá Wagner Leonardo. Que entrega de volta a bola para Riquelme, devolve ela para Wagner Leonardo ainda. Pressão do Maurício, de volta a bola para Riquelme. Que entrega a bola para Volpe na grande área. Já 45, já sobe a plaquinha na mão do quarto árbitro, o Diogo Carvalho Silva. Para apontar Pavão de cabeça, uma casquinha para fora direto, linha lateral. A bola já ia sair, o Pavão completou o serviço. É lateral, vai subir a plaquinha. Quinto sinal marcando agora 15 para as 10 da noite. 2. 45. Vamos a 47. Perdeu o bid, a bola.
Se atrapalha, Serrote com o Grêmio, tentou tomar, Evangelista na primeira prensada. Deixa o pé, Serrote comete a falta e Lumide pro Verdão cobrar. 45 vai acabar o primeiro tempo em 2 minutos, 1-0 para o Palmeiras. Bora de consórcio Volkswagen, que é mais negócio. Ganhe bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Terra. Simule em consórciovw.com.br. Consulte condições. Verdão já sai jogando, sozinho Martins entrega a bola para a esquerda, aqui no seu campo ainda com Bruno Fux, que devolve a bola para a direita, atravessada com Gustavo Gomes, 45-30, primeiro tempo no Allianz Parque, Palmeiras 1-0, caminha Gustavo Gomes na direita, enfia pela beirada, dá Facundo na pinta, sai do Marlon, toca pelo meio campo, entregando para Lucas Evangelista, que vira a Luigi mais aberto na meia esquerda, do lado do Fux mais aberto, Piqueires lançado, Pavon se antecipa e corta o passe errado do Luigi, Pavon na ponta, ela bate em Fux, vai chover com Bright White, Luigi marca, volta marcando, Bright White toca para a ponta, não tem ninguém do Grêmio. Vem Martins atrás, ajeita com o time do Verdão e joga. 46 está indo embora a primeira parte do Barrias. Vem Gustavo Gomes, dá Maurício pelo meio campo. Dispara pelo meio, Vitor Roque, ele é marcado. Maurício gira, sai bem de Alex Santana. Dá Facundo Torres, que caminha da meia direita para a ponta esquerda. Dispara pela ponta, Bertão pedindo Piqueires lançado. Pede Facundo, ele volta. Piqueires, linda finta. Pavão ralou a busanfa no chão, caiu sentado. Domina Piqueires, devolve atrás. Começa com Maurício, mais atrás ainda. Segundos finais do primeiro tempo. Martins meia direita, se apertar o Verdão faz o segundo, domina o Gustavo Gomes, mas não vai apertar pelo jeitão não, dá Evangelista que toca a bola para a esquerda ainda, para Piqueires, dá Vitor Roque, levanta o braço, Piqueires domina mais do lado esquerdo, belo passe para Facundo no fundo, dominou, pede na grande área Maurício, para trás de primeira Martins pro meio, tira a defesa de bico, tira aqui atrás Gustavo Martins, ela volta para o Everton, mas não há tempo de mais nada, levanta o braço Paulo César Zanovelli da Silva e termina o primeiro tempo no Allianz Parque. O Verdão está vencendo. No começo, o gol do Facundo Torres. 1-0 Palmeiras em cima do Grêmio. No intervalo pela Bandeirantes. Alô, Felipe Melo. Alô, Canhão. Olha o Verdão aí, hein? Verdão alcançando ali, tá na terceira colocação, mas chegando muito próximo do Cruzeiro. Lembrando, é claro, que o Palmeiras tem jogos a menos do que a equipe celeste. O Cruzeiro com 16 jogos, o Palmeiras com um jogo a menos. O Palmeiras vai a 32 pontos com essa vitória, é claro. O Flamengo tem 33 e o Cruzeiro 34 pontos no Campeonato Brasileiro. Claro, tem todo o segundo tempo, daqui a pouquinho a gente volta com você, Canhão. Mas agora no gramado do Allianz Parque, alô, Gustavo Soler. Vamos lá, Melo, o time do Palmeiras engatando por enquanto a sua terceira vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro, a segunda vitória no Allianz Parque, por incrível que pareça, nessa edição do Brasileirão, e se confirmar este triunfo será o quinto consecutivo contra o Grêmio, jogando aqui em São Paulo. Gol marcado pelo Facundo Torres, o oitavo dele com a camisa do Palmeiras nesta temporada, ele que é o quarto reforço mais caro da história do Verdão. Mais caro é o Vitor Roque, o segundo Paulinho, que só volta na próxima temporada, e o terceiro hoje no banco de reservas, o Ramon Sosa. E até explicando, Melo, o motivo da escalação do Luigi como titular nesta partida. Como o Ramon Sosa estava em férias, ele não completou ainda 14 dias de Palmeiras, evidentemente que o ritmo dele está baixo em comparação aos seus companheiros. A pré-temporada do Ramon Sosa está sendo o Campeonato Brasileiro, então como ele não aguentaria jogar mais de 90 minutos, até porque teve uma exigência alta no jogo contra o Fluminense, onde ele entra ainda no primeiro tempo na vaga do Felipe Anderson com inflamação no quadril, então o Sosa hoje no banco de reservas, passando rapidamente então as opções do Abel, com Marcos Rocha, Aníbal Moreno, Vanderlan, Micael, Sosa, Veiga, Riquelme, Felipe, Thales, Flaco Lopes, Benedetti e Coutinho. Valeu, Gustavo Soler, daqui a pouco com mais informações direto do gramado do Allianz Parque. Comigo aqui no Intervalo Inteligente Bandeirantes, Leandro Quesada. Fala, Quesada. Filipão. Tudo bem, meu irmão? Tudo certo? E aí? Tudo ótimo. Você senta no resultado, né? Falando do Palmeiras, né? Tenta no resultado e tal. Acho que o gol saiu muito cedo, né, Filipão? E aí, vamos administrar. Começou a administrar muito cedo esse, né? Você não acha? Eu achei que o Palmeiras ia atropelar nesse primeiro tempo. Fez o gol tão rápido, né? Eu falei, agora vai ser 2-3. Mas não foi. Perdeu um pouco de fôlego, não quis dar intensidade, administrou o resultado. Já com 10 minutos, já viu um Grêmio começar a se organizar defensivamente
numa compactação, né, tentando tirar essa velocidade da equipe do Palmeiras e sofrendo num lance aos 21 minutos, numa jogada linda do Pavon, ganhando do Piquerez. Só foi elogiar o Piquerez, né? O Piquerez tomou um drible seco e aí o Pavon saiu em disparada até a área, invadiu a área, cortou o Martínez e ia fazer um gol de placa aqui no antigo Palestra Itália. Ia ser um belíssimo gol narrado pelo nosso Rogério Assis o Canhão, mas isso não aconteceu porque o Everton fez uma defesaça, não é, evitando aquele que seria o gol de empate da equipe do Grêmio. Depois o Bright White teria ainda uma chance numa cobrança de falta e novamente a intervenção do goleirão do Palmeiras. Mas acho assim que o gol saiu muito cedo e o Palmeiras deu uma parada, entendeu? Repito, pela terceira vez o termo, quis administrar um resultado. Se tivesse dado uma forçadinha, talvez fizesse o segundo. E aí essa grande chance agora, né? Na jogada do Vitor Roque. O Vitor Roque achou o Facundo Torres e o Facundo Torres fez um cruzamento muito ruim, não é? Se tivesse um pouco mais de capricho, devolveria a bola para o Vitor Roque marcar aquele que seria o segundo gol da equipe do Palmeiras. Mas em linhas gerais, acho que se o Palmeiras voltar com mais intensidade, pode tentar buscar esse resultado contra a equipe do Grêmio. Um time que eu achei muito fraco, viu? Defensivamente um time fraco. O Palmeiras tirou o pé, é verdade, isso foi a sorte do Grêmio. E no ataque vivendo de jogadas individuais, né? Uma esporádica jogada que foi justamente essa criada pelo Pavon na defesaça do Everton. Muito pouco. Se esse Grêmio não abrir os olhos, é que tem coisa pior nesse Campeonato Brasileiro, vamos falar a verdade, né? Mas assim, a defesa não funciona, o ataque também não consegue fazer nada de diferente e esse Grêmio, se repetir a atuação que vem fazendo aqui contra o Palmeiras, perde o jogo, tá perdendo o jogo, pode perder até por mais, não é? Mas se repetir outras atuações nesse Campeonato Brasileiro, em outras competições, vai brigar até o final pelas últimas posições do campeonato, ou seja, correndo algum tipo de risco ao longo da competição. É o que eu estou vendo desse Grêmio aqui. Então, o Palmeiras, se levar a sério no segundo tempo, pode até ampliar esse placar e conquistar uma vitória muito mais segura do que nesse primeiro tempo. E tem um detalhe sobre time grande perto da zona de rebaixamento. Porque o Juventude, por exemplo, hoje está na zona de rebaixamento, é o 19º, tem 11 pontos, tem 14 jogos, tem menos jogos do que o Santos, por exemplo. Mas o Juventude, o Vitória, o Ceará são times acostumados a lutar na parte de baixo da tabela. Então, eles estão acostumados ali, é a briga deles sempre. E aí, de repente, em algum momento da temporada, eles conseguem vitórias, o time equilibra e escapa da zona de rebaixamento. O problema é quando tem time grande na zona de rebaixamento, aí vem crise, pressão de torcida, tudo aqui troca de treinador com frequência, tudo aquilo que a gente está acostumado a ver no futebol brasileiro, e é muito diferente. E o Grêmio, nesses últimos jogos, só vai caindo na tabela, E já está na 14ª colocação com 17 pontos, 3 pontos acima do Vasco da Gama, que é o primeiro dentro da zona de rebaixamento, mas o Vasco tem jogo a menos. Então tem que ficar de olho o tricolor gaúcho. Ô, Quesada, rapidinho, o Estevão tá fazendo falta ou não? Se faz falta, né? E o Rios também, né? O Rios dá uma movimentação absurda, esse meio-campo dava, né? Esse meio-campo da equipe do Palmeiras. E o Paulinho, né? O Paulinho a gente tá toda hora falando, só volta no ano que vem, o Soler já trouxe a informação, se bem que é muito vago. Que ano que vem, né? É janeiro, é março, é meio do ano, bom, enfim, vamos esperar, mas o Paulinho também é um cara que faz muita falta. E só vou acrescentar um negócio para encerrar. O Grêmio é um gigante, tricampeão da Libertadores, mas também já foi tri-rebaixado no Brasileiro, né? Então sabe muito bem, parece que não aprendeu com esse tri-rebaixamento. Então o Grêmio que fica esperto, hein? Uma marca do futebol brasileiro e não se brinca com uma marca do futebol brasileiro como o Grêmio tem brincado nos últimos tempos. Muito bem, Leandro Quesada daqui a pouquinho volta com mais opinião, análise aqui no Intervalo Inteligente Bandeirantes. A galera toda participando, Nívia Ferreira, Leandro Mendes, Oliveira Palestra, o Marcos Carneiro, Priscila Silva, Maurizi Silva, Anair Castro, José Melo, não é parente não, valeu Josezão, Wilson Antônio Moreira, tá falando de Nova Alvorada, no sul do Mato Grosso do Sul, muito bom, valeu pra você, um abraço pra todo mundo ligado aqui na transmissão da Bandeirantes. Intervalo rápido, já voltamos com muito mais do futebol aqui na RB. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio.
Este obra é uma assombração. Ô, Tião, tá tudo certo aí mesmo, né? É, patrão, tua casa tava meio esquisita mesmo. Mas ó, trocou a elétrica por Tigre, não pisca mais a luz. Banheiro, tubos não fazem mais barulho. Tudo Tigre também. Inclusive, a moça loira do banheiro adorou. Peraí, Tião, que loira? Com Tigre na obra, tá tudo certo, tudo certo, tudo Tigre. Agora, apostar ficou mais simples. Vem pra Estrela Bet. Personalize seus palpites em mercados diferentes na opção Criar Apostas. Faça apostas múltiplas e turbine o seu bilhete. Tudo isso com a segurança de uma plataforma 100% regulamentada. Baixe o app no Google Play e abra já sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. Somente para maiores de 18 anos. Aposta não é investimento. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. A família cresceu e quer um carro maior, ou precisa trocar de carro pra trabalhar. Tá esperando o quê? A hora é agora. Só no consórcio Volkswagen você tem um bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Tera. Consulte condições no site consórciovw.com.br. Bora de consórcio, bora conquistar. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CSU. São os melhores fios e cabos do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CSU. Fios e cabos tem que ser CSU. É a mais premiada do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CSU. CSU pode confiar. Pode contar. Com a Nakata você pode contar. Chega mais, conta aí. Quem te trouxe até aqui é ela que faz sempre o seu caminho mais feliz. Conta com essa parceria, é segurança todo dia. Conta lá na oficina, que é quem você mais confia. Peça para carro, moto ou caminhão é Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito, Grupo Souza Lima. Futebol é com a Bandeirantes. Rogério Assis. Vem na bola Facundo à direita, Giaio no fundo, para cruzar, levantou pro gol, passou o seu rádio, bateu Piqueires atrás, ajeitou Maurício, rolou, bateu o Lídio no ângulo, gol! Gol! Jogada que começa pela direita, rolada para trás pro Maurício, para Facundo, dentro da grande área, um canhão no ângulo direito do Volpi. O Palmeiras marca com 3 minutos, de jogo, o Verdão tá na frente no Allianz. Muito bem, o Palmeiras está vencendo 1-0, vencendo a equipe do Grêmio. O Grêmio já está voltando para o segundo tempo, daqui a pouco também os jogadores do Palmeiras para esta segunda etapa. Deixa eu ver com o Leandro Quesada. Ô Quesada, você voltaria com alteração para essa segunda etapa? Não, no time do Palmeiras não. Agora, o Grêmio, eu acho que a questão do Grêmio não é tirar um jogador e colocar outro, né? É a postura do time em campo, né?
O time é ruim, né? É difícil. Eu tava comentando aqui com o Canhão, é difícil, né? Pro técnico também é complicado. Vamos ver, né? De repente chega o Roger Guedes, melhora o ataque. O Balbuena, as últimas vezes que eu vi o Balbuena jogar, ex-zagueiro do Corinthians, também não estava jogando lá grande coisa. Precisa acertar o sistema defensivo, né? Não sei, de repente 2 reforços chegam aí e mudam a história de um time. Mas acho que acima de tudo é a postura do Grêmio em campo. Um time muito nervoso, né? Um time que está sentindo, está acusando o golpe de uma má campanha nesse Campeonato Brasileiro. Mário, torcedor gremista, mandou mensagem aqui pra gente falando que o Volpi é chama-gol. Pera aí, Mário, nesse gol aí do Facundo Torres, nem se tivesse ali, quem sabe o Neuer pegaria essa bola, hein? Não dava de jeito nenhum. Nesse lance aí, o Volpi realmente não dava para pegar o gol do Facundo Torres. Bom, deixa eu trazer os outros jogos aqui de hoje, da rodada. Mirassol e Vitória empataram hoje tudo igual, 1-1. O Fortaleza venceu o Bragantino por 3-1 hoje lá no Castelão. Mais uma derrota do Bragantino, hein? Tava muito bem na competição. Já são 4 jogos sem vitórias, 3 derrotas consecutivas. O Braga agora é o 4º colocado com 27 pontos. Já o Botafogo empatou com o Corinthians em 1-1. Botafogo é o 5º com 26 pontos. O Corinthians está na 8ª colocação com 21 pontos. E o Sport empatou com o Santos 2-2. O Sport estava vencendo por 2-0 e o Santos foi buscar ali um empate com um jogador a menos. O Tomás Rincon foi expulso no finalzinho do primeiro tempo. 2-2 Sport e Santos. O Sport é o último colocado em 15 jogos. Não venceu nenhuma partida e o Santos é o 16º com 15 pontos. Tem mudança no Palmeiras, Gustavo Solero? No Grêmio, sai com a 80 Alex Santana, vem com a 15 Camilo e vai começar. Vai rolar a bola para o segundo tempo, vem ele, Rogério Assis. Valeu, Felipe, já você volta no apito final. Paulo César Zanovelli da Silva acerta o seu relógio. Começa o segundo tempo no Allianz. Eu e você ligados pela mesma emoção do futebol da Bandeirantes, a maior rede de rádios do Brasil. Doide pega a bola com o Grêmio, toca pela ponta, Pavão recua, começa atrás com Wagner Leonardo. Começando o segundo tempo, Grêmio começa a alteração. Domina o zagueiro, Wagner Leonardo, domina pelo meio campo, dá uma olhadinha, já passa pelo meio campo, enfia na canhota, bote o passe no fundo, Marlon para trás, cruzou na grande área a bola, Bright White bota no peito, toca na ponta, ela vai saindo, ganha do Jair, Bright White recua, de volta a Marlon, levantou no gol, Fux de cabeça, tira a bola, fica na grande área para Martínez, cabecinha para ponta, já acha aberto Facundo de cabeça, dá Maurício de primeira, bota na ponta essa bola para o Lubini, tomou porrada Maurício, falta, espera a vantagem que não acontece, o Zanovelli marca a falta lá no Palmeiras, está no chão Maurício, só uma troca para o começo do segundo tempo, Leandro Quesada e no Grêmio. O Alex Santana a gente já conhece de outros carnavais, né? Ele não aguentava andar em campo na última passagem aqui em São Paulo pelo Corinthians, né? E hoje mostrou também que não tem pique, né? Não tem intensidade para suportar um jogo de Campeonato Brasileiro. Entra um cara mais novo aí, base da Ponte Preta, com passagem pelo Molenbeek, pelo Lyon, né? O Camilo, que só tem 26 anos. Bola pro meio de cabeça no mid, tenta a defesa do Grêmio, se antecipa na marcação, tocada pela meia direita, sobra a volta aqui atrás com o zagueiro, domina Gustavo Martins, que toca pelo meio do campo, na aproximação com o Serrote pedindo pela ponta para Pavão marcado, dá Gustavo que volta a bola para Volpe, com o pé domina aqui dentro da sua grande área, começando o segundo tempo no Allianz Parque Verdão, ganha 1-0, domina Wagner Leonardo na pressão com Facundo, toca na pequena área, Vitor Roque em cima do Volpe na direita para Gustavo Martins, vai levantar frente um bicudo no meio para Maurício, Pavão se antecipa, ganha, só que rola na fogueira, já tomou um catinho de papo do Camilo, falta! Rapaz, o Riquelme deu um senhor de um pescoção no lateral direito do Palmeiras, apagaram as luzes do Allianz, só porque tomou um pescotapa. Que é mistura de pescoção com tapa, né, Soler? Exatamente, como diriam os mais antigos, né, Canhão? No famoso escutador de bolero do Giai, apagou a luz ali pro camisa 4, hoje até agora no gramado. De quê? De sertanejo universitário, de funk, modernizando, vai. Hoje não sei nem o que dá pra fazer a analogia. Qual é o ritmo da moda? Você não sabe agora. Que tem aí o pagode, tem o sertanejo, tem de tudo, né? Vai ver que Solé pra música que talvez a gente não tenha falado do gosto musical dele, né?
Só que assim, o jogador do Grêmio achou que o atleta da equipe do Palmeiras ia deixar o cotovelo. Aí ele tentou antecipar, né? Foi muito juvenil. Sem tomar, né? Ele achou, né? Ele achou. E vem a falta pro Verdão, com quase 3 minutos do segundo tempo. É de frente aqui pra grande área. Pra cobrar Lucas Evangelista. Evangelista rola pra Piquerez na esquerda, bateu direto no gol, tira atrás de joelho, Gustavo Martins rebate, ela volta na ponta, pra correr, pra tentar pegar a bola, Riquelme na cabeçada pra tomar, Piquerez domina e volta, a bola pra o Everton, com o pé ajeita e joga na entrada na grande área do Verdão, componentes de suspensão, transmissão, direção, é na carta, qualidade em qualquer caminho pode contar. Domina Martins na direita, marcado por 2 do Grêmio. Chega o terceiro calcanhar dela. Bola pra trás aqui pra Facundo. Facundo pra Jai. Pelo meio, Vitor Roque. Gira bem pra fazer, bateu. Volpe, soltou. Vem Facundo. Volpe, tomou. Chegou o Vitor Roque. Se antecipa na meia, o Vitor Roque. Girou de novo. Ganhou pra fazer um golaço. Na trombada caiu, nada de pênalti. Ele se levanta, tenta. Defesa corta a mão. Maurício ajeitou, bateu no canto. Fora! O Palmeiras quase marca o segundo numa briga intensa pela bola. Primeiro com Vitor Roque e depois com Maurício. Teve de tudo. Pancada por baixo, por cima, na bola, tá? Na bola. Palmeiras até ameaçou reclamar um pênalti, mas não foi não, Soler. Exatamente, pênalti não foi, mas a primeira jogada, né, Canhão? Que desvio ali do Vitor Roque pra cima da marcação, drible de corpo, melhor dizendo, e o bate firme, a boa defesa do Thiago Volpe, mas se sai o gol do Maurício, Canhão, eu acho que ele seria invalidado, porque quando o Vitor Roque toma a chegada do Marlon e cai dentro da área, ele dá um tapa com a mão na bola pra levar vantagem, o juizão tinha percebido, então se saísse o gol, provavelmente seria anulado. Com quase 5 segundos do tempo, marcação pelo meio, toma a frente, Camilo para o Grêmio, dá Pavon pelo meio campo, sai de 2, vem na jogada Maurício, disputa e toca Evangelista, Facundo, Vitor Roque, para Maurício, se antecipa, Marlon, primeiro volta para Volpe empia na canhota, a bola vai para fora pela linha lateral. Toque eletrônico da Bandeirantes, marcou Beto Rebeca na central técnica, com Michel Lopes da mesa de som, no Allianz Parque, a bola rola, o relógio não para. 5 do segundo tempo. Brasileirão, Verdão 1, Grêmio 0. Verdão domina, Lubide na esquerda para cruzar para a grande, mas não cruza. Ameaça, devolve a bola. Dá no meio campo ainda, recuando, vira a Pux. Na direita, bela assistência, que passe maravilhoso do Pux. Para Giai, na linha de fundo, mais atrás, bico da grande área. Para Facundo, cortou do ladinho, da Evangelista na ponta, passe errado. A frente, Balão ganha para o Grêmio. E já botam com Bright White. Marcado, escapa de Gustavo Gomes, está isoladão sozinho. Bright White domina a bola, tá na grande área. Limpou para bater. Na direita, atravessa, não vai. Pra bola, Pavão, ela sai de graça, lateral pro Palmeiras bater. Aqui Felipe Melo, Verdão 1, Grêmio 0. Lá em Maceió, o CRB tá atropelando o Novo Horizontino pela Série B. 4-0 pro CRB. 6 minutos do segundo tempo. Ó, o Verdão de volta. Só que essa bola sai. O lançamento aqui vem da ponta do Piquerez. O assistente, o Felipe de Oliveira, está marcando a saída do passe do Piquerez. 6,5, segundo tempo. Começa bom o segundo tempo, enqueçada. Como o primeiro, né? Com o Palmeiras criando chances. Muito legal, né? E o Grêmio agora mais soltinho, porque tem que buscar pelo menos aí um empate, que seria um grande resultado, né? Abrindo espaços. E abrir espaços contra o time do Palmeiras aqui, a gente sabe qual é o final da história, né? É só o Palmeiras caprichar um pouco. E vem de volta o Verdão, a sua defesa com os zagueiros. Gustavo Gomes já toca a bola com o Bruno Pux. 6 minutos 40 segundos. Pux na canhota. Bola forte no ataque para Luigi. Ele corre, fita que a bola zaga. Tenta fita, carrinho por baixo. Pavão volta para ajudar. É lateral, ataque do Verdão, perto da bandeira de escanteio. Conte com a alta performance e a segurança que o seu amortecedor HG Nakata oferece. Se a Nakata pode contar. Lateral cobra de bola para a esquerda sozinho. Zoladão, domina Luigi. Piquerez está do lado. Pux também, ele prefere devolver a bola com Pux. Entrega de volta a bola para a ponta esquerda. Luigi devolve a bola. Pux outra vez. Pede no meu campo Gustavo Gomes. Bruno Pux caminha com liberdade. Sai do Bright White. Enfia pela linha direita. Bela Maurício. Maurício não domina. Marlon tira. Marlon levanta a bola para a ponta esquerda para tentar driblar. Cristian Oliveira deu o drible para o lado errado. Esses são os defeitos do Allianz Parque. Gramado estreito, tá vendo? Ele tentou driblar. Se o campo não é pequeno, né, Soler? Ganhava a bola, né? Tá vendo? E aí a bola corre, né? Então a turma não tem nem como redonda, reclamar, né? De buraco, né? A bola é redonda, a noite fica escura, então a turma reclama de tudo, né?
Bruno Fux na esquerda para Piquerez, domina marcado pelo Pavon, já toca a Evangelista que devolve a bola para Fux de novo. 8 do segundo tempo no Allianz, você ligado na Bandeirantes, Bandeirantes Brasília em 89.9. O Everton pelo meio para Vitor Roque, sobe de cabeça para tomar, tira Gustavo Martins, Maurício na sobra, ajeita no peito e bota do lado esquerdo, forte mais no mid, ele corre, não pega, a bola vai para fora pela linha lateral, arremesso, bola para o Grêmio, cobrar agora. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Tá amarrando a chuteira ali o Dodi, agora sim tá tudo certo. Para cobrar arremesso lateral para o Grêmio, o garoto Igor Serrote lá na direita, demora um pouquinho, olha para alguém, já enfia com o Brad White, sobe de cabeça, ganha do Fux, dá no meio para Pavon, dispara pela ponta Christian Oliveira, lançada a bola para eles, já vem na cobertura, sobe cabeceia, insiste para tentar tomar o Christian, vem de cabeça Facundo, tenta ganhar de cabeça, outro toque atrás, já de novo, sai do Christian, toca na grande área, para Gustavo Gomes, o Everton sai pé direito, levanta o Everton, toca pelo meio, Aloide, sobe de cabeça para tomar, tira Gustavo Martins, dela na direita, volta a ser do Grêmio ainda com Pavon do outro lado, 8 agora 9 do segundo tempo, Palmeiras 1-0, Pavon caminha com ela, encosta, pede ao lado, o Recabelo prefere devolver a bola com o lateral, toca do ladinho, Igor Serrote que toca mais atrás com o Wagner Leonardo, na meia domina Gustavo Martins, agora sim para Wagner Leonardo, 9 minutos do segundo tempo, dele na esquerda para Marlon, faz o drible por dentro, sai do Facuro Torres, bela jogada, e caminha pelo meio, passe, Fux vai dar de ombro, toca atrás, não tem ninguém na marcação do Verdão, ainda vem o zagueiro Gustavo Martins com o Grêmio, da direita para Serrote, enfia pela ponta para Pavon, Piquerez pressiona, ele devolve a bola com o zagueiro, domina atrás da jogada do Grêmio, vem com ela com Gustavo Martins, Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Recambia na fita pelo meio, já escapou do Evangelista, levanta para a ponta, tomou falta. Como não tem vantagem, falta marcada e no bração aberto do garoto Riquelme, ele acertou a força do Evangelista, né, Soler? Exatamente, ele toma a primeira falta e na sequência sobra um braço ali em cima do Evangelista e o Grêmio tem pressa, Canhão. Cobrada a falta, o Grêmio ataca, domina pelo meio campo sozinho, o Dodi, dá na direita essa bola para Pavon, Pavon para Igor Serrote, mais atrás aqui com o zagueiro Gustavo Martins, vou sair da grande área, devolve a bola e começa atrás da defesa do Grêmio com o Wagner Leonardo, o zagueiro domina, o capitão do Grêmio hoje, no que domina já passa pelo meio do campo, enfia do lado esquerdo, Marlon desce, fecha, não foi o marcado, enfia pelo comando, corre na ponta, Christian Oliveira, o Everton sabe, chutou, bate no peito do Everton, pega sobre a Christian Oliveira, mas está marcado o impedimento pelo bandeira, Rodrigo Figueiredo Correa. Palmeiras tomou um sufoco, ela bateu no peito do Everton que cai agora para valorizar um pouquinho também a defesa, né, Soler? Exatamente, na hora que ele cai, imediatamente o Maurício já vai correndo até a direção do técnico Abel Ferreira para pegar uma instrução do comandante palmeirense. Para sorte do Verdão agora, o lance paralisado em impedimento, bola a favor do Palmeiras e o Everton continua estiradão no gramado, agora sim vai se levantando. O Grêmio tem encontrado espaços nas costas dos laterais, né? Já com o Piquerez ali no primeiro tempo no lance do Pavon e agora também no Giai, né? Que estava impedido esse lance, ok. Agora a entrada do Camilo na vaga do Alex Santana deu uma nova agilidade, uma nova dinâmica ao meio-campo da equipe do Grêmio, além da postura também, que tem que ser ofensiva para tentar buscar alguma coisa aqui, né? O empate pelo menos. Canhão. No Allianz Parque, a bola rola, o relógio não para. 11 minutos do segundo tempo. Brasileirão na 17ª rodada. Palmeiras 1, Grêmio 0, Felipe Melo. Canhão, o Flamengo anunciou agora à noite a contratação do lateral direito Emerson Royal. O jogador de 26 anos estava no Milan e assinou com o rubro-negro até o final de 2028. Vitor Roque na esquerda, limpou, caminhou, costurou para bater, tá de frente, agora recuou, Martins de frente, bateu no ângulo, fora! Ela passa à esquerda do gol, o Volpe saiu correndo atrás da bola, pular não dava tempo, né, Soler? Exatamente, uma batida quente do Emiliano Martins, que tem um gol marcado com a camisa do Palmeiras no derby contra o Corinthians. É aquela instrução que eu falei que o Abel passou pro Maurício, a instrução foi: tu vai embora. Já chamou o Rafael Veiga, também o Sousa para a saída do Luigi e o Flaco Lopes também está posicionado. Já 3 mexidas no Palmeiras. Grupo Souza Lima e eficiência em segurança e serviços. O já é agora, Soler. Exato, agora é só o quarto árbitro se entender com o instrumento de trabalho dele. Ó, sai com a 31 o Luigi para a entrada do 23 Rafael Veiga. Então 31 Luigi para a entrada do 23 Veiga. Atrapalhado ali o senhor com a placa.
Vitor Roque já está caminhando para sair também, Canhão. Então, Vitor Roque e o Maurício também estão caminhando. Então, sai com a 18, Maurício, para a entrada do 19, Sousa. E sai com a 9, o Vitor Roque, para a entrada do 42, Flaco Lopes. Leandro Quesada comenta as mexidas feitas pelo Abel. Todas alterações protocolares, né? A Sousa está chegando agora, vai ter que lutar ali para subir a montanha e ganhar um espaço, né? Acho que o Luigi fez um bom primeiro tempo. Vitor Roque às vezes se enrola, mas fez algumas boas jogadas. Aí entra o Flaco, ok? E o Veiga, né? Que é um monstro na história do Palmeiras, mas perdeu muito espaço nos últimos tempos. Vamos ver se o Veiga, depois da Copa do Mundo de Clubes nos Estados Unidos, volta a ser o Veiga que o torcedor espera. Já aí na ponta essa bola, só que ela sai. O Bandeira tá marcando aqui, o Rodrigo. Quem? O lateral é bola para o time do Grêmio. Oi, Soler. E como destacou o Quesada, né? O Veiga perdeu muito espaço no time do Palmeiras, mas o carinho jamais. Quando anunciaram a entrada do Rafael Veiga em campo, muita gente aplaudiu e comemorou o 23. São 14 minutos do segundo tempo numa aliança. Vem aí Felipe Melo daqui a pouco. No apito final, depois de Palmeiras e Grêmio. Toca o Grêmio, Dodi domina o meio campo, marcado pelo Veiga, tomou pressão, recua, toca do ladinho, vira a bola com o capitão. Sozinho atrás vem Wagner Leonardo, Facundo dá aquela pressionada, levanta a frente, sobe de cabeça, tira Gustavo Gomes, tenta jogar, Evangelista prensa, Facundo toma, para Evangelista, toca Flaco Lopes no comando, a bola pra área, seria do meio pra Sousa, a defesa corta, ela volta com o Grêmio, sai atrás Gustavo Martins, vira a bola pra direita ainda, pra Riquelme na aproximação com 2 ao lado, dispara pela ponta, Pavão, ele já vira a jogada para Pavão meio campo para Camilo, domina o garoto, levantando a jogada pela meia direita, belo passe na beirada para Riquelme, Camilo pede na ponta, caminha Riquelme, não passa, vai na jogada individual, agora sim serve pela direita para Pavão, cruzou na grande área, o Everton no alto, subiu, grudou, é dele, no alto, subiu, ficou com ela. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se é Sil, pode confiar. Abraçando você com a gente, Bandeirantes Brasília, 89.9, você torcedor do time do Palmeiras em Brasília, ligado na rede Bandeirantes de rádio. Lateral ataque do Verdão na canhota, é arremesso, o Palmeiras cobra bem Piquerez aí para bater numa velocidade. Michel Lopes na mesa de som, com Beto Rebeck na central técnica, marcando no Allianz Parque. A bola rola, o relógio não para. 15 minutos do segundo tempo. Brasileirão aqui, 17ª rodada do Verdão, tá encostando no Cruzeiro, hein? Palmeiras 1, Grêmio 0, Felipe Melo. Memphis marcou e o Timão buscou um empate contra o Botafogo, 1-1 no Rio de Janeiro. Piquerez do lado esquerdo já limpou, saindo do Pavão, puxa a marcação, tentou, a bola bate no pé dele, deu sorte ainda, cai do lado esquerdo, Sousa por dentro, meio da grande área, Veiga domina, tentou ajeitar para trás, o Jai se atrapalha, os dois se atrapalham na mesma jogada, pega a frente, Bright White, toca na ponta, Marlon, Veiga chegou para tomar, Vinjay não pega também na bola, Marlon enfia do lado esquerdo, bola aberta na ponta, Cristo Oliveira chegou, ajeitou na câmera, tira Gustavo Gomes mandando para fora pela linha lateral, em arremesso para o Grêmio cobrar. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 100 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Flaco Lopes tentou na pressão, volta, recuando o zagueiro Wagner Leonardo na grande área para Thiago Volpe, goleiro sai com o pé e toca na ponta com Gustavo Martins. São 16 do segundo tempo, lembra o Quesada. Palmeiras 1-0, Quesada. A gente tá vendo a construção de um novo time, né? A proposta da entrada do Veiga, né? Me remete a 2019, quando o time é campeão da Libertadores. Ou melhor, no ano seguinte, né? E aí você vê quem que tá em campo aí daquela Libertadores, né? O Everton, o Gomes e o Veiga, né? E o Marcos Rocha no banco. Essas mudanças, elas às vezes são radicais em muitos times, né? O Palmeiras demorou muito tempo para mudar uma base, tá reconstruindo uma outra, então o torcedor precisa ter um pouco de tranquilidade. E o mais importante, né? Mantém um treinador que vai completar 5 anos aí de time. Então, é preciso entender todo esse processo, né? Mas enfim, o Palmeiras continua melhor que o Grêmio, forte e vai brigar pelo título do Campeonato Brasileiro até o final. Fux foi lá para evitar o escanteio no passe quadrado, o Piquerez não conseguiu. E o Grêmio vai levar um escanteio de graça na direita, Gustavo Soler. Nem o Grêmio esperava, né, Canhão? Bater um escanteio numa altura dessa da partida agora. Piquerez e Bruno Fux não se entenderam por ali. Escanteio de graça a favor da equipe do Grêmio. Veio o garoto Riquelme, 18 anos de idade, para bater esse córner. 17 minutos e meio, segundo tempo, o Grêmio vai atacando, tentando um empate, tem escanteio pela direita. 1-0 Palmeiras no Allianz Parque.
Requiame no escanteio, levantou a primeira trave de cabeça, tira a marcação, Veiga, rebate, voltou para Pavon, deu um balão para a grande área, cai a Bright White, lado esquerdo, cabeceia para a ponta, para tentar Cristian Oliveira, bola forte demais, tentou evitar que saísse, não conseguiu Cristian Oliveira, em lateral de graça, o Verdão é quem joga agora. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 100 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Loclop Secure, primeiro Evangelista, levanta na ponta, seria a Sousa de cabeça, tira a marcação atrás com a defesa, rebate no meio, Gustavo Martins, Pavon tenta, sobe ganhando Martins, levanta Fux, toca de volta a bola, lá pro lado esquerdo ainda, para jogar o Palmeiras, são 18 do segundo tempo no Allianz Parque, Palmeiras 1, Grêmio 0, Campeonato Brasileiro. Agora o Brasileirão Série B no Disney Plus, todos os jogos ao vivo com grandes clássicos e a disputa pelo acesso a Cine já. Sozinho Bruno Fux caminha com a jogada na entrada da sua grande área. São 18 minutos e meio do segundo tempo no Allianz Parque. Palmeiras ganhando o jogo 1-0. Por dentro a bola pela meia esquerda, vira-se Piquerez. Na primeira trombada perdeu. E o Pavon tomou do Piquerez no meio do campo. Já abre do lado esquerdo, Cristian Oliveira domina. Não domina, patinou, perdeu. Já chega primeiro para ganhar pro Palmeiras. Devolve mais atrás, a bola dá para o Everton. Pé direito, o Everton bica, toca no ataque. Ela vai na ponta direita ainda. Flávio Lopes cabeceia para trás. Se antecipa na jogada para tomar a frente o Dodi. Dodi ganha para o Grêmio Porto Alegrense, tenta a bola pela ponta, não vai na Cristian Oliveira, vai chegar Gustavo Gomes, toca na grande área, dá para o Everton, tira, o Everton, pé direito, Flávio Lopes, domina no pé esquerdo, lado esquerdo, dispara, pedindo mais na ponta, bem aberto, lançado, vai na linha de fundo para tentar a jogada, caminhou com ela, limpou, bateu direto, perdeu! Teve tempo de limpar, de clarear, levantar a cabeça. Perdeu a chance Facundo Soler. E foi fominha, né, Canhão? O Facundo Torres marcou um belo gol logo no começo do primeiro tempo e agora ele consegue se livrar da marcação e por dentro Ramon Sousa e Veiga chegavam cara a cara com o Volpe, ele buscou a finalização e mandou no meio da galera. É a história do capricho, Canhão, né? Caprichar um pouco, né? Tudo bem, hoje o Facundo Torres fez o gol aí, tem crédito e tal, mas num jogo contra um adversário melhor, esse tipo de chance não pode desperdiçar de jeito nenhum, não é? E o jogo não tá ganho, né? É bom avisar aí o Abel e a rapaziada. Bright White de cabeça, recua a jogada, volta com Camilo para Pavon na direita, domina o atacante do Grêmio, devolve meio campo ainda para Bright White, tocado por baixo, é falta marcada, veio aí a chegar para dominar, mas tocou por baixo, comete a falta, a arbitragem marca, Allianz Parque, a bola rola, o relógio não para. 20 minutos do segundo tempo. Christian lançado na descida do Jai, na bola tocou Jai para escanteio. E na queda o Christian acertou, já que está sentindo o narigão. Escanteio Grêmio, 20 minutos e meio, segundo tempo no Allianz Parque, Palmeiras 1, Grêmio 0, Felipe Melo. Canhão, o Brasil venceu o Japão de virada por 3-2 e vai à final da Liga das Nações de vôlei feminino. Amanhã às 3 da tarde, a decisão contra a Itália. Sobrou ali um pezão no narigão do Giai, né, Soler? Exatamente, agora ele vai se levantando. O médico do Palmeiras nem precisou entrar, o Giai já se levantou sozinho. Daqui a pouco, Aníbal Moreno vem para o time do Palmeiras. E no Grêmio teremos duas também, 16 e 47 vem aí. 16 é o Aravena e o 47 o Alisson. 21, segundo tempo, escanteio, Grêmio cobra, Marlon vai bater. Pé esquerdo, ponta esquerda para a grande área, Wagner Leonardo, que é grandão, Gustavo Martins também. O árbitro autoriza, você ouve o apito. Marlon para a cobrança, levantou o Everton, soco, tiro da grande área, a bola da sobra, tira de bico, Facundo no meio campo, ela passa por de volta para a Volpe. O modelo do Grêmio sai com a pé, domina aqui pelo meio campo. Grupo Souza, Lima e Eficiência em segurança e serviços. Volpe na ponta, bola muito alta de cabeça, rebate, tira a defesa com Martins, vai no meio, ele ajeita atrás, toca para Facundo Martins, que vira a bola para Sousa, lado esquerdo, domina o atacante do Palmeiras, encara dois, tentou driblar, perde a bola, Camilo vai bem primeiro, toma a frente, ganha a bola aqui na defesa direita do Grêmio, com 22 do segundo tempo, 1-0 Verdão. Seu importante é qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil, se é Sil, pode confiar. Já duas no Grêmio, uma mexida no Palmeiras, que toca a jogada atrás do time do Grêmio, com o lateral esquerdo, o Marlon, que enfia a bola para a ponta esquerda, para Cristian Oliveira, ele é marcado por dois, enfia pela meia, vira para Bright White, centroavante busca a bola mais atrás, enfia atrás o passe errado, tomou pro Verdão, caminhou Martins, tentou driblar, perdeu na sequência da jogada do Sousa, ele dá a primeira fita e perde na sequência a bola. Sentiu. 22 e 30, segundo tempo, e fica no chão.
Ele foi driblando, tomou um pontapé por baixo na bola, acabou sentindo e vai se levantando aos poucos, não é, Soler? Exatamente, tornozelo direito, ele já tinha reclamado desse tornozelo no lance anterior e agora fica caído aqui no gramado e desabou de novo Ramon Sosa, nesse que é o 4º jogo dele com a camisa do Palmeiras. E aí dá tempo do Grêmio fazer as duas então, né? Vamos lá? Primeiro o Palmeiras, sai com a 30 o Lucas Evangelista, vem com a 5 Aníbal Moreno, 30 Evangelista para a entrada do 5 Aníbal Moreno. O Grêmio já posicionados por ali o Aravena e também o Alisson. E ainda não subiu a plaquinha, tá atrapalhado ali o rapaz. Esperando primeiro a do Palmeiras, imagina. Isso, tá esperando o Evangelista sair para ele subir nas sequências do Grêmio. É a estratégia, né, Canhão e Soler? O Mano coloca 2 atacantes e aí o Abel vai fechar um pouco mais esse time do Palmeiras, né? Tá certo, é isso aí. As do Grêmio, imagino eu, serão agora. O Abel pediu para esperar um pouquinho por Evangelista sair para ver primeiro a condição do próprio Ramon Sosa. No Grêmio sai com a 7 o Pavon para a entrada do 47 Alisson. Essa é a primeira no Grêmio. Isso, e aí agora ele de novo mostrou a mesma alteração. Mostrou de novo a 7 a 47. Tá perdidinho no pagode o quarto árbitro. A do Palmeiras hoje vai ser confirmada, né? Isso, o Sosa já deu o sinal ali que aguenta voltar pro jogo, então agora entrou o Aníbal na vaga do próprio Lucas Evangelista e sai com a 99 o Christian Oliveira para a entrada do 16 Aravena. Bom, o Babel manteve em campo um meio-campo, um volante praticamente, o Martínez, que está pendurado com o cartão amarelo e tirou um que não estava pendurado. Mas coloca um cara que é mais marcador, né? É incansável essa dupla Martínez e Moreno, realmente, né? É uma dupla incansável. E aí do lado do Grêmio, o Aravena, que é um ponta, né? Um ponta chileno, da Universidade Católica, e um garoto da base que é o Alisson, que poderia até ter iniciado o jogo, perdeu a vaga ali pro Pavon. Grêmio vai pro tudo ou nada para buscar um empate aqui no Allianz Parque, Canhão. E o Flaco Lopes vai na jogada pela ponta e comete a falta do Igor Serrote. Está no chão, jogador do Grêmio. Vem bola para a área do Everton, Gustavo Soler. E chegou firme o Flaco Lopes para cima do Serrote. Tá até agora sentindo dores no gramado, mas os outros companheiros do Serrote, esses todos estão indo para a área já. Todos já estão lá esperando bola. E agora, princípiozinho ali de tumulto envolvendo os jogadores do time do Palmeiras, sinalizaram alguma coisa para o árbitro ali. E agora sim o Serrote se levantou. 25 minutos e meio do segundo tempo. Grêmio atrás do empate. Palmeiras 1-0. Cobrada a falta do lado pelo meio campo. Domina aqui sozinho o Aravena. Vira a bola para o capitão Wagner Leonardo. Meio do campo. Enfia no ataque. A bola muito alta. Tenta de cabeça Aravena. Defesa corta. Vem recamo de cabeça. Uma casquinha do Facundo. Facundo para Veiga. Para Facundo. Para Veiga. Flaco Lopes amacia no peito pela direita. Sosa pede aberto na canhota. Flaco enxerga. Toca ao seu lado. Ele vai na jogada. Tenta o domínio. Vai na marcação. Opa! Esse Serrote chegou atropelando. 1-2 vezes. O moleque ficou enfesado com aquela chegada que tomou, né, Soler? Exatamente, só que ele deu no outro, né? Quem fez a falta nele foi o Flaco Lopes. Era de verde, ele nem importou, né? Ele aproveitou, tá falando de espanhol do meu lado, vai apanhar também, deu no meio do Sosa agora. Primeiro que é de verde, aqui eu já vou dando, né, Queçado? É por aí, não importa. Agora o Flaco entrou bem no jogo, hein? Flaco tá bem no jogo, vamos ver. Eu falo e de repente ele não joga nada, mas tá bem no jogo. Veiga na direita para Facundo Torres, marcado pela ponta para Jair. Lindo drible, depois caiu, nada de falta, seguiu a jogada. Domina pela ponta, Dodi tira, toca na esquerda, essa bola pela beirada, o Grêmio tenta jogar, Riquelme, travado, vem na marcação por baixo, tira que é a defesa. Veiga toca para fora e a bola vai direto, liga a lateral. Bandeira demora um pouquinho para marcar, mas vai no Zanovelli e marca a lateral então pro Grêmio cobrar, já cobrada com o zagueiro Wagner Leonardo, pressão do Flaco Lopes, tira Wagner, levanta no meio campo, a bola muito alta, passa pelo Martínez, cabeceia Fux, na direita de cabeça vira para Jean por dentro, tenta o passe, Veiga toma um tapa nas costas do Camilo, a arbitragem não pega a falta, o Grêmio toma Dodi Camilo que toca para fora. Ele deu a falta. Certamente quem apitou, marcando, ajudando foi o Paulo Roberto Alves Júnior, o quarto árbitro. Deve ter dito a ele que foi falta e o Abel vai tomar cartão porque reclamou. Tá tomando, Soler. Exatamente, cartão amarelo para o técnico Abel Ferreira por reclamar que o juiz não viu um lance na frente dele. Está amarelado o técnico do Verde. Agora o Brasileirão Série B no Disney Plus, todos os jogos ao vivo com grandes clássicos e a disputa pelo acesso. Assine já! E agora tem uma saudação especial
a mamãe do Paulo César Zanovelli. Carinhosa saudação de quase 40 mil torcedores no Allianz Parque. E hoje não é dia das mães, é dos avós, hein? Vejam vocês. 10h30 da noite, quinto sinal da Bandeirante está marcando. Aqui chegamos a 28 do segundo tempo. Palmeiras 1-0, Gustavo Gomes volta a bola para a grande área para o Everton. Pé direito, um bico na ponta, todo torto. O passe vai sair pela linha lateral. Bate nas costas da marcação, fica na ponta pelo Aravena. Fica pro Grêmio de Canela, toca para fora Camilo. Lateral de graça, o Verdão é quem vai jogar. Diz que obra é jogo duro, mas com Tigre na obra. Dá tudo certo. 28 minutos do segundo tempo, só 1-0 pro Verdão, mas 1-0 só basta, vale 3 pontos do mesmo jeito. Jean arremessa para trás, Martínez volta, vem ali, Moreno, toca de cabeça, rebate Camilo, disputa Veiga, vai na bola, vem Facundo, caíram os dois, um de cada time, volta, Facundo ganha pro Verdão, mas tem falta no meio aqui. Falta no Veiga, na subida com o Dodi, mas o Dodi quem levou a pior, tá no chão, agora se levanta Gustavo Soler. E falta a favor da equipe do Palmeiras, que está vencendo por 1-0, chegando ao seu terceiro triunfo consecutivo no Campeonato Brasileiro. E quarta-feira já tem derby pela frente, o primeiro da Copa do Brasil na Neoquímica Arena. Vem pra Estrela Bet, acesse o site, abra já sua conta Estrela Bet, simples num instante. 29 segundo tempo por dentro do passe, Sousa fecha desmarcado, na direita para Giai, forte a bola, ele corre, não evita que a bola saia pela linha de fundo. Em linha de fundo, tiro de meta, o Grêmio joga. São 29 segundo tempo, Leandro Quesada comenta na Bandeirantes Brasília, em 89.9. Palmeiras 0 em cima do Grêmio. O Giai derrubou o fotógrafo ali, foi engraçado, hein? Foi engraçado. O Grêmio não consegue fazer nada de diferente, né? Impressionante, né? Não faz uma cócega na equipe do Palmeiras. Realmente tá difícil. Aravena tomou do Facundo, levantou a cabeça e botou longe do outro lado, só que a bola havia saído. Falta não foi. O assistente deu a saída de bola para salvar a proteção mal feita aqui pelo Giai. Interrompi você, Quesada, por favor. Não, e bem, porque na hora que eu falei, o Grêmio... Mas você vê a qualidade do Grêmio para fazer as coisas? Mano, tentou de tudo, né? Repito aquilo que eu disse antes do jogo, o Grêmio vai ter uma dificuldade enorme até o final do Campeonato Brasileiro, se não conseguir mudar a chavinha, e tem a ver com a qualidade dos jogadores que estão em campo. Flaco Lopes pela direita, encara a marcação, tentou driblar, põe o pé por baixo, tira Marlon, Flaco Lopes insiste e recua, devolve a bola com o Giai pelo meio do campo, Michel Lopes na mesa de som, Beto Rebeck na central técnica marcando, no Allianz a bola rola, o relógio não para. 30 minutos do segundo tempo. Placar do Brasileirão. Na 17ª rodada, Palmeiras 1, Grêmio 0. Felipe Melo. Pela Série B terminou. O CRB goleou o Novo Horizontino por 4-0 em Maceió. Piquerez na esquerda, tenta o passe, trava a defesa, Sousa tenta de ombro, toca para fora essa bola, disputa na marcação e toca pela linha lateral. Gustavo Martins, a bola para fora, pro Palmeiras, arremesso, Piquerez já pega a bola com pressa, arremessa, encosta do ladinho, já pede a bola, Aníbal Moreno. Faz a inversão, toca no meio campo, entrega a bola para Martínez, que tem do ladinho o Gustavo Gomes. Martínez caminha, dá uma olhadinha, enfia pela linha direita, agora a jogada. Tenta a pronta, a bola bateu no braço do Sousa. Bração aberto, esticadão, é falta marcada, o Grêmio cobra. Bora de consórcio Volkswagen, que é mais negócio. Ganhe bônus de R$5.000 na contemplação. Para adquirir o novo Tera. Simule em consórciobw.com.br. Consulte condições. Vai entrar agora no Grêmio um cara conhecido, né, Gustavo Soler? Exatamente, Edenilson tá posicionado por ali, o camisa 8. Interminável. É, ele que já sentiu o gosto de jogar do outro lado, né? O lado vermelho de Porto Alegre. Agora, jogador da equipe do Grêmio, vem para o campo de jogo Edenilson, na vaga do Riquelme. Se um tá começando agora, o outro não quer terminar de jeito nenhum. Sai com a 65, o Riquelme vem com a 8, Edenilson. É para segurar o jogo, segurar o time do Grêmio um pouco mais tranquilo? Na verdade, dá um pouco de experiência nessa transição de jogo, né? Porque, obviamente, que o Riquelme correu bastante, fez até um bom jogo. Agora, Edenilson é um cara, né? O papai Edenilson é um cara muito mais experimentado para esses minutos finais aí. Não tem o mesmo fôlego do Riquelme, mas tem experiência de sobra. 32, segundo tempo no Allianz Parque, você ligado na maior rede de rádios do Brasil, com todo o time da rede Bandeirantes de rádio. Palmeiras 1-0 em cima do Grêmio. O Grêmio troca passes, bola para sua defesa com o zagueirão Gustavo Martins, tira em cima do Flaco Lopes e volta a bola para Volpe. Domina e joga o goleiro do Grêmio aqui dentro da sua grande área. 32,5 segundo tempo, Palmeiras 1-0.
Edenilson já chegou, é carne fresca no pedaço, já chega e já domina a bola aqui pela meia esquerda, pressão em cima dele na marcação com Martins, volta Edenilson, dá ao zagueiro Wagner Leonardo, domina e vai adiantando, domina e vai embora, marcado de longe pelo Sousa, enfia pelo meio campo, já vira a bola para a meia direita com Bright White, centroavante recuada a jogada, volta pela meia direita para Gustavo Martins, enfia pela ponta para chegar na jogada para o Alisson domina e devolve a bola para Gustavo de novo, componentes de suspensão, transmissão e direção é na carta, qualidade em qualquer caminho pode contar. 33, segundo tempo, o Grêmio troca passes, Bright White para direito, passe errado, se antecipa na marcação, Verdão é quem toma, Sousa do lado, vira a bola para Martins que recua, entrada na grande área, sai com Piquerez volta Bruno Fux que entrega com Gustavo Gomes aqui pela ponta direita, 33 do segundo tempo, terminando, vem apito final, perdeu o Moreno, a bola na sorte, volta com o Palmeiras, com o Fux que toca no meio, com o Flaco Lopes, sai bem da marcação no meio, tentou outra pinta, escapa também, são 3 em cima, tomou uma lambada no meio, falta aqui atrás, não teve vantagem não. Naquela primeira chegada do Wagner Leonardo, né, Soler? Exatamente, o Flaco foi empilhando os jogadores do Grêmio, se livrando da marcação, mas tomou um totozinho do Wagner Leonardo. Falta a favor da equipe do Palmeiras, que não tem pressa, vai vencendo 1-0 no Allianz Parque. O torcedor pode gostar mais do Flaco, menos do Vitor Roque e vice-versa, mas o Flaco em poucos minutos fez mais do que o Vitor Roque, que ficou muito mais tempo em campo. Denga domina pela direita, marcado por 2, dá para o Giai, tenta o passe atrás, consegue, a bola chega a Aníbal Moreno, que devolve a bola para Giai, já é mais atrás outra vez, a Gustavo Gomes, 34, segundo tempo do Allianz Parque, Verdão 1-0, pelo meio essa bola, Veiga domina, lança, Martins para trás de novo, com Gustavo Gomes, desmarcado pelo meio, perde a bola, Veiga, ele enfia na direita a jogada, para Giai, leva a pressão, entrega a mão, Edenilson rasga, Gustavo Gomes, a falta na ponta em cima do Giai, na disputa de bola, comete a falta, marcando pela ponta aqui o jogador do Grêmio, faz a falta, Aravena, é falta, o Palmeiras é quem cobra. Grupo Souza Lima e eficiência em segurança e serviços. 34,5 segundo tempo no Allianz Parque. Palmeiras ganhando só 1-0 e vem o Verdão de volta. Piquerez, Betão Sousa pediu. Ele devolve a bola, recua pelo meio do campo ainda. Está aqui Betão, Bruno Fux. Pelo meio Martins pede, ele prefere o passe para a meia direita, vira para Moreno. Pede Facundo, não lança Moreno. Marcado pelo Edenilson, que agora parece ser o centroavante do Grêmio. Vira a bola para a meia direita. Aníbal Moreno do lado. Gustavo Gomes, que vira a jogada para Rafael Veiga. De quem? Daqui a pouco tem estreia no Palmeiras. Riquelme Felipe, 37, foi chamado. Gustavo Gomes pelo comando dessa bola, tentou levantar, Flaco Lopes perdeu, tira aqui no meio, batendo na jogada ao Camilo para Edenilson, sai da falta na primeira bola, na segunda, perdeu, Veiga também está marcando a falta, atrás do Edenilson, não teve vantagem, parou o jogo Zanovelli, no Allianz Parque, a bola rola, o relógio não para. 35 minutos do segundo tempo. Campeonato Brasileiro, aqui a 17ª rodada, o Verdão está encostando no líder Cruzeiro, Palmeiras 1, Grêmio 0, Felipe Melo. Hoje Canhão, o Arsenal anunciou a contratação do centroavante Vitor Gyökeres, de 27 anos, do Sporting de Portugal, por 63 milhões de euros, Canhão. Tira Gustavo Gomes com Flaco Lopes, vai de joelho, corta aqui atrás, Wagner Leonardo, pega a sombra do Edenilson pelo meio campo do Grêmio, já vira do lado para Camilo pela ponta, Alisson de costas com Piquerez em cima, do que vira, Alisson vai ganhando, perna comprido, Piquerez de bico, bota a bola para fora, e vem o garoto no Palmeiras agora, Gustavo Soler. Exatamente, Riquelme Felipe, camisa número 37, já posicionado para entrar, e sai com a 17 o autor do gol, Facundo Torres. Sai Facundo com a 17 para a entrada do Riquelme Felipe, garoto de apenas 18 anos de idade. O Riquelme que chegou ao Verdão em 2021 e disputou o Mundial Sub-17 com a seleção brasileira. É muito bem visto pela comissão técnica do profissional, fazendo agora a sua estreia no time de cima. Ele que é o artilheiro do Palmeiras no Sub-20, tem 34 jogos no Sub-20, 19 gols marcados. Grêmio na área, a bola para a direita, ajeitou, bateu direto, o Everton saltou, chega a tocar na bola o Everton. Não chega. Bandeira está marcando o lateral, o Grêmio cobra, chegada perigosa do Grêmio, lateral Palmeiras. Verdão colocando mais um garoto em campo. E quando o Palmeiras coloca garotos em campo, a gente fica ligado, né, Quesada? Daqui a 2 anos será vendido para o City por 100 milhões de euros. Sim, o Palmeiras é um dos maiores vendedores de jogadores do futebol mundial. Chegou aí para o Sub-15, né, como já informou aí o Solé, mais uma joia palmeirense. Aquela história, né, quando o mecanismo funciona, né, a garotada consegue desempenhar com toda a potencialidade, né, o que tem de melhor. E é isso, né? O Palmeiras vai empilhando essas joias, saindo ano,
entrando o ano, né? Recentemente o Estevão foi vendido, já esse daí também vai embora. Falta o Grêmio, ataque, tem uma falta na meia esquerda. Marlon vai colocar na grande área do Everton. 37 minutos e meio, segundo tempo no Allianz Parque. Palmeiras só 1-0 e vão para a grande área os zagueiros do Grêmio. Gustavo Martins e Wagner Leonardo. Lá dentro também Igor Serrote, que é grandão. Alisson fecha na segunda trave. Marlon levanta a bola pro gol de cabeça. A marcação tira aqui atrás com o Moreno. Pega a sobra do lado esquerdo para tentar arrancar pro ataque o Souza. Puxando pelo pescoço, caiu, falta. Tem cartão pro jogador do Grêmio, Solé? Cartão amarelo para Gustavo Martins, apelou, fez a falta. Cartão amarelo para os 53 do Grêmio. Ô Rogério, poxa vida, Henriquelme é um nome também de sucesso. O que tem de jogador no futebol brasileiro chamado de Henriquelme, hein? Há poucos instantes saiu um do Grêmio aí. Incrível, hein? Sim. Que coisa, não nasce mais Ronaldinho, não nasce mais Ronaldo, Rivaldo, não? Roberto Carlos? Literalmente não. E no sub-20 do Palmeiras são 3 Riquelmes. Esse que está estreando agora no profissional, o Riquelme com K e o Ramon Riquelme. O Ramon Riquelme, um dia eu perguntei, falei, pô, a família dele errou, né? Os caras falaram, errou, né? Porque o nome do Riquelme é Roman e a família colocou Ramon, acabaram confundindo. Tiraram o A e colocaram no lugar do O, trocaram as letras. 39 aqui no meu campo, Aníbal Moreno. Esse que não trocou a letra não, ganhou, dá para Rafael Veiga. Do lado esquerdo para Piquerez. Souza encostou, Piquerez caminha com ela, enfia pela ponta, Alisson marca para Souza, que volta para pegar a bola aqui atrás do meio campo do Palmeiras. Só 1-0 o Verdão. Torcedor tá aqui ligado, atento, acompanhando, é claro, contente com 1-0, mas dá para perceber que a galera tá um pouquinho assustada com esse placar só de 1-0. Grupo Souza, Lima Eficiência em Segurança e Serviços. Para jogar o zagueiro do Verdão, Bruno Fux, enfia a jogada para a ponta esquerda, para Piquerez, que desce no apoio. Marcado, enfia na ponta, a bola vai desviada, bate no Igor Serrote. Em lateral, ataque do Palmeiras aqui do lado esquerdo. Se o importante é a qualidade, não confia em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se é Sil, pode confiar. Grêmio pega a bola, Alisson tentando driblar, bate em Piquerez, está em jogo ainda. Ficou na ponta, Flaco Lopes do lado para Moreno. No meio, Veiga. Aníbal Moreno arrisca o primeiro drible, se dá bem, já sai do primeiro marcador. Com quase 40, segundo tempo, Verdão ganha 1-0. Moreno para Veiga, Veiga para Giai. Sai da ponta, fecha pelo meio, marcado pelo Aravena. Recua, dá Moreno. Já quem é o 40 do time do Mano Menezes, hein, Solé? Jardiel. O Jardiel. Agora vai. Botaram um ia mais aí na hora do moleque nascer, hein? Vai para trás essa bola aqui com o time do Palmeiras ainda. Souza por dentro, Flaco Lopes para Souza de novo, para trás. Martins adianta errado, tentou disputar no pé de ferro, perdeu. Pro Grêmio toma a frente, ganha Camilo, vira para Bright White, para Camilo, bota do lado esquerdo para correr na vela. Passão comprido, bem Gustavo Gomes na frente, tira Gustavo Gomes. Na saúde ganha, aplaudido, tentar a finta aí, se lascou, perdeu, depois fez a falta no Aravena. Não deu porque não quis usar novela, que o Gustavo Gomes fez a falta. Sai pro Palmeiras, a bola pra Giai. Já inverteu do lado esquerdo pra Souza. Pintar contra-ataque no Verdão. Pelo meio, sozinho Veiga. No carrinho, na direita. Lançou pra Riquelme. Limpou outra finta. Tira Gustavo Martins de bico pela linha lateral. E os jogadores do Grêmio reclamam a falta aqui na ponta em cima do Aravena. Desconfio eu que se o gol tivesse saído não ia valer, porque eu achei que foi falta aqui atrás. E aqui era o nascedouro da jogada, Solé. Exatamente, Canhão. E agora muita gente foi pra cima do Zanovelli reclamando desta marcação. E agora é a vez do Palmeiras reclamar. O Palmeiras queria o lateral pra ele. A arbitragem marcou pro Grêmio. E a última troca do Imortal. Sai com a 17 o Dodi, entra com a 40 o Jardiel. Bem observado pelo Quesada. Botaram um ia mais no nome dele. Para homenagear um centroavante que brilhou com a camisa do Grêmio, né? Monstro. No futebol de Portugal, então, o Jardel é rei. 41,5. Levanta a Volpe de cabeça, tira Veiga para Riquelme, Felipe domina o menino, toma o tranco, entrega a Moreno, que vira na esquerda, Souza, dá pra bater, não dá mais, tá muito longe, dê uma olhadinha, marcado pelo Edenilson, não chuta, repulga, dá Moreno que volta a bola pra Veiga, lá na grande área é o passe, tentativa de cabeça, Igor Serrote ganha, a bola chegaria com Flaco Lopes, Alisson pega a sobra com o Grêmio, 42, tô dizendo, minha gente, 1-0, a torcida tá um pouco preocupada aqui. Denilson disputa de bola, falta marcada primeiro pelo meio campo em cima do Jardiel. Grupo Souza, Lima Eficiência em Segurança e Serviços. Quesada só 1-0, 42, não dá pra confiar só em 1-0, né, Quesada? Não dá, né? O Palmeiras poderia ter feito 2 aí, não fez. E aí, enquanto tá 1-0, né? O jogo não termina, há sempre um risco. Olha o Grêmio no ataque.
Bright White lá do esquerdo, enfia essa bola pela ponta. Aravena na grande área. Jardiel pediu Aravena. Encarou Giai. Driblou. Bateu Giai. Travou o escanteio. Olha o Grêmio chegando aí, Gustavo Soler. Na bola parada, né? O Grêmio continua vivo na partida. O Marlon é quem vai se posicionando para fazer a cobrança. E é muita gente na área do Everton. Gustavo Martins, Wagner Leonardo, Bright White. A entrada também do Jardiel. É o imortal em busca do empate. 42,5 segundo tempo. 1-0 Palmeiras. Escanteio o Grêmio. Marlon coloca a bola na grande área, autorizado, levantou pro gol, tira a marcação, a bola sai do lado esquerdo, no contra-ataque do Vila da Mãe com Riquelme e Felipe, domina o menino, pelo meio Sousa, na esquerda Flaco Lopes pedindo, tem com ele, 3 contra 2, toca na ponta, só que o passe é fraco demais, vai nas costas atrás do Sousa, ele recua pra Veiga, puxando pelo braço, entortou de volta, procura alguém de verde, com dificuldade levanta a bola pra ponta esquerda ainda, na coxa, ajeita, marcado bem ali aberto da ponta o Sousa, da Piqueires, perdeu o efeito surpresa o Palmeiras. Passe já veio errado no menino nas costas do companheiro, né, Soler? Exatamente, Riquelme puxou o contra-ataque, mas na hora de dar o tapa pro Sousa sair cara a cara com o Volpi, passe saiu atrás, o Palmeiras recuou toda a jogada. De cabeça, Serrote rebate, Piqueires de primeira, bota no peito Martins, passa pela ponta Riquelme, Martins na direita, acha bem aberto o Sousa, ele se abaixa para dominar no peito, olha para a área para cruzar, não cruza, rolou para trás, Flaco Lopes, bico da grande área, na perna direita, devolve a bola para a direita pela ponta para Sousa, cruzou no gol para Riquelme, Gustavo de cabeça tira, bota a bola pela ponta, tenta evitar o lateral, consegue, e aqui o Malomas dá escanteio. Que legal, trocou o lateral pelo escanteio, hein, Soler? Era melhor o Marlon só ter protegido, né, Canhão, para ficar o lateral a favor da equipe do Palmeiras. Ele foi tentar salvar e entregou de graça o escanteio para o Palmeiras. Rafael Veiga está conversando com o Gustavo Gomes, deve pintar jogada ensaiada, vê o Veiga de pé canhoto para levantar no pagode. 44 do segundo tempo, o Allianz está de pé, sinta o clima. A torcida chama o segundo gol do Palmeiras. O Verdão já ganha por 1-0, está encostando no líder Cruzeiro. Veiga, escanteio na direita, 44,5 para cobrar de perna esquerda. Encosta ao lado Moreno. Rafael Veiga, entrada na grande área, a bola. Riquelme ajeitou para bater prensado, fica na grande área. Disputa a marcação, põe na coxa. Opa, tomou porrada por baixo, Martínez. Quando vinha girando, foi tocado pelo Alisson por trás. O Alisson já tem amarelo, o árbitro sai de perto e faz de conta que... Não, o Alisson tem? Não tem. Saiu de perto da jogada ali, falta marcada. Ótima chance pro Palmeiras, Gustavo Soler. Que tentou, né, Canhão? A jogada ensaiada agora nesse escanteio, mas o Riquelme não conseguiu fazer o melhor domínio. Aí a bola saiu espirrada na finalização. Na sequência, o Martínez faz o domínio, sofre a falta. Lance perigoso a favor da equipe do Palmeiras, sobe a placa. Mais 5 minutos de bola rolando por aqui. 45 do segundo tempo, é falta pela meia esquerda. Tem a chance o Palmeiras para fazer o 2-0. O Volpi até abandona ali atrás para conversar com os jogadores que ficam na barreira. Muro fica praticamente na linha da grande área. Piqueires para bater de perna esquerda, a mesma coisa. Com Rafael Veiga, os dois ali se acertam. Edenilson vai lá, dá uma catimbada. 45,5 do segundo tempo. Volpi agachado no pé da trave direita, sobe o muro. Zanovelli foi lá, passou o Chantilly, posicionou a barreira. Posiciona a bola, catimba do veterano Edenilson. E a barreira mexeu um pouquinho, agora virou barreira de futsal. Os caras andaram pelo menos 1,5 metro aí. Quase 46 nos acréscimos, o Verdão pode fazer 2-0. É falta na entrada da grande área. Rafael Veiga, 4 passos para trás. Atento, olha para o gol. Partiu, bateu no ângulo. Fora! Ele bate no canto do Volpi, ela passa perto, Soler. E o Volpi já tinha dado um passinho pro lado, por isso que o Veiga jogou no canto dele, quase surpreende o goleiro do Grêmio. Segue 1-0 no Allianz Parque, vamos até os 50. Volpi levanta na ponta, Alisson cabeceia pro comando para tentar a bola, o Jardiel de bico tira, que atrás da defesa com Fux. Já no rebate para o Verdão, ganha, dá na fogueira esse passe pelo meio, pega a Veiga, faz pela jogada Camilo, bola volta a ser do Palmeiras. 46:30, tá acabando o jogo, você ligado na rede Bandeirantes de rádio, youtube.com/rádio Bandeirantes Oficial, com Alain Marcel no Twitter, com a Laura Cruz no digital. Lateral Verdão ainda meio campo na direita, o Palmeiras continua atacando para fazer 2-0. Grupo Souza Lima e Eficiência em segurança e serviços. Lateral para fazer cobrança de Ai, pede a aproximação de alguém, Veiga na ponta aqui marcado.
Já dá uma olhadinha, demora, anda um pouquinho pra frente pra arremessar. 47 agora, andou mais um pouquinho ainda. Andou mais ainda, arremessa na ponta com o Flaco Lopes. De cabeça corta a defesa, dá um voleio, tira aqui atrás a defesa. Aravina bica no meio, de cabeça, Fux rebate. Cai na entrada da grande área, Edenilson vai na sombra, ajeita com a sola do pé, perdeu. Martínez bota na ponta essa bola pra Sousa. Dispara Martínez. Sousa prefere recomeçar a jogada, devolve a bola do lado esquerdo ainda pra Piquerez. Piquerez, Martínez, quase que a bola escapulou e saiu. Entrega atrás, volta a Sousa. Sousa devolve a bola pra Piquerez. O Verdão está todo no seu campo. Dá Bruno Fux, marcador e volta para o Everton. 47-30, caminhamos para o final. Leandro Quesada, Palmeiras 1-0. Quesada. Agora tem que ficar esperto nesses últimos minutos aí, não é? Pra não tomar um gol que seria um golpe fatal para a equipe do Palmeiras, não é? Que merece esse resultado, embora tenha perdido muitas chances, não é? Pelo menos umas 3 chances aí, o placar poderia até ser um pouco mais elástico. Olha o Grêmio aí. Marlon domina pelo meu campo, já escapa do Riquelme, enfia na minha direita com a Aravena, que abre a bola para Serrote lá na direita. Domina o menino, tá marcado pelo Sousa, que volta firme na jogada. Domina Igor Serrote aos 48, 2 para acabar o jogo, para Marlon. Na área, a bola de cabeça, atira aqui dentro, a marcação do Verdão. Rebote, volta na entrada da grande, cabeceia para a ponta Riquelme, ninguém do Palmeiras. Marlon pega a sobra, vira a Aravena toca na ponta para Camilo, perdeu. De bico tira Riquelme para ninguém do Palmeiras. Verdão tá todo atrás, recuada, ela volta para Volpe, que com o pé domina e joga completamente sozinho. O goleiro Thiago Volpe. 48-30, segundo tempo. Perto do Grêmio, tentou tomar no meio essa bola, Giai, conseguiu! Partiu Giai no meio campo, na direita ele tem Flaco Lopes, Giai caminhou, dominou, espera a Veiga, lançou com Flaco Lopes, ela passou por ele, vem Serrote, toca pra trás, Serrote, mas tem a falta do Flaco Lopes, em cima do Serrote, a vantagem pro Grêmio, não observada pelo Zanovelli agora. E o Verdão perdeu o 2-0 num contra-ataque, Soler. E o Giai foi muito inteligente, né, Caio? Ele vai conduzindo a bola e espera o Flaco Lopes entrar no facão de pé canhoto na frente do goleiro Thiago Volpe, mas o Flaco Lopes furou e matou o ataque do Palmeiras. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada no Brasil. Se é Sil, pode confiar. 49, vai acabar o jogo. 1 minutinho para acabar, o Grêmio tem posse de bola no meio campo com o zagueiro Wagner Leonardo, enfia na ponta, a bola na vela, passa na área, a jogada, dominou, para trás o passe, vem cruzado, Edenilson no carrinho, a bola passa e vai para fora pela linha de fundo, na jogada lá do meio esquerdo, quase o Grêmio empata. Edenilson tentou com a sola do pé, ele e o Jadiel. Pra sorte do Verdão, ela saiu longe do gol, Soler. E o desespero na minha frente, Canhão. Olha o Wagner Leonardo, tá com a mão no rosto até agora, não acredita. O capitão do Grêmio, Thiago Volpe, estava ajoelhado no gramado. No último lance da partida, o Grêmio perde a chance do empate. O Palmeiras vai somando a sua 5ª vitória seguida contra o Grêmio, jogando na capital paulista. Apita Paulo César Zanovelli da Silva. No Allianz Parque, o Verdão ganhou mais uma. Palmeiras 1, Grêmio 0 na Bandeirantes. Alô, Felipe Melo. Alô, Canhão. Olha, ainda bem, hein, o torcedor palmeirense, ainda bem que o Edenilson calça 42, porque se ele calçasse 43, tinha empatado esse jogo. Que, olha o Palmeiras, que vacilo do Palmeiras, não matou a partida. E quase o Grêmio empata no finalzinho. Mais vitória do Verdão, 1-0 para o Palmeiras contra o Grêmio. Vamos chamar a reportagem Bandeirantes com Gustavo Soler no gramado do Allianz Parque. E o Palmeiras que chega, né? A sua 3ª vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro, vai encostando em Flamengo e também na equipe do Cruzeiro. Verdão, que ainda tem 2 jogos para fazer nesta competição, né? Um jogo atrasado contra o Juventude e outro contra a equipe do Santos, e a equipe do Palmeiras agora muda a chavinha, foco total na quarta-feira, porque tem derby, o primeiro da Copa do Brasil contra o Corinthians, jogo que acontece na Neoquímica Arena. Palmeiras que embala sua 5ª vitória seguida contra o Grêmio, jogando em São Paulo, e com isso conquista a vitória número 300 na história do Allianz Parque. Muito bem, Gustavo Soler. Palmeiras vence por 1-0. Daqui a pouco o Soler volta com os personagens do jogo direto da zona mista. A torcida do Grêmio aqui xingando muito o atual presidente da equipe do Grêmio. Muitas ofensas ao mandatário do Imortal.
Porque não tá fácil a vida do Grêmio no Campeonato Brasileiro, não. Foi eliminado da Sul-Americana e no Brasileirão não vence há 3 jogos na 14ª colocação com 17 pontos. Antes da gente analisar o jogo, vamos eleger o craque Bandeirantes. O craque do jogo. Oferecimento Estrela Bet. Jogou, brilhou. Leandro Quesada. Quem foi o craque de Palmeiras 1, Grêmio 0? Eu vou votar no Facundo Torres, que fez o único gol da partida. Perdeu algumas outras oportunidades, estava desligado em alguns momentos, mas de uma forma geral, hoje o Palmeiras não estava tão ligadão assim, né? Desperdiçou algumas outras possibilidades, poderia ter feito 2-3-0, mas o Facundo Torres abriu o placar e esse gol, né, foi fundamental para a construção dessa vitória, que coloca o Palmeiras com o segundo melhor aproveitamento nesse Campeonato Brasileiro, atrás apenas do Flamengo. Ele é terceiro colocado em número de pontos, é bom a gente dizer, não é? Mas em relação ao aproveitamento, 71% de aproveitamento contra 73% do Flamengo e 70% do Cruzeiro, ou seja, todos com aproveitamento de super campeão, né? A campanha do Palmeiras realmente é magnífica até aqui. Então, Facundo Torres, para mim, o craque da partida. Facundo Torres, eleito craque Bandeirantes. Ô Quesada, o que acontece com o Palmeiras, hein? Que sufoco no final. O Grêmio não assustou muito, mas teve a bola do jogo no último lance. Eu até brinquei aqui que se o jogador do Grêmio, o Edenilson, que estava na jogada, se tivesse calçasse um número a mais, faria o gol. É aquilo que a gente falou, né? Tem a chance de fazer o segundo e matar o jogo, não faz, vai criando possibilidades, falta um capricho, um cruzamento mais bem realizado, né? E aí corre o risco, porque futebol é assim. Quantas vezes a gente já não viu um time criar tantas possibilidades, né? Tá só com 1-0 no placar e no último lance tomar o gol, não é? Então hoje, realmente, nesse último lance, o Palmeiras se safou aí de desperdiçar 2 pontos preciosos aqui dentro do Palestra Itália, e que fique uma lição para os próximos jogos, quando encontrar adversários melhores, né? O Grêmio definitivamente não é o adversário mais forte que o Palmeiras terá pela frente, né? Outros grandes jogos, outros grandes rivais o Palmeiras vai encontrar pela frente. E hoje poderia ter construído uma vitória um pouco mais tranquila e perdeu muitas possibilidades, principalmente no segundo tempo, né? O Vitor Roque quase marcou, no mesmo lance quase o Maurício. Aí faltou o capricho naquele lance do Facundo Torres, quando ele recebe a bola do Vitor Roque e chuta de qualquer jeito, né? Passa de qualquer jeito. Riquelme também demorou muito para fazer a leitura do jogo e estragou uma jogada no segundo tempo. O Giai passando a bola para o Flaco e o Flaco não dominando. Então, o volume ofensivo do Palmeiras foi legal. Mas faltou realmente fazer o segundo gol e ter uma vitória mais tranquila, algo que não foi tão tranquilo assim, né, nesta noite aqui no Palestra Itália. 10h57, vem aí o apito final para a gente falar mais sobre o jogo. Daqui a pouco o Gabarito Bandeirantes, entrevistas coletivas, zona mista, tudo isso e muito mais a partir de agora no apito final da Rede Bandeirantes. Jornada Esportiva. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Amortecedor HG Nakata, alta performance com que você pode contar. Grupo Souza Lima, em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Disney Plus, todos os jogos do Brasileirão Série B, só na Disney Plus. CIO, se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser CIO. Se é CIO, pode confiar. Tigre, com Tigre até obra jogo duro dá certo. Consórcio Volkswagen, faça uma simulação. consórciovw.com.br. E Estrela Bet, baixe o app e abra sua conta. Estrela Bet, simples e num instante. Futebol é com a Bandeirantes, vai, Apito Final, na Rádio Bandeirantes, o pós-jogo completo. Rogério Assis.
vem na bola Facundo à direita, Giai no fundo, para cruzar, levantou pro gol, passou o seu rádio, bateu Piquerez atrás, ajeitou o Maurício, rolou, bateu o Lídio no ângulo, gol! Gol! Jogada que começa pela direita, rolada para trás pro Maurício, para Facundo, dentro da grande área, um canhão no ângulo direito do Volpi. O Palmeiras marca com 3 minutos, de jogo. O Verdão tá na frente no Allianz. Facundo Torres, 1 pro Palmeiras, Grêmio 0. A primeira que foi, entrou. Facundo Torres, Verdão 1-0, Volpi não tem jeito, tá feito. Palmeiras 1-0 e o jogo mal começou, Solé. E um golaço em todos os sentidos, Canhão. O Palmeiras faz essa bola girar da direita para a esquerda. Ela chega para o Giai, que faz o levantamento na segunda trave. O Piquerez só macia para dentro. O Maurício gira e deixa na medida para Facundo Torres. No jogo passado aqui no Allianz foi o Facundo que deu o presente para o Maurício. Agora o Maurício retribui. Deixa na medida para o uruguaio mandar na gaveta. Um golaço com 2 minutos, quase 3 de bola rolando. 1-0 Palmeiras no Allianz Parque. O Palmeiras venceu 1-0 com gol marcado aos 2 minutos de jogo. E aí administrou, até no último lance quase tomar um empate. Mas o que importa, torcedor do Palmeiras, é a vitória. A 3ª consecutiva no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras com 32 pontos na 3ª colocação. Tem 1 ponto a menos que o Flamengo, que tem 33 e o mesmo número de jogos, 15 partidas. E o Cruzeiro tem 34 pontos, 2 a mais que o Palmeiras, mas tem 1 jogo a mais também que o Palmeiras e que o Flamengo. Ou seja, por aproveitamento, o Flamengo é o líder, o Palmeiras vem na 2ª colocação e o Cruzeiro na 3ª colocação por aproveitamento, tá? Mas na tabela de classificação, o time celeste segue na liderança depois de um resultado hoje do Palmeiras, chegando a 32 pontos, 2 pontos atrás do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Vamos falar bastante agora desta partida no apito final. A galera que está participando conosco aqui também, vou ler as mensagens no chat no YouTube. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Vinícius Rocha, lá de Ribeirão Preto, tá participando com a gente aqui. Alô, Marcos Andrés, jornalista também da cidade, lá em Ribeirão. Um abraço para ele. Matos Filho, Oliveira, palestra participando conosco no nosso chat. Alô, Wilson Antônio Moreira, vai Verdão, e foi mesmo, e venceu mesmo. O Francisco Joaci, tem que contratar um camisa número 10, não tá satisfeito com o 10 do Palmeiras. Um abraço para ele também. A Sabrina mandando mensagem, enfim, muitas participações. Daqui a pouquinho a gente volta com os ouvintes aqui no apito final. Mas pra gente analisar o jogo, Leandro Quesada. Esse Palmeiras, aliás, vou te fazer uma pergunta, acho que você sabe, né, ô Quesada? Sabe quando foi a última derrota do Palmeiras? A última derrota do Palmeiras foi no Mundial de Clubes. Exatamente. No finalzinho exatamente. A última derrota do Palmeiras foi naquele lance que o Everton acabou falhando, né? E o Palmeiras perdeu para o Chelsea. Desde então, o Palmeiras voltou para o Campeonato Brasileiro. São 4 jogos, 3 vitórias e 1 empate. Hoje, o Palmeiras venceu, mas deixou a desejar? Ou jogou bem, ou fez o que dava? Qual que é a sua análise da partida hoje, Quesada? Usando o popular aí, jogou pro gasto, né? Eu acho que às vezes a gente tem que tentar desvendar alguns códigos dos jogadores, né? O Palmeiras hoje entrou sabendo que o adversário está em dificuldade, está fazendo uma campanha ruim no Campeonato Brasileiro, só tem o brasileiro, né? Caiu recentemente aí em competição sul-americana. Um time que não consegue vencer fora de casa. Com o Mano foi o 9º jogo e apenas uma vitória contra o Juventude, né? Já são 5 derrotas, essa foi a 5ª.
Você vê um time com 18 jogos aí sob o comando do Mano, fez 18 gols e tomou 18 gols, né? Esses números, eles mostram muito bem esse time que não é confiável, que no Campeonato Brasileiro tem 17 pontos em 15 jogos, né? Daqui a pouco entra na zona do rebaixamento, está bem próximo, inclusive, de entrar na zona do rebaixamento, a equipe do Grêmio, né? Só tem 3 pontos a mais que o Vasco da Gama e o Fortaleza, que tem 14. O Santos é o primeiro fora, tem 15. Então, e tudo isso vai entrando na cabeça do jogador, e aí faz um gol aos 3 minutos, a gente concorda com isso, né, Felipão? Faz um gol aos 3 minutos e acha que vai administrar. Vamos lá, depois a gente faz o segundo e encerra tudo, entendeu? Encerra a conversa. O Palmeiras criou para fazer o segundo gol, até o terceiro, mas aí faltou, né? Faltou um capricho, faltou uma finalização certa, faltou estar mais ligado, entender melhor a dinâmica ali daquele lance, né? Enfim, e aí se complicou, né? Quase se complicou. Nesse final aí seria um golpe imenso, tremendo, desperdiçar pontos contra um time que está brigando lá na parte de baixo do Campeonato Brasileiro, né? Então eu acho que parte do que aconteceu hoje aqui, não tem nada a ver com salto alto, nada disso, tá? Mas de achar que de repente o jogo pode ser resolvido a qualquer instante. E hoje o Palmeiras não conseguiu fazer isso. E às vezes um gol tão cedo, foi aos 3, né, do Facundo Torres, às vezes um gol tão cedo acaba prejudicando um pouco o desenvolvimento da partida, né? Faz um gol aos 3, administra, só que ainda tinha 3/90, tinha quanto? 87 minutos de jogo, fora os acréscimos, né? Então é bom ficar ligado. Hoje tudo bem, tudo ok, contra um adversário fraco na parte ofensiva, mas quando pegar um rival um pouco mais difícil, né? Ou com mais camisa nesse momento, aí vai ser difícil pro Palmeiras jogar esse futebol que a gente apresentou, que a gente viu apresentar hoje aqui, né? Acho que o Palmeiras pode render mais, isso é fato. Felipe Anderson fez falta hoje, ô Quesada? Pô, que pergunta difícil, né, Felipão? Eu não sei lá. Qual foi o grande jogo do Felipe Anderson até aqui pra gente defender essa tese, hein? Contra o Galo ele foi bem, não foi? Contra o Atlético um Mineiro. Jogo, hein? Um jogo em quantos, né? Pra falar a verdade, das contratações feitas pelo Palmeiras, 2 deram certo na minha visão, tá? Facundo Torres, eu acho que o Facundo Torres tecnicamente não é o melhor jogador dos contratados, não estou dizendo isso, mas é um jogador que tem muita vontade, né? Ele é um Rony 2.0 ou não? O Facundo Torres? Um Rony 2.0? Um Rony rústico, né? Que habla espanhol. Pode ser. Ele é um cara que ajuda muito na defesa, né? Essa ideia da baliza zero, que o Abel defende desde que chegou aqui, que funciona na maior parte do tempo, ele ajuda muito a conceber isso daí, né? Agora falta às vezes um pouco mais de talento, o refino, não é? Para conseguir desenvolver um pouco mais. O gol que ele fez hoje aqui foi um golaço, lindo, que tiro, né? Aí você estava até comentando, alguns estavam reclamando, mas será que o goleiro do Grêmio não falhou? O Volpi não falhou. Ali é muito mais mérito de quem chuta do que quem tá ali para evitar o gol, não é? Mas se ele tivesse um pouco mais de refinamento, né? Tivesse um pouco mais de classe, categoria, puxa vida, hoje ele teria se consagrado aqui, né? Teria dado um passe pro Vitor Roque, poderia ter feito um segundo gol também, né? Falta um pouquinho isso pro Facundo. E a outra grande contratação foi o Paulinho. As outras, né, que chegaram nessa temporada, eu assim não achei nada fora da casinha, tá? Nada, os zagueiros nada. Quem mais veio aí? Lucas Evangelista também nada. Sousa, por enquanto, vamos esperar. Não tem nada assim muito de extraordinário, não, tá? Pra mim é Facundo uma boa contratação, tá respondendo legal. E o Paulinho, né, que só volta no ano que vem. Esse o Palmeiras realmente acertou em cheio. Esse cara é diferente, pode ter certeza. Jogador, inclusive, de seleção brasileira. Ô Gustavo Soler, o Palmeiras está atento no mercado, vai em busca de reforços, ou esse é o elenco que vai até o final da temporada? Vai trabalhar para trazer mais um camisa 8, né, para repor a saída do próprio Richard Rios. O Rios, por sinal, já marcou o gol, né, na estreia dele, amistoso pelo Benfica, fez um dos gols da equipe encarnada, e o Palmeiras busca aí alternativas no mercado, né? Tem o colombiano De Ossa, que está na mira do Palmeiras, o Monterrey do México pede um valor um pouco alto por esse atleta, Marcel Ruiz também, jogador do Toluca, companheiro do Luan, mexicano, também é outro jogador que agrada a equipe palmeirense, assim como outros nomes, né, que já trouxemos aqui na Rádio Bandeirantes, como o Wendel do Zenit, mas por enquanto uma movimentação lenta
atleta do Palmeiras ainda nesta tentativa de repor, né, a saída do Richard Rios. Palmeiras que vendeu o Richard Rios por 30 milhões de euros e ficou com 21 milhões de euros desta operação e busca agora uma alternativa no mercado, mas será a única, né? O Palmeiras vai tentar trazer um camisa 8 e depois fecha a torneirinha de contratações para fechar em definitivo o elenco. E aí, observando para saídas, né, como a do Mike hoje, o Palmeiras vai contar com o lateral Gilberto do Sub-20, sendo o terceiro já do profissional. O Gilberto ele vai treinar com o time de cima para não perder ritmo de jogo, ele vai continuar jogando no Sub-20 e aí quando tiver uma oportunidade, aí sim, ele vai conseguir fazer a sua estreia no profissional, mas nesse momento o Palmeiras não vai atrás de um lateral esquerdo para repor a saída do Mike. E o Bruno Rodrigues, ele volta a jogar esse ano? Como é que tá a situação dele? O Bruno Rodrigues é um cara que o Palmeiras está trabalhando, fazendo o processo de transição física. Vale sempre lembrar, né? A lesão do Bruno Rodrigues é a mesma que o Ronaldo sofreu na época da Inter de Milão e que fez o Ronaldo ficar mais 2 anos longe dos gramados, né? O Bruno Rodrigues, então, tem um processo muito lento de recuperação dessa, que é uma das mais graves lesões do futebol, né? E não um processo lento por causa dele, porque é uma lesão que demanda muito tempo, né? O rompimento do tendão patelar do joelho. Então, o Bruno Rodrigues hoje, ele ainda não está fisicamente preparado para aguentar o alto nível do futebol profissional. Então, ele vai continuar fazendo seu trabalho de recuperação física. Essa saída do Palmeiras para a disputa da Copa do Mundo de Clubes da FIFA retardou a retomada do Bruno Fux, até porque a maior parte dos profissionais foram para os Estados Unidos e o Bruno Rodrigues não tinha com quem treinar com bola aqui no Brasil, então ele só fez muito mais trabalhos de academia, trabalhos físicos no campo, mas sem aquele dia a dia de impacto com seus companheiros. Então, Bruno Rodrigues é um cara que o Palmeiras não tem pressa nenhuma para colocá-lo de volta nos campos, até porque sabe de todo perigo que é, né, antecipar qualquer tipo de retorno de um jogador que sofreu uma lesão como essa. O Soler, o Palmeiras, nessa negociação do Mike, vai levar um faz-me rir, um quais qualquer aí ou não? Não, o Palmeiras vai abrir mão de pagar mais 5 meses de salário do Mike, férias, 13º, fundo de garantia, direito de imagem, luvas, então... Para a economia que o Palmeiras vai fazer, é como se estivesse recebendo um dinheiro por ter vendido um jogador de um preço bem salgadinho, podemos dizer assim, porque o Mike, né, como ele está na lista dos mais vitoriosos da história do Palmeiras, com 12 títulos, empatado com caras como Ademir da Guia, Junqueira, Dudu, Everton, Gustavo Gomes e Marcos Rocha, é claro que o Mike recebia um bom salário na equipe do Palmeiras. Por sinal, ele era o atleta mais longevo do clube, né? Ele chegou em 2017, antes mesmo do próprio Marcos Rocha, que também chegou naquela temporada. Então, Palmeiras, pela boa relação que tem com o jogador e por saber que o Mike poderia assinar um pré-contrato e ir embora no final do ano, o Palmeiras também cedeu para antecipar a saída do atleta, que teve o desejo de encerrar o seu rumo no Palmeiras para defender o Santos a partir da próxima semana. Ô Felipão, diga. A gente durante o segundo tempo a gente fez um comentário aqui, né? Eu fiz um comentário lembrando da Libertadores de 20. Aquele time tinha o Everton, Gomes, Luan e Vinha. Mike, depois Marcos Rocha, Scarpa, jogando nas alas, Danilo, que agora está no Botafogo, Zé Rafael e Veiga, e o ataque com Dudu, Rony e Breno Lopes. Esse time praticamente não existe mais, né? Restaram o Everton, Gomes e o Veiga. E o Marcos Rocha, hoje o Marcos Rocha ficou no banco, né, Soler? Então, restaram esses 4 caras. E até eu comentei, né? O grande forte desse Palmeiras foi ter mudado pouco nos últimos tempos. Ele manteve uma base durante muito tempo. E o mais importante, um técnico que vai completar agora em outubro 5 longos anos, né? E agora está acontecendo um processo inverso, né? De um novo Palmeiras. E ele vai dar certo, acho que está dando certo. O Palmeiras vai bater campeão de alguma coisa, pode ter certeza, é o meu palpite, né? Eu acho que vai ser campeão de alguma coisa, tem 3 chances aí, Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores. Mas com um time que mudou, né? Que vai mudar, com poucos remanescentes, né? Então acho que esse é um negócio interessante. E uma perguntinha rápida para o Soler. Em algum momento, o Danilo, volante que hoje foi para o Botafogo, esteve aí no radar do Palmeiras? E essa contratação
do Botafogo pegou alguém de surpresa dentro do Palestra Itália, ô Solé? Não pegou, Quesada. Ele esteve no radar do Palmeiras, mas pelo valor que o próprio Botafogo investiu, o Palmeiras não tinha como fazer esse aporte para contratar o próprio Danilo nesse momento, né? Então, o Palmeiras hoje tem ali a possibilidade de gastar entre 16, puxando muito a corda, 18 milhões de euros na reposição do Richard Rios. O Danilo custou 22 milhões de euros ao Botafogo e mais 2 milhões de euros em metas contratuais. Então, esse aporte de 24 milhões de euros, o Palmeiras, pelo menos hoje, não conseguiria fazer para fazer a contratação do próprio Danilo. E aí não pegou de surpresa, né? Até porque antes mesmo dele chegar ao Botafogo, ele já tinha sido procurado pela empresa do John Textor para ser um reforço da equipe do Lyon. No entanto, como o Lyon estava com transfer ban na época, o Lyon não conseguiu fazer essa operação para contratar o Danilo, que chega agora para o Botafogo com essa possibilidade de no futuro ir para a equipe francesa. Segundo volante que o Botafogo leva, né, Felipe? Não vamos esquecer que o Patrick de Paula, lembra disso, né, Solé? O Patrick de Paula, puxa, começou bem, se perdeu, infelizmente. Quase 40 milhões na época, eu acho que foi, né? O Soler deve ter um número aí. Não, ele foi vendido por 5 milhões de euros por 50% do passe. E quando é que surge o Danilo? Que ano que é exatamente que surge o Danilo? Ainda é com... 2020. É com Lucha, né? Ainda é com Lucha, depois aproveitado bem aí pelo Abel. E aí comentava-se, não, peraí, vocês gostam do Patrick de Paula? Eu gostava muito do Patrick de Paula no início, tá? Não, tem um cara que é melhor que o Patrick de Paula. Eu falava, não é possível, cara. E porque o Danilo é melhor que o Patrick de Paula. E o Botafogo levou os dois, né? Patrick de Paula o Patrick de Paula que já foi embora, né? Ele foi pro Estoril de Portugal. A carreira dele aparentemente coisa, não vai chegar Solé? perto daquilo que ele projetou, né? Esse moleque se perdeu totalmente. Agora tem um detalhe, hein? O Botafogo vendeu. Quem foi o melhor jogador do Botafogo na última temporada, Quesada? Mas teve tantos, né? Foi o argentino Almada, pra mim, né? O Almada foi um... o Almada... O Luiz Henrique jogou muito, né? Mas o Almada era um cérebro ali, né? Do time. O Almada realmente era um jogador diferenciado. Mas eu gostava muito do Luiz Henrique, viu? Luiz Henrique, também. Ponta, foi se esconder não sei aonde aí também, né? A gente sabe, né? Mas o Almada, ele saiu do Botafogo, né? Teve aquele empréstimo pro Lyon e o Almada foi vendido pro Atlético de Madrid. O Botafogo recebeu 21 milhões de euros pelo Almada e gasta 22 para contratar o Danilo. Então não vale a pena vender o Almada, ô Quesada? Mas às vezes o jogador não quer ficar no clube, né? Ele foi contratado já com isso assinado, né? Que ele ia jogar no Botafogo, depois ia pro Lyon e ser vendido para outro lugar. E o Soler, o Botafogo trouxe quem do Atlético de Madrid? Não entendeu? São os movimentos de mercado, entendeu? Enfim... E você sabe que o Botafogo ainda queria o Almada só para disputa no Mundial e que não deu certo o negócio, né? Era uma ideia, seria coisa bombástica. Aí trouxe quem? Trouxe o Arthur Cabral, né? O Arthur Cabral? Foi. Cabral. Isso. E o Montoro. E o Correia, que veio do Atlético, né? E o Montoro também. Então, quer dizer, o Almada mesmo era o cara, né? Não conseguiu trazer o Almada. Mas o Almada é um jogador diferenciado, vai estar na próxima Copa do Mundo, né? Vai ser titular da Argentina, você vai ver. Eu não vou falar que ele vai ser titular, né? Vai ter que ocupar, vai ter uma missão ingrata, não é? Que é tentar ajudar uma Argentina que aos poucos vai perdendo esse ET, né? Que uma hora vai parar de jogar, né? Vai ser um peso muito grande pro Almada. Vamos ouvir o Mano Menezes, já está falando ali na sala de entrevistas do Grêmio. Fizemos com o Pavon, quando criamos a nossa melhor oportunidade pela direita. Os jogadores se doaram, se entregaram muito. Ainda está faltando um pouco, mas penso que do retorno foi o melhor jogo que a gente fez. Então a perspectiva é seguir melhorando e lógico que algumas questões de desgaste foram analisadas para que a gente não perdesse o jogador, né? Para o jogo de terça, que sem dúvida nenhuma é um jogo na nossa casa que nós temos que voltar a vencer e vamos trabalhar intensamente para isso. Mas acho que o que levamos daqui é algo esperançoso, eu diria, para fazer melhor logo aí na frente. Mano, a gente vê uma dificuldade bastante grande do Grêmio no meio campo, né? Tu já testou diversas alternativas, hoje de novo tu começa com uma dupla de volantes, substitui os dois, ou seja, 4 volantes jogaram na partida de hoje, mas parece que ninguém
corresponde, ninguém chama a responsabilidade. Tu já pediu para a diretoria trazer um jogador afirmado para essa posição? Isso é uma necessidade do Grêmio para melhora a partir vamos deixar o Mano para depois. Vamos ouvir o Abel Ferreira, então, o técnico do Palmeiras. Agora a gente ter certeza. Porque, apesar dos jogadores que saíram, Rios, Estevão, Paulinho, que está fora também, há aspectos que nós temos que melhorar e os jogadores nem sempre estão no mesmo momento de forma. Nós estamos sempre, o treinador está sempre dependente dos momentos dos jogadores. Na minha opinião, fizemos uma competição no Mundial muito positiva, tirando um jogo em que não jogámos bem, e muitas vezes nós fazemos as análises e esquecemos que do outro lado também tem um adversário com competência e às vezes quando se faz análises, fazem-se as análises sem ter o contexto do adversário, porque muitas vezes os passos podem existir ou não em função daquilo que também é a competitividade e o fechar ou abrir espaços do nosso adversário, mas do modo geral estou de acordo com a tua opinião, pergunta, entramos muito bem, depois eu acho que acaba por ser normal, com a quantidade de jogos que temos, a energia vai-se perdendo, as decisões vão-se sendo não tão boas, sobretudo na segunda parte, acho que ficou bem evidente erros de recepção, erros de passe, a bola a sair ou muito curta ou a sair muito longa, difícil dominar a bola parece que está sempre a quicar no chão, mas acho que é uma vitória justa e seguimos nesta competição. Abel, boa noite, tudo bem? Eu queria te ouvir sobre as primeiras mudanças feitas pelo Palmeiras ali no segundo tempo, com quase 10 minutos, né? Principalmente em relação ao Maurício e o Vitor Roque, se isso já era algo programado até pela sequência e o Corinthians pela frente na quarta-feira, e também hoje a escolha pelo Luigi entre os titulares e não o Sousa, né? Que entra na vaga do Felipe no meio de semana contra o Fluminense. Se tem algo a ver ainda com uma questão física de um jogador que chegou recentemente e ainda não tem todo esse tempo de preparo, e se também tem o jogo contra o Corinthians na quarta nessa escolha pelo Sousa hoje no banco. Obrigado. Olha, acho que vocês me podem ajudar nisso, se quiserem fazer algum estudo e trabalhar mais um pouquinho, ver a quantidade de lesões que existem nestes períodos congestionados. É um desafio a quem quiser trabalhar mais um bocadinho, não é? Se eu fosse vosso chefe, a quem fizesse esse trabalho, porventura eu daria um reconhecimento, mas não há como, nós com a quantidade de jogos que temos, as lesões aparecem, a jogar de 2 em 2 dias é o que é, jogar 2 em 2 dias, jogos às 9 da noite, essa é outra. Felizmente o jogo foi em casa, mas imagina um jogo às 9 da noite a jogar em Fortaleza e passado 3 dias ou 2 dias estarmos a competir. Isto não... É difícil depois dar respostas a isto. E nós queremos qualidade naquilo que fazemos, queremos os jogadores, como tu disseste, e muito bem, disponíveis, e o treinador tem que tomar decisões, não só pensando naquilo que é o presente e que é o futuro. Nós não temos um elenco assim tão grande, tão extenso. O Sousa veio para substituir o Estevão, e estava de férias, quer dizer, é um jogador que está aqui acabado de chegar, e nós temos que ter muito cuidado, porque senão ele pode se lesionar, e mesmo assim é sempre arriscado ir buscar um jogador que está de férias e que vem e que está a trabalhar connosco, e nós temos que ter muito cuidado em relação a isso. Eu particularmente tenho, e tenho os outros jogadores em quem confio. Quando temos Filipe, pode jogar o Filipe; quando não temos Filipe, pode jogar o Luigi, e quando não temos o Luigi, pode jogar o Sousa. Vamos ter que esperar um bocadinho para ele recarregar as baterias dele. Do lado direito a mesma coisa. O Facundo voltou à posição para a qual nós o contratamos, que é para jogar ali na meia esquerda. Quando não temos o Facundo, temos o Riquelme agora, e como te disse, dizer-te que estamos mais fortes, não posso dizer isto em função daquilo que foram as saídas, mas arranjamos sempre soluções dentro para continuar a competir nas competições onde estamos. Tudo bem, Abel, boa noite. Você citou na resposta anterior, né, a questão do gramado, né, que a bola está quicando. A gente está percebendo que está um gramado diferente, está um gramado mais estranho. Eu queria ouvir, né, porque já há um trabalho também, uma ideia de uma troca do gramado aqui. Eu não sei se talvez isso tenha sido alguma dificuldade a mais também nos jogos que o Palmeiras teve aqui até ganhar do Galo semana passada. Enfim, tem esse projeto de troca? Você solicitou essa troca? Eu sou muito sincero, está ruim o gramado. Agora está ruim. Não vai trocar com a quantidade de espetáculos que há. Como é que vai trocar? Só se for no final do ano.
é o que é. Boa noite, Gustavo Soler da Rádio Bandeirantes. Hoje você encara o segundo adversário no qual você conquistou um título, né, o Grêmio, na Copa do Brasil de 2020. Quando a gente olha para o atual elenco do Palmeiras, apenas 4 jogadores participaram daquela conquista, né? O Everton Rocha, o Rafael Veiga e também o Gustavo Gomes, evidentemente. E hoje o Mike também se despede do Palmeiras. Como que está sendo esse trabalho para encontrar dentro do atual plantel novas lideranças, novos jogadores para assumir daqui para frente, não só a espinha dorsal, mas também essa responsabilidade de ser a tua voz e a voz da comissão dentro de campo? Olha, primeiro dizer-te que eu sou um treinador de relações, sou um treinador de projeto, como tinha dito, e de relações, e custa-me a mim pessoalmente quando vejo jogadores partirem que tanto te ajudaram, que tanto representaram o nosso clube. Seguramente que me vou esquecer de muitos, com o Sevico, Luá, Zé Rafael, a Menino, Rony, mas a vida, o que me deixa feliz é estes jogadores poderem sair do clube, poderem ir para outros clubes, ainda ser mais reconhecidos em termos salariais, mais anos de contrato. Isso deixa-me contente. Claro que podíamos ficar com o Mike até ao final, não vou mentir, como aconteceu com o Sevic, só que o treinador às vezes, e porque também faz parte de mim, tem muito coração e custa-me um jogador que te venha pedir e que explique aquilo que está a acontecer e que eu olhe só para aquilo que são os meus interesses ou os interesses do Palmeiras e também não reconheça tudo aquilo que ele fez, o legado que ele fez. Talvez, corrija-me se eu estiver enganado, talvez o jogador que está há mais tempo no Palmeiras. E quando um jogador como ele, que jogando, não jogando, foi sempre um profissional inteiro, sempre nos ajudou, tenho uma família espetacular, 2 filhos que eu brinquei muitas vezes com eles, custa-me ver estes jogadores partirem. Mas a vida é mesmo assim. Agradeço por tudo o que ele fez por nós e nós vamos, temos o Mike, o Rocha agora e o Giai, e vocês sabem, o Palmeiras está sempre atento ao mercado. Se surgir alguma coisa, tudo certo; se não surgir, tudo certo na mesma, estamos bem, mas custa-me ver estes jogadores partir, porque eu já disse muitas vezes, não há treinador nenhum no mundo que consiga triunfar ou ter sucesso sem a ajuda dos seus jogadores. Abel, boa noite. Eu consigo perceber, posso estar errado, enfim, mas que a defesa, o meio, tem um equilíbrio muito grande, o Palmeiras. E ali um pouco a mais a parte da frente, do Aníbal, do Veiga, do Maurício, há um pouco de ansiedade, há um pouco de... toca a bola, pega, volta para trás, não vai para dentro do adversário, não vai para cima, né? Eu queria saber o porquê. Concordo. Essa idade. Não, acho que entramos muito fora, acho que é uma boa observação, uma pergunta muito bem colocada. Posso dizer que foi uma das correções que tentámos fazer ao intervalo. Acho que entramos muito bem e acho que depois a seguir ao golo começámos a fazer posse de bola. Mas é fazer uma posse de bola inconsciente, sem ser agressivo, sem continuar a atacar, sem continuar a posse de bola. Eu gosto da posse de bola com intencionalidade. Nós usamos a posse de bola para desequilibrar o adversário e atacar a última linha de 4, ou por dentro ou por fora. Às vezes o espaço aparece mais vezes por dentro do que por fora, porque o adversário muitas vezes carrega o corredor central, normal, isso acontece muitas vezes, mas estou perfeitamente de acordo contigo. A partir de determinado momento da segunda parte, a partir dos 25 minutos, fomos passivos. Bola, toca e toca, sim, toca e toca, mas não é esse o meu estilo de jogo. Gosto de tocar a bola com muita intenção, e os meus jogadores também, mas às vezes de forma inconsciente, e é perigoso, porque já nos aconteceu aqui em casa estar neste tipo de jogo e podia ter acontecido. Deixa-me dizer-te isso, podia ter acontecido, e estás-te a lembrar do mesmo lance que eu, em que o Everton faz uma defesa espetacular e que nos segura ainda com 1-0, não nos podemos esquecer disso, é verdade, ele manteve esse... Mas é perigoso, porque às vezes o excesso de confiança dentro do próprio jogo, não, está fácil, isto está bom, vamos tocar mais uma vez a bola e toca, e toca, e toca. E não rompemos linhas, não somos agressivos no sentido de finalizar, chutar, ganhar escanteio, ganhar uma falta, fazer golo.
Acelerámos mais na segunda parte, mas mesmo assim não conseguimos fazer um segundo golo para nos dar um bocadinho de tranquilidade, e no último segundo de jogo podíamos ter sofrido um empate e não sofremos, mas podíamos ter sofrido. Abel, boa noite. Ale Silva, do Dimensão Esportiva. Queria perguntar para você que você promoveu mais um jogador hoje da base, né? Conseguiu fazer o estreia, o Riquelme. E com a eventual saída do Mike agora, você confirmou a eventual saída do Mike. Eu queria perguntar para você de um jogador que a torcida do Palmeiras cobra bastante, sobre que se destacou na Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Gilberto, que é um lateral de ofício. Eu queria perguntar para você se você já conversou com o jogador, já pensa em promover o jogador, colocar o jogador para o plantel A do Palmeiras. Eu gosto muito dos jogadores do Palmeiras, mas eu não os consigo meter todos ao mesmo tempo, senão peço e vou treinar o sub-20. Começo a treinar eu o sub-20 e venho de sub-20 treinar aqui, porque não dá para meter todos. Se tu te lembrares, o Garcia esteve aqui, contratámos o Giai, tenho aqui o Mike, tenho aqui o Rocha. Vamos vê-lo agora, vamos ver se ele vai ter a oportunidade ou não de continuar connosco. Há jogadores que nós nem todos vão fazer o mesmo caminho, nem todos vão chegar lá abaixo e subir diretos para a equipa principal. Há jogadores que nós vamos dar oportunidade e depois porventura vamos emprestar para depois retornar, como foi o Veiga. Há outros jogadores que nós podemos meter na equipa principal e continuar connosco, como foi, por exemplo, o Vanderlá. Estou-me a lembrar do Vanderlá. E há outros que nós vamos ter, e quando não tiverem espaço para jogar e houver clubes que o queiram, como por exemplo o que está no Bragantino, John, que lembro-me perfeitamente que das últimas vezes que estive no balneário ele ficou extremamente, chorou pelas críticas que sofria, e nós ajudámos-lo e conseguimos vendê-lo, e fico muito feliz por ele estar a triunfar no outro lado e ter um papel preponderante, e é outra das formas que também temos. Uns conseguimos potenciar e valorizar aqui, outros vamos vender, e outros têm que ser emprestados para depois voltar. O Gilberto vai depender dele e daquilo que é a competência dele, como é que ele vai desempenhar connosco, mas vamos ver. Abel, boa noite. Guilherme Giuliari, da Web Rádio Verdão. Abel, Bruno Fux chegou recentemente no Palmeiras, foi meio inesperada a chegada dele, ele vem se destacando e ganhando a confiança da torcida do Palmeiras, depois da lesão do Murilo, ainda mais. Queria que você contasse pra gente como foi importante a chegada dele para dar profundidade no elenco e para esse tipo de momento, com a lesão de um atleta, ele poder entrar e cumprir sua função muito bem. Foi aquilo que eu te disse há muito tempo. É ter dois jogadores por posição do mesmo nível. Quando isso acontece é sempre muito mais fácil tu dares uma resposta e não é preciso ter um plantel muito profundo, basta ter 22 jogadores do mesmo nível para cada posição. É isso que eu procuro, ter dois jogadores do mesmo nível. Acho claro que há posições em que temos jogadores mais jovens. A nossa frente de ataque é uma frente de ataque extremamente jovem, com um potencial tremendo. Roque, Tales, Lopes, Luigi, o próprio Riquelme, temos uma equipa muito, muito jovem. Já o disse muitas vezes, o Palmeiras pensa o futebol um bocadinho diferente de outras equipas. São jogadores que ainda procuram se afirmar, são jogadores que ainda andam à procura de fazer carreira. Há outras equipas que já os compram prontos, que vêm com... Tivemos um pequeno problema no áudio, na comunicação com o Abel Ferreira, o técnico do Palmeiras, mas eu acho que já deu para ouvir bastante do treinador do Verdão, em Leandro Quesada, e ele analisando o jogo, e falou até ali no final, olha, tivemos um minuto de desatenção. Como te disse ao teu colega, voltou. Com a quantidade de jogos que temos, as lesões aparecem, e elas vão aparecer não só no Palmeiras, mas noutras equipas também. Às vezes é termos a sorte das lesões não aparecerem em jogadores que estejam em bons momentos e que estejam a ajudar. Muitas vezes isso acontece em função de ter só 2 dias, de viajar de noite, de não poder descansar, de não dormires, de ter jogos atrás de jogos sem tempo de recuperação. Mas é sempre bom poder ter um jogador da qualidade dele no elenco. Ficamos muito felizes e ele chegou, foi muito bem recebido, sempre que tem jogado tem correspondido. É um jogador que está mais atleta. Chegou com um pouquinho de fragilidades, mas agora tem a continuar neste trabalho de compromisso com ele mesmo, seguir o trabalho diário que ele tem de rotina para ser um atleta cada vez mais robusto e que nos possa ajudar a nós e ao Palmeiras sempre que for preciso. Está bem? Tá aí,
Se vamos comprar. Quem compra é Leleu Barros. Tá obrigado, Abel. Obrigado a todos. Boa noite. Tá aí a palavra do técnico Abel Ferreira na entrevista coletiva. E daqui a pouco o Gustavo Gomes chega aqui na Zona Mista para falar com a gente. O Leandro Quesada, tá aí o Abel Ferreira. Fala, Felipe. Pô, o Abel Ferreira fala toda vez do calendário. Ele já tá aqui há quantos anos? 4, 5 anos? Ele sabe que é assim. Em outubro vai completar. Ele vai ficar o ano... Até ele sair do Palmeiras falando do calendário, não dá pra jogar 9 da noite. Todo mundo sabe que não dá, né? Todo mundo sabe que é assim há muito tempo. Ah, toda vez isso, viu? O que você acha? Eu acho assim, a gente tem que filtrar tudo aquilo que o Abel fala. Tem muita coisa que é importante que ele fala e tem coisas que a gente não tem que levar muito em consideração, né? Agora, ele é a voz da Leila, né? Ou a Leila é a voz dele, sei lá. Porque todos os recados que ele dá, ele tem o apoio da Leila, né? Pô, ele falou mal do gramado aqui, né? Uma pergunta que foi feita pelo Leandro, né? O meu xará. Ele falou mal aí do gramado. Às vezes o técnico não entra numa dividida dessa, né? Mas a gente sabe que a relação também da W Torre com o Palmeiras não é assim a relação que a gente pode falar mais amistosa ao longo de todo esse período, Hoje né? Então, o problema é com a Soccer Grass, não com a W Torre. Soccer Tanto que Grass, eles querem mudar a empresa que fornece o gramado para ter outra empresa aqui. Então a W Torre já está fazendo orçamento, só que precisa romper o contrato com a Soccer Grass. Então hoje o problema é com a empresa que dá o gramado e não com a W Torre. Sim, mas quem faz o contato é a W Torre, né? Isso. Não, tá, não. E aí, em contato com o Palmeiras, sim. a W Torre já tá vendo isso. Que eu, na posição da W Torre, eu me sentiria ofendido, porque assim, se eu tenho a obrigação de dar o melhor gramado para os jogadores e para o Abel, né? Quando há uma crítica do Abel, isso me atinge também, porque sou eu que acertei com essa empresa, né? Então, na realidade, é W Torre e Palmeiras. Tá, então que a W Torre ouça... assim, o que eu quero dizer é o seguinte, o Abel não tem que interferir se o Paul McCartney vai cantar aqui, isso não é problema dele, tá? Ok. Mas é problema dele do gramado. Aí a pessoa que tem que ser ouvida é o Abel, né? Aí ele tá cobertíssimo de razão. Agora, dá um tempo, né, Abel? Quem é Kusevich na fila do pão, pô? Não citar o Dudu, que é um monstro na história do Palmeiras. Não concordo com aquilo que ele fez com a tia Leila, tá? Isso é outra história. Mas citar o Kusevich e esquecer o Dudu... Não, Quesada, é que ele citou o Kusevich porque o Kusevich foi a mesma coisa que o Mike. Ele pediu para sair do Palmeiras no meio da temporada. Então esse foi o exemplo que ele deu. E um jogador que chegou para ele e falou, professor, não tô jogando. Sim, mas ele citou outros jogadores que não saíram. Então quando é para citar, cita, né? Cita os caras que são importantes na história. E falou várias vezes, com todo respeito ao Kusevich, né? Entendeu? Bom, mas enfim, tá. O Abel falou, hoje o Kusevich, viu? Não fala mal dele não, hein? No Fortaleza. Não, deu nada contra o Kusevich. Tô brincando, ele fez gol hoje, o Fortaleza venceu por 3-1 com o gol dele. É que eu tô falando de reconhecer, entendeu? A gente não pode entrar nessa vibe da Leila tendo algum problema com o Dudu. Isso é problema dos dois. A gente não pode apagar a história de alguns jogadores aqui, entendeu? É o que eu acho, né? E o Dudu é o grande símbolo dessa ressurreição palmeirense, né? De 14 para cá, se transformando num clube que é referência em tudo ou quase tudo, para não dizer tudo, né? Então vamos ver se nas próximas ele um dia lembra o Dudu, né? Mas enfim, eu tô falando de um negócio mais profundo, né? Que às vezes tem que falar para não ficar mal com a chefe, né? Com a dona, tá? Eu tô falando abertamente aqui, né? Às vezes tem que dar uma puxada de saco. Mas enfim, eu acho que... E ele gosta também quando o problema não é com ele, né? Você viu, a pergunta foi feita aí. Ah, não, foram jogadores do ataque que não estavam tão ligados hoje. Isso é uma verdade. Mas acho que também não precisa citar dessa forma, né? Hoje ganhou, venceu. Tem coisas que são importantes serem ditas em alguns momentos. Hoje, por exemplo, acho que não cabe falar esse tipo de coisa. O Palmeiras venceu o jogo, né? É o que eu acho. Mas enfim, ele dá os recados que ele tem que dar. Tem os abelistas que acham que tudo que ele fala, amém, né? Enfim, continua assim. Mas que é um cara inteligente, que sabe responder o que interessa, sabe deixar de lado aquilo que tem menos importância para ele, né? E aí ele vai envolvendo essa seita que há quase 5 anos o acompanha. Porque ele é um cara importantíssimo na história do Palmeiras. De fato ele é. Né? Gustavo Soler, vamos para o break ou vamos ouvir o Gustavo Gomes? Daqui a pouco o Gomes chega aqui, daqui a alguns poucos minutos. E se espirrar, Abel atim, hein? Então tá bom, então daqui a Saúde. pouco o Gomes vem aqui. Então vamos pro Gabarito Bandeirantes enquanto isso. Leandro Quesada, é hora do Gabarito Bandeirantes.
Bora. Gabarito do jogo. O Everton, goleiro. Nota 7. Lateral. Salvou o time no lance do Pavão, né? Teve um lance ali que ele foi bem. Isso. E o Giai, que ganhou a posição, hein? Na lateral direita. Ganhou, é o dono da posição. Precisa ficar um pouco mais ligado na jogada, nas bolas nas costas, né? Uma no primeiro tempo e outra no segundo. Nota 6. Gustavo Gomes. Esse é um monstro na história do Palmeiras, né? Vamos ver se um dia que ele sai, se vão lembrar dele. Que às vezes esquecem. Esse cara é um dos caras mais importantes na história do Palmeiras. Ele e Luizão Pereira, a zaga da história. Hoje ele deu um pique ali no segundo tempo. Nota 7. E o Bruno Fux, parente, sobrinho, acho que é o Agel Fux. Para enfrentar o Grêmio, legal. Agora também, eu queria falar sobre isso. Isso é mentira que o Palmeiras tem 2 bons jogadores por posição. O Mundial provou que não. Isso é mentira. Se alguém concordar com isso, desculpa. Provou. Mikael, Fux e Vanderlan. Se tivesse Gomes, Murilo e Piquerez, acho que teria sido melhor, né? Eu acho, tá? Tô me ironizando aqui, eu acho, tá? Pelo pouco que eu entendo de futebol. Pelo pouco que eu entendo de futebol, eu acho que esses 3 que ficaram fora são melhores que Mikael, Fux e o Vanderlan. Desculpa. Tá fazendo média e tá fazendo errado. Vanderlan tá muito abaixo do Piquerez. O Piquerez com muleta joga mais que o Vanderlan, com todo respeito ao Vanderlan. O que é que você perguntou? A nota de quem? Fux. E da nota hoje do foi um Piquerez monstro. Também. Hoje foi um monstro. Hoje, poxa, eu queria contra o Chelsea, assim, né? Fux nota 6,5 e o Piquerez é um baita no lateral. Agora tomou um drible do Pavão que tá procurando a bola até agora, né? 6,5. E o M. Martínez? Corre, protege a defesa, é um leão, às vezes falta um pouquinho de técnica mais apurada, mas enfim, é o que um time precisa, né? Um protetor ali, né? Nota 6,5. Você diz que ele é um atleta, um jogador triatleta? É o que eu... Corre, pedala e nada. E nada. Não, ele é um bom jogador, ele tem uma visão legal de jogo, ele protege muito o sistema defensivo. E aí com a entrada do Moreno, deu uma ajudada ali também, né? Porque, assim, de marcador, o Martínez é o cara que mais marca, né? O Lucas Evangelista também faz isso, mas não é, assim, um exímio marcador. E o Maurício é um cara que tá ali mais pra pifar, Gustavo Gomes né? chegou. Vamos ouvir o Gustavo. Vamos lá falar com Gomes, capitão do time do Palmeiras. Gomes, falando sobre a vitória de hoje, né? O Palmeiras chega a 3 vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro, encosta nos líderes da competição, só que quarta-feira já tem um derby pela Copa do Brasil. Qual que é a importância desse resultado, já pensando nesse compromisso diante do arquirrival? Acho que hoje conseguimos uma vitória importante. É sempre bom ganhar um jogo em casa, somar mais 3 pontos e, como você falou, estar aí perto da liderança. Nós vivimos muito presente, nosso time pensa jogo a jogo, agora desfrutar, valorizar esse triunfo, essa vitória e depois a partir da manhã já preparar o jogo, que é outra competição, que tem 2 jogos aí e agora recuperar os guerreiros aí para ir com tudo na quarta-feira, tentar conseguir um bom resultado e depois tentar conseguir a classificação aqui em casa. Gomes, você falou sobre essa questão aí de recuperar os guerreiros. Hoje o Corinthians acabou poupando praticamente todos os seus atletas, enquanto o Palmeiras não poupou. O quanto você acha que isso pode mudar na questão física para o jogo de quarta-feira? Acho que nós temos um elenco muito bom, tem vários jogadores, qualquer um pode jogar. Para nós era importante hoje vencer para ficar perto da liderança, porque acho que o Palmeiras está sempre brigando por todos os campeonatos que estão em competição e a ideia era isso, somar mais 3 pontos hoje e agora descansar, que a partir da manhã vamos pensar no próximo jogo. Vai ter uma preparação, uma motivação extra entre jogadores e comissão técnica por ser um confronto contra o Corinthians no mata-mata, ou vai ser uma preparação como se fosse qualquer outro jogo de mata-mata? Cara, eu acho que motivação está em cada jogo. Hoje a motivação era muito grande, vencer para estar perto aí da liderança. Nós vivimos muito presente,
hoje vamos valorizar essa vitória. 24 horas, como nós falamos sempre, desfrutar dessa vitória aqui e depois já pensar no próximo jogo. E Gomes, o Palmeiras no primeiro jogo pós-mundial contra o Mirassol jogou parecendo muito pesado e agora contra o Grêmio parece estar mais leve o elenco. O que tem tido essa melhor fase do Palmeiras agora nesses 3 jogos seguidos com vitória? Aqui no Brasil não tem jogo fácil. Nós trabalhamos para melhorar. Obviamente nós acho que estávamos um pouco abaixo no jogo com o Mirassol, mas a gente trabalhou, vimos vídeo, corrigimos muitos erros que cometimos nesse jogo e vamos jogo a jogo melhorando. A ideia é sempre manter uma consistência de bons jogos aí e, como falei, agora descansar, recuperar. O jogo hoje foi muito intenso e depois já pensar no próximo jogo que é outro campeonato, que tem 2 jogos aí e a gente vai procurar tentar conseguir um bom resultado para depois tentar também conseguir a classificação aqui em casa. Algum tipo de influência o gramado? O Abel chegou a falar sobre isso agora na coletiva, que o gramado não está bom. Isso tem interferido no futebol do Palmeiras de alguma forma? Você sente essa diferença? Na verdade que é difícil, mas o que tem, nós aceitamos isso, é a nossa casa. Graças a Deus conseguimos a vitória hoje, conseguimos fazer o gol rápido, depois acho que tivemos chance de fazer o segundo. Acho que nesses jogos assim contra um rival difícil e um time bom que é o Grêmio, tem que matar logo o jogo se é possível, mas depois o Grêmio equilibrou o jogo, mas temos que aceitar isso e bola para frente. Valeu, boa noite. Tá aí, Gustavo Gomes, zagueiro e capitão da equipe do Palmeiras, o único jogador que vai falar aqui na zona mista depois dessa vitória contra o Grêmio. Show de bola, então você já pode dar o seu destaque final, Gustavo Solero. Destaque final do Verdão. Vamos lá, o time do Palmeiras então tem o confronto contra o Corinthians na quarta-feira, Neoquímica Arena. Para essa partida, a tendência é que o Abel Ferreira tenha o Alan entre os titulares, o Alan que estava suspenso para a partida de hoje. O Ramon Sousa ainda vai demorar um pouco para ser utilizado entre os titulares, até por essa falta de ritmo de jogo que ele apresenta, por estar retornando neste momento das suas férias. Então o Alan, um pouco mais rodado, deve ter essa experiência contra o Corinthians na Neoquímica Arena, e de resto a mesma formação da equipe do Palmeiras que começou, a não ser que o próprio Abel queira fazer uma alteração no meio de campo e colocar Emiliano Martínez e Aníbal Moreno para jogarem juntos neste compromisso contra o Corinthians lá em lá em Itaquera. E a equipe palmeirense agora vai aguardar o ok para fazer a troca do gramado aqui no Allianz Parque. O Abel destacando, que o campo tá ruim e vai trocar a empresa, vai sair a Soccer Grass para a entrada da Total Grass na alteração do gramado, que é a mesma empresa que fornece o campo para a Arena Barueri e também na academia de futebol. Valeu, Gustavo Soler, um abraço para você e bom final de semana. Valeu, grande abraço. 11h47, Leandro Quesada, vamos continuar as notas aqui no Gabarito Bandeirantes. Bora. Depois do M. Martínez, Lucas Evangelista. Lucas Evangelista, 6. E o Aníbal Moreno? Aníbal Moreno entrou, ajudou na marcação ali, no momento em que o Alisson e o Aravena entraram, né? Aí o Abel falou, opa, deixa eu melhorar aqui o sistema de marcação, nota 5. E o Facundo Torres, né? Esse não pode esquecer, o melhor do jogo. Esse 7,5 pelo gol, né? Pelo gol e pela entrega tática, né? Não é um jogador de muita qualidade técnica, mas na tática realmente é um jogador muito importante para essa ideia de jogo do atacante e também ajudar a compor a marcação, né? Que é algo que o Abel pede para os jogadores de ataque. Riquelme Felipe entrou no lugar dele. Sem nota do Riquelme, tá? Estragou uma jogada lá no segundo tempo, já no finalzinho e tal, mas sem nota. E o Maurício? Maurício, né? Maurício é assim, cara. Quando ele tá, eu quero o Veiga. Quando tá o Veiga, eu quero o Maurício, entendeu? Entendeu como ele deu é? Assistência pro gol do Facundo. Mas eu acho que pode entregar mais, tá?
Inclusive na Copa do Mundo, eu sempre queria, quando ele entrava... o problema do Maurício do Veiga, assim, quem tá no banco às vezes é melhor, entendeu? Enfim, mas nota 6 para ele. Luigi começou entre os titulares. Luigi foi bem no primeiro tempo, se movimentou bastante, agora no embate com o Igor Serrotti, não é? Uma disputa muito intensa de dois jovens, né, revelados pelos times, né, o Luigi no Palmeiras e o Serrotti do lado do Grêmio. Mas buscou espaço, veio procurar o jogo aqui no campo defensivo. Gostei da atuação do Luigi, 6. E o Ramon Sousa, que entrou no lugar do Luigi? Ramon Sousa sem nota. Vitor Roque. Ei, Vitor Roque, hein? Eu torço tanto pelo Vitor Roque, viu? Nota de incentivo pra ele, 6, tá? Mas ele se enrola, ele matou uma bola no meio campo, uma hora de canela aqui. Estragou também uma jogada que estava sendo construída. Não tá à vontade ainda, né? É que algumas camisas pesam bastante para alguns jogadores. É fato, falo isso de uma forma muito carinhosa e respeitosa, mas a camisa do Palmeiras tá pesando muito no Vitor Roque, viu? Muito. Flaco Lopes. Entrou bem no jogo. Se enrolou ali naquele passe do Jai. Até acho que o Jai poderia ter tocado um pouquinho antes, sabe? Perdeu um pouquinho o time da jogada. E aí na passada o Flaco Lopes se enrolou. Esse poderia ter sido o segundo gol da equipe do Palmeiras. Mas virou bem o jogo, procurou contato. O pouco tempo que ficou, ele foi melhor que o Vitor Roque. Bom, para fechar então, a nota do Abel Ferreira. Nota 6. E a nota do Grêmio? Uma nota geral pro Grêmio na partida de hoje. Nota 4. Pro técnico, pros jogadores. Time que não tem ataque, que ataca mal, time que se defende mal, tudo mal. Consegui ver quase nada de legal hoje na equipe do Grêmio. Individualmente, o Serrotti. Achei um lateral aí que bem trabalhado. Pode ajudar o time. Pavão fez aquela jogada em cima do Piquerez. Bright White muito ali no meio dos dois zagueiros palmeirenses, tentou buscar também, mas não conseguiu sair dessa marcação que o Palmeiras fez. Poucas coisas boas para falar do Grêmio, viu? Um time que é candidato às últimas posições do Campeonato Brasileiro, pelo que eu vi até agora. Leandro Quesada, um grande abraço para você, bom final de semana. Faça sua propaganda. Amanhã estará no apito final na TV Bandeirantes ou tá de folga? Isso, não, tô no apito final. Eu sou homem que trabalha todo sábado e domingo, né, Felipão? Amanhã, 6 da tarde, popularmente também chamado de 18 horas, com o craque Neto e toda a nossa turma. E esperar esse grande duelo da Copa do Brasil, né, entre Palmeiras e Corinthians, que é sempre um campeonato à parte. E o Corinthians é assim, é capaz do Corinthians estragar a vida do Palmeiras na Copa do Brasil. E a gente vê uma reta final de Brasileiro do Corinthians brigando pelas últimas posições. É bem a cara do Corinthians, viu? Pode escrever. Guarde isso que eu tô dizendo pra você. Abraço, Felipão. Valeu, Leandro Quesada, comentarista Bandeirantes de Palmeiras 1, Grêmio 0. Vamos para o intervalo e na sequência o nosso assunto aqui é o Corinthians. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Rede Bandeirantes de Rádio. Você sabe o que faz do HG Nakata um amortecedor tão especial? É que ele foi o primeiro pressurizado do Brasil. Tecnologia que acabou tomando conta do mercado porque garante alta performance em qualquer terreno. Resumindo, sem o HG Nakata, a nossa vida seria bem mais dura a cada buraco. Guardou tudo? Não se preocupe. É só guardar que amortecedor HG é da Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo o cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito. Grupo Souza Lima.
Conheça a Soccer Hospitality. A Soccer Hospitality possui pacotes exclusivos para sua empresa, seja ela pequena, média ou grande. A Soccer Hospitality tem pacotes específicos para atender você e seus clientes na maior experiência em jogos de futebol e shows nas principais arenas do Brasil. Acesse soccerhospitality.com.br e confira. Camarote Soccer Hospitality, o melhor serviço prêmio em estádios do Brasil. É ele que tá em todo lugar. Com HG Nakata você pode contar. Tá na sua rua, na estrada é segurança. No asfalto, na lembrança é de confiança. Tá na sua história, no peito, no seu jeito. Chega mais com ele, tudo azul fica perfeito. É ele que tá em todo lugar. Pode contar, amortecedor é HG Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com o seu mecânico de confiança e conte com a gente. Desacelere, seu bem maior é a vida. O que cabe em um sorriso? Cabe saúde, felicidade, cabem os momentos que fazem a vida valer a pena. Na Sorridentes, há 30 anos, cuidamos do sorriso da família brasileira com excelência e tecnologia ao alcance de todos. Porque em cada sorriso cabem muitas histórias. Clínicas odontológicas Sorridentes, feita de sorrisos, feita de gente. Agende sua avaliação em sorridentes.com.br. CRO 7574, RT-FRES, CRO 92072. Você sabe o que faz do HG Nakata um amortecedor tão especial? É que ele foi o primeiro pressurizado do Brasil. Tecnologia que acabou tomando conta do mercado porque garante alta performance em qualquer terreno. Resumindo, sem o HG Nakata, a nossa vida seria bem mais dura a cada buraco. Guardou tudo? Não se preocupe, é só aguardar que amortecedor HG é da Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. Siga a Rádio Bandeirantes no Twitter, YouTube, no Facebook e no Instagram. Você informado, por dentro das novidades e, claro, interagindo, participando da nossa programação. Nos vemos por lá. Rádio Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Você sabe o que faz do HG Nakata um amortecedor tão especial? É que ele foi o primeiro pressurizado do Brasil. Tecnologia que acabou tomando conta do mercado porque garante alta performance em qualquer terreno. Resumindo, sem o HG Nakata, a nossa vida seria bem mais dura a cada buraco. Guardou tudo? Não se preocupe, é só aguardar que amortecedor HG é da Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. Lá vem a nuvem na direção da sua casa. Manda raio, manda trovão. Ela tá carregada de chuva e não tá pra brincadeira. Chuva desce. É água que passa por um, passa por dois, passa por todo mundo, mas não passa pelo telhado da sua casa. Aqui não mesmo. Porque em casa com telha Eternit Imper Mais, a chuva não entra jamais. Proteja sua família, sua casa e exija a tecnologia exclusiva Imper Mais que repele a água. Eternit, a cobertura do brasileiro. Diz que Obra é um filme de terror. E aí, já arrancaram tudo? Tudo, chefia? Tudo mesmo? Os joelhos, cotovelos, a coluna d'água. Tudo, patrão. Troquei tudo pro Tigre. Que nem o senhor mandou. Ô Juarez, você é um encanador sinistro, hein? Ah, obrigado. O senhor também. Com Tigre na obra. Tá tudo certo. Tudo certo. Tudo Tigre. Sabe aquele prazer que vem no sabor? Na textura, na cremosidade. Aquele que faz querer mais uma colherada. Mais um pedaço? A felicidade pode sim vir num pote. Experimente Carolina Mais Frutas. 8 vezes mais frutas, porque a vida não é feita de menos. E aqui, o exagero vai além. Tem petit suí, tem grego, leite fermentado, as sobremesas. São mais de 100 produtos para você se deliciar. Iogurtes Carolina. Exagerado por natureza. O que cabe em um sorriso? Cabe saúde, felicidade, cabem os momentos que fazem a vida valer a pena. Na Sorridentes, há 30 anos, cuidamos do sorriso da família brasileira com excelência e tecnologia ao alcance de todos. Porque em cada sorriso cabem muitas histórias. Clínicas odontológicas Sorridentes, feita de sorrisos, feita de gente. Agende sua avaliação em sorridentes.com.br. CRO 7574, RT-FRES, CRO 92072. É ele que tá em todo lugar. Com HG Nakata você pode contar.
Tá na sua rua, na estrada é segurança, no asfalto, na lembrança é de confiança. Tá na sua história, no peito, no seu jeito, chega mais com ele, tudo azul fica perfeito. É ele que tá em todo lugar. Pode contar, amortecedor é HG Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Desacelere, seu bem maior é a vida. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, Apito Final. 11h58, é hora de falar do Corinthians, que empatou contra o Botafogo fora de casa. Luiz Fabiani, tudo igual, 1-1, Corinthians e Botafogo, boa noite. Tudo bom, Melo? Que alívio pro Corinthians, hein? Um gol no finalzinho para se salvar de uma derrota no Newton Santos, depois de um primeiro tempo vergonhoso da equipe alvinegra. Titulares vieram a campo na segunda etapa e garantiram um pontinho ao Corinthians, que pegou o elevador na tabela e subiu parcialmente à 8ª colocação. Claro, outros times ainda jogarão esta rodada na competição, podem ultrapassar o Corinthians, mas um alívio para a equipe que estava na parte de baixo da classificação. Quem vai analisar o jogo muito melhor do que eu, claro, a força da opinião Bandeirantes com Cláudio Zaidan. Olha, não foi um grande jogo lá no Newton Santos. Tecnicamente não foi um grande jogo. Jogo fraco tecnicamente, muitos passes errados, muitas jogadas mal realizadas. Primeiro tempo, vale ressaltar, os dois técnicos deixaram titulares no banco. O Corinthians, principalmente, olhando para o jogo de quarta contra o Palmeiras, resolveu deixar vários titulares no banco. E o Botafogo, que joga terça pela Copa do Brasil, fez a mesma coisa. Mas o primeiro tempo foi de um Corinthians retrancado, o Botafogo dominou, foi para cima, mas mesmo assim finalizou muito pouco. Conseguiu fazer o gol marcado pelo Cabral, e fora isso um chute do Newton defendido pelo Hugo. Foi pouco para o tamanho do domínio que o Botafogo teve no primeiro tempo. O time não conseguiu ter qualidade para transformar o domínio em gols. E aí aconteceu o óbvio, né? Depois de um primeiro tempo tão ruim, o Corinthians volta com mudanças. Memphis, Yuri, o Breno Bidon. Esse pessoal foi para o jogo, o Corinthians melhora, o Botafogo perde aquele que vinha sendo seu melhor jogador. O Nathan Fernandes fez um grande jogo, ele se contunde, sai. Aí é a vez do Botafogo começar a fazer modificações e a recuar. O Corinthians tem chances, uma delas muito boa com o Yuri Alberto, que acabou chutando para fora, outra com o Memphis. Ele ganhou um presente do John, mas devolveu o presente para o John, até que uma jogada na área, da esquerda para a direita, o toque da direita para o centro, e aí o Memphis acerta um sem pulo, uma finalização muito bem realizada, muito bem feita, empata o jogo, e foi normal. Botafogo melhor no primeiro tempo, Corinthians melhor no segundo, o empate ficou de bom tamanho, mas não resolve a vida de nenhum dos dois. E tecnicamente foi um jogo abaixo daquilo que Corinthians e Botafogo podem fazer. Muito obrigado, Felipe Melo, boa noite, parabéns pelo trabalho, até a próxima. Um abraço. Valeu, Zaidan! O técnico Dorival Júnior também concedeu entrevista coletiva logo após os 90 minutos no Newton Santos. E claro, foco principal nas perguntas, o motivo de escalar reservas nessa partida, mesmo tendo 4 dias de recuperação para o clássico contra o Palmeiras, na próxima quarta-feira pela Copa do Brasil. Vocês se lembram a partida contra o Ceará, e 2 dias e meio com viagem, com desgaste, com jogo corrido como foi. A partida logo com o clássico que tivemos. Nós tivemos dificuldades e com isso nós temos que repensar tudo aquilo que nós fazemos a cada rodada. Não tem um outro caminho. Então, domínio mais... Nós temos que viver dessa maneira. Outras equipes têm jogadores com outras características e que estão num momento um pouco diferente. Cada um parte para um lado e a gente trabalha com aquilo que nós temos. Tá aí Dorival Júnior explicando as suas orientações para o Corinthians no jogo contra o Botafogo, e agora o Timão retorna para São Paulo. Neste domingo, atividade somente com reservas no CT. Segunda-feira e terça-feira, treinamentos com o time completo, focados no clássico contra o Palmeiras, jogo de ida na Neoquímica Arena. E 7 dias depois, num derby, será classificado o primeiro dos 2 rivais às quartas de final da Copa do Brasil.
Valeu, Luiz Fabiani. Valeu, Cláudio Zaidan. E assim terminamos o apito final de hoje, com a transmissão de Corinthians e Botafogo 1-1, Sport 2, Santos também 2, Palmeiras 1, Grêmio 0. Ainda hoje o Fortaleza venceu o Bragantino por 3-1 e o Mirassol empatou com Vitória 1-1. Amanhã tem muito mais aqui na programação esportiva da RB. Um grande abraço a todos, fiquem bem, boa noite e até amanhã. Tchau! Aqui deu. Apito Final. O pós-jogo completo na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes de São Paulo. ZYM 680, VIP Rádio e Televisão Limitada, 90.9 MHz, em frequência modulada. No aplicativo Bandplay e pela internet, radiobandeirantes.com.br. Ouvida em todos os lugares do mundo. Rádio Bandeirantes, em transmissão simultânea com o Band News TV. Oi, eu sou a Beatriz Ferretti e começa agora o Band News no Mundo, um programa que traz uma conversa mais aprofundada sobre um dos destaques internacionais da semana. E hoje, você que nos acompanha em vídeo vai perceber, porque também somos um podcast, que a nossa identidade visual está diferente. Isso porque traremos uma homenagem a uma das lendas do rock and roll, o fundador do heavy metal. A gente vai falar de Ozzy Osbourne, claro, que morreu aos 76 anos. E para entender tudo o que esse cara representa para o mundo, para a música e a influência dele aqui no Brasil, eu tenho um convidado muito especial, que está presencialmente aqui comigo na sala digital, Rafael Bittencourt, que é fundador e guitarrista do Angra. Rafael, muito obrigada por ter aceito o convite. Imagina, obrigado a vocês pelo convite, um enorme prazer estar aqui. Já conta para mim, então, de que forma que Ozzy Osbourne te inspirou na carreira e também para fundar o Angra. Olha, a atitude irreverente, ele era bem-humorado. Então, imagina um cara que trouxe os temas soturnos, sombrios. Ele trouxe temas de cemitério, morcego, o medo que a gente tem de enfrentar o desconhecido, mas com bom humor. Ele sempre foi um cara de presença leve e engraçada. Eu acho que essa química foi, acho que, o principal para o sucesso dele. E essa ideia do sombrio, não só na música, nos discursos, mas também visualmente, né? A questão da maquiagem, caveira, morcego, cruz, tudo isso compõe, né? Exatamente. Eu acho que eles usavam muito a cruz, acho que foram os primeiros a usar a cruz invertida, uma cruz de ponta cabeça, quase como um manifesto anti-religião. E isso, nos anos 80, foi uma grande libertação, né? Para os adolescentes ver que era possível questionar, que era possível enfrentar, né, o temor do desconhecido. Mas qual que é a ideia, assim? Como que o rock sai do rock tradicional, tipo Beatles, e vira um heavy metal, assim? Qual que é a intenção, vai? Vamos lá, os Beatles foram fundamentais, claro. Eles abriram um leque enorme de possibilidades com diferentes estilos e experiências musicais. E aí, nos anos 70, as bandas começam a explorar mais ainda a musicalidade, a instrumentação, os arranjos. Então, a gente tem o rock progressivo do Yes, do Rush e outras bandas. E o rock mais pesado, o rock com intensidade do Led Zeppelin e do Deep Purple, por exemplo. Eu acho que o Black Sabbath bebe um pouco de tudo isso, mas contando histórias de terror.
E eu acho que é aí que foi o nascimento do heavy metal, quando você mistura o rock mais pesado com histórias de terror. E aí eu citei os Beatles porque o Ozzy era um grande fã, né? Dos Beatles, inclusive eu vi uma declaração dele dizendo que o show do Paul McCartney foi o melhor que ele já foi na vida. E aí, depois da morte, vários veículos internacionais começaram a divulgar que o Ozzy tinha um desejo de que no funeral dele não tocasse músicas dele próprio, mas sim de Beatles. Como que você vê essa alucinação que ele tinha pelos Beatles? Muito justificado. Primeiro o inglês, né? E os Beatles, eles são uma febre mundial, mas obviamente um grande orgulho para a cultura britânica. E é porque eu acho que influenciou com certeza na maneira de enxergar as experiências musicais, de estar livre para a criatividade, né? É difícil definir o estilo dos Beatles, né? Porque eles fizeram tantas coisas que eu acho que essa liberdade criativa com certeza inspira todos os artistas hoje em dia. E acho que muita coragem do Ozzy também, de num país e num mundo que estavam acostumados a ouvir Beatles, você trazer um rock and roll tão diferentão, né? Acho que ele foi bom, ou a galera vai amar ou vai odiar. No caso, já sabemos o resultado, né? É verdade, existem depoimentos, até os pais deles, porque eles começaram muito jovens, né? Dos pais preocupados, vocês estão esbarrando em temas delicados, soturnos, e que fala da sombra, né, e tal, e acho que isso foi arrojado e corajoso também da parte deles, né, porque existia uma resistência, né, e o heavy metal, quando chegou, inclusive no Brasil, sofreu muita resistência de uma cultura mais conservadora. Vamos falar sobre isso então, como é que chega ao Brasil? Chegou ao Brasil, acho que a primeira banda de heavy metal que esteve no Brasil foi o Kiss. O Kiss, eles estiveram no Brasil, não era uma banda muito conhecida, assim, vamos dizer, da grande mídia, mas de repente os caras eles lotaram o estádio do Morumbi. O Van Halen já havia estado também, mas é um rock ainda um pouco mais alegre, né, com temas mais festivos. O Kiss já tem essa coisa dos morcegos e da coisa sombria, e foi um grande sucesso. Aí perceberam, então, que existia um grande mercado para o rock pesado internacional no Brasil. E como que você percebeu que você queria fazer isso? Olha, eu me apaixonei por música desde muito criança, muito antes de tocar um instrumento, tá? Eu me apaixonei pelas rodinhas de violão que eram feitas na casa do meu avô. Minha mãe, minha tia, meus tios se reuniam, a gente se reunia todo domingo, e ali começou a minha paixão por música em geral, e por se reunir para escutar música, né? Agora, quando o Queen esteve no Brasil, e também no estádio do Morumbi, eu tinha 9 anos. Eu morava ao lado do Morumbi, e a minha casa estava num morro que eu conseguia enxergar por um buraco da entrada da arquibancada, eu conseguia enxergar um pedacinho do palco. Camarote, praticamente. Então eu já estava encantado com as músicas do Queen, eu adorava Queen, foi a minha primeira grande paixão musical, foi o Queen. Então eu pude assistir um pouquinho, assim, eu ouvia o público cantando as músicas que eu já conhecia, porque eu ouvia muito no rádio, fazia compilações de fita cassete, né, que a gente ficava ouvindo no rádio, fazendo compilações de fita cassete. E eu pude assistir e me encantar com aquilo. Falei, aquelas reuniões que haviam na casa do meu avô, com o violão, podiam tomar a magnitude de um estádio de futebol. Falei, eu quero fazer isso na minha vida. E fez. E fez muito bem. E aí eu quero entender como é que o Ozzy entra na sua vida de inspiração. E você esteve com o Ozzy porque Angra abriu um show no Japão. Tem até uma foto que a gente vai mostrar para quem está nos acompanhando em vídeo. Conta como é que foi essa relação, como que é ele pessoalmente. Ele é muito natural, muito natural. Ele é o que a gente vê, né? Um cara sempre aberto para conversar, para abraçar, para conhecer. Ele olha no olho, né? Essa foto foi no Loud Park, um festival japonês. Aqui da esquerda para a direita, o Gus G, que era o guitarrista dele à época. Na outra ponta, o Masaito, que é o jornalista mais importante e amigo pessoal do Ozzy. E o Gus me chamou a gente já havia feito turnês juntos, me chamou para conhecer o Ozzy, então, no camarim. Eu fui imediatamente e foi um encontro muito, muito legal, porque é uma grande emoção você encontrar um ídolo da magnitude dele, óbvio. E eu estava tão agitado que ele me perguntou assim, "Hey man, are you stoned?" Quer dizer, você está chapado? E eu falei assim, nossa, se o rei da loucura, né? Porque o Ozzy tem essa reputação de ser um dos roqueiros mais loucos que existiu.
achou que eu estava chapado e não estava nem um pouco. E eu falei, nossa, meu caso é grave, né? Preciso procurar um médico. Agora, mas foi uma emoção. Imagino. E assim, para abrir o show dele e tal, bate uma aquele nervoso. Uma grande responsabilidade, né?